Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Estado de Minas e Energia, senhora Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, por gentileza. É convidado também o analista ambiental e chefe de serviço, senhor Gregório Svieck, da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por gentileza. Agora, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, senhor Mauro Henrique Moreira Souza, por gentileza. A diretora da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, senhora Ana Beatriz Vanucci Leme Macores Tagawa. Coordenador Nacional do Cooperativismo Mineral do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, senhor Gilson Gomes Camboim. E representando o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, teremos uma fala gravada por vídeo do gerente de projetos químicos para a América Latina e Caribe, senhor Ramon Jiménez Galícia. E agora todos são convidados para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro.
Minas e Energia, senhora Ana Paula Lima Vieira Bittencourt. Oi? Acho que esse que foi, né? Então tá, a gente vai compartilhando esse. Bom dia a todos. Um bom dia especial para os meus colegas de mesa. Eu vou passar por umas palavras lidas aqui, mas eu não posso deixar de registrar a felicidade da Secretaria de a gente poder compartilhar com vocês o resultado desse trabalho. Foi um trabalho longo, que enfrentou desafios desde a própria pandemia, né, que demandou das equipes que estavam envolvidas flexibilidade, paciência, persistência, resiliência. Mas o grande propósito dele é trazer insumos para que a gente consiga entender com um pouco mais de clareza esse universo, né, o universo da MAP no Brasil, para que a gente consiga fazer propostas, formulação de políticas públicas. A gente tem um compromisso internacional de redução do uso do mercúrio e o desejo de todos nós, quem sabe, até eliminar, né, em todas as atividades, inclusive no garimpo. Né, a Convenção de Minamata tem um escopo muito mais amplo, não está restrito à atividade da MAP, mas a gente sabe da relevância da MAP no Brasil, pela favorabilidade que a gente tem, né, de minérios, digamos, garimpáveis. Então, é especialmente relevante para nós. Então, para que nós cumpramos o nosso compromisso internacional, consigamos formular políticas públicas e, acima de tudo, e por que não, para que a gente se informe. Né? Toda opinião que é embasada, né, com estudos, formações, um trabalho como esse, certamente vai ser uma opinião melhor fundamentada. Então, muito bem-vindos, obrigado, e eu vou passar aqui para uma pequena fala. Agradeço, em nome do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pela oportunidade de juntos estarmos aqui hoje, tratando de tema de elevada relevância. Nós, da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, esperamos muito, até de forma ansiosa, por esse dia. O dia em que poderíamos apresentar aos demais representantes do governo, a representação do setor e a sociedade brasileira o resultado desse inédito diagnóstico, que foi realizado por capacitada equipe de consultores do projeto Ouro Sem Mercúrio. O projeto Ouro Sem Mercúrio é fruto de um esforço coletivo, desenvolvido ao longo dos últimos anos, com a contribuição de diversos atores. Ao longo do dia, teremos a oportunidade de conhecer de forma detalhada os primeiros resultados desse trabalho. Gostaria de dizer que esse projeto é uma iniciativa conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e do Ministério de Minas e Energia, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, para apoiar o Brasil na elaboração de um plano de ação nacional para reduzir, se possível, eliminar o uso do mercúrio na extração do ouro. Esse projeto é um passo essencial para caminharmos em direção ao cumprimento de um importante compromisso brasileiro, a Convenção de Minamata. E eu não poderia seguir sem fazer importantes agradecimentos ao PNUMA e ao GEF, pelo protagonismo internacional para a defesa do meio ambiente e da saúde, respeitando as peculiaridades nacionais e se esforçando sempre pelo alinhamento dos trabalhos dos diversos estados com o propósito de cumprir as nobres convenções internacionais na área ambiental. Agradecimento à equipe de consultores da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia e ao NAP-USP, pelo árduo trabalho de pesquisa, pelos cuidados metodológicos e por permitir, por meio de seu trabalho, que a MAP brasileira seja melhor conhecida e, por isso mesmo, objeto de boas políticas públicas.
E, por fim, deixo meu agradecimento à equipe do MME, em especial ao Departamento de Desenvolvimento Sustentável, o de hoje e o de antes, pelos esforços para o andamento dos trabalhos e pela priorização dessa pauta relevante para o Brasil e para o mundo. Bem, depois de citar a relevância desse evento, de tantos parceiros, vamos nos ater à agenda do dia. O diagnóstico da MAP, que será apresentado aqui hoje, nos permitirá algo muito relevante: a construção de políticas públicas baseadas em evidências, com lastro na realidade socioeconômica brasileira. O Brasil cumprirá com o que foi pactuado na Convenção de Minamata em relação à MAP do Ouro. Nós buscaremos construir um sólido conjunto de políticas públicas que reforce os anseios das comunidades garimpeiras, a segurança das atividades econômicas e, imprescindivelmente, o desenvolvimento socioambiental com proteção ao meio ambiente. Os países signatários dessa convenção se propuseram a enfrentar problemas de saúde pública que resvalam em questões econômicas relevantes. Isso torna nossas decisões complexas, mas não nos afasta das convicções que nos norteiam. A saúde e o meio ambiente são bens inalienáveis. Garantida a saúde, nos termos da nossa Constituição, por meio de políticas públicas e socioeconômicas, que visem a redução do risco e de doença e de outros agravos. A mesma Constituição prevê que o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção socioeconômica dos garimpeiros. Frente aos dois comandos constitucionais, o que nos cabe, enquanto agentes promotores de políticas públicas, é garantir que essa atividade econômica relevante seja exercida de forma segura e sem o uso de substâncias que prejudiquem o garimpeiro, a comunidade e o meio ambiente. Por isso, é fundamental atuarmos para que seja possível a atividade garimpeira sem o uso do mercúrio. E, para isso, é essencial reafirmarmos os nossos compromissos. Nosso compromisso é desenvolver tecnologias alternativas e seguras. Nosso compromisso é com a formalização do setor. Nosso compromisso é estimular atividades legais em áreas permitidas. Nosso compromisso é ser parceiro dos órgãos que combatem a atividade ilegal. Nosso compromisso é com a atividade segura, sem o uso do mercúrio, para que sejam protegidas a saúde das populações e do meio ambiente. Nosso compromisso é com a abertura de novos mercados para a MAP brasileira, conectando-a com consumidores brasileiros de todo o mundo. A finalização do projeto Ouro Sem Mercúrio anuncia novas ações e a alçada de novos voos. A captação de novos recursos junto ao GEF pode viabilizar a construção de soluções para uma mineração... Opa, acho que pulou uma página, gente. Foi. Para uma mineração responsável, com potencial de ampliar o apoio e a ações estratégicas voltadas à redução do uso do mercúrio, com programas pilotos para testar novas tecnologias e a valorização das comunidades garimpeiras. Esse é o exemplo do programa Planet Gold, já implementado em diversos países, inclusive latino-americanos. Este programa pode nos apoiar nas ações para cumprir a Convenção de Minamata, trabalhando em parceria com governos, o setor privado e as comunidades de mineração artesanal e pequena escala, para melhorar significativamente as práticas de produção e o meio ambiente de trabalho de mineradores artesanais de pequena escala. Por meio do programa, podemos abrir um caminho para práticas de mineração de ouro em pequena escala mais limpas e eficientes que beneficiem a todos, da mina ao mercado. Mas, para além de buscarmos parcerias, vamos fazer nosso dever de casa. Recebemos da consultoria uma minuta de plano de ação. Essa minuta será objeto de grande debate dentro do governo, com representantes dos estados e com o setor interessado. Nosso objetivo é aprovar um plano nacional robusto, com um amplo rol de medidas, capaz de permitir a atividade econômica de forma responsável, livre das contaminações com mercúrio, mais formalizada e conectada com novos mercados nacionais e internacionais. Quanto à responsabilidade. Senhoras e senhores, eu convido todos aqui presentes a fazer parte dessa profunda mudança. Juntos, podemos construir políticas públicas eficazes e orientadas a bons resultados públicos. O MMS se orgulha de liderar esse debate.
Em breve, convidaremos os parceiros envolvidos para debate da minuta do Plano de Ação Nacional e construção conjunta desse novo tempo para Mapa de Ouro do Brasil. Desejo a todos um excelente dia de trabalho. Mais uma vez, muito obrigada. Convida-se agora para fazer uso da palavra o analista ambiental e chefe de serviço da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite e cumprimentar a Ana Paula Lima e do Ministério de Minas e Energia, cumprimentando a ela, eu cumprimento a todos da mesa e os demais presentes. Com muito interesse que nós do Ministério do Meio Ambiente participamos desse evento, porque esse panorama, né, do mercúrio no Brasil, ele, apesar de ser de uma agenda que a gente chama no Ministério de agenda invisível, né, porque a gente não vê essa poluição, ela tem um grande impacto na sociedade brasileira e a mineração, né, em pequena escala é apenas uma das facetas do emprego do mercúrio no Brasil, né, porque o mercúrio está presente na indústria. Nós, né, começando aqui, eu tenho 10 minutos apenas para falar, mas começando aqui para dar um panorama, né, eu trabalho na Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Então, é uma secretaria que trabalha com esses temas que são chamados de agenda invisível do Ministério, né, e que a gente conhece, né, cotidianamente como a poluição, né, e o mercúrio ele está presente em todas essas áreas. Então, desde os recursos hídricos, ela está presente nas áreas urbanas, nas áreas rurais. Então, é necessário que o governo federal como um todo, e em cooperação com estados, municípios e com agências internacionais, que a gente elabore um plano e também um plano de ação, né, no Brasil como um todo. Só a título de exemplo, hoje, o secretário nacional, né, Adalberto Maluf, e a diretora Tayane, a qual eu represento aqui, eles estão fazendo coleta de mercúrio na terra indígena Yanomami. E, além desse projeto que a gente tem de mensuração e de contaminação de mercúrio na terra indígena Yanomami, a gente também tem um projeto de ação na terra indígena Munduruku, Caiapó, e a gente tem cada vez mais trabalhado em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, com a FUNAI, com o IBAMA, porque, como a senhora Ana Paula falou, o primeiro passo, né, a ser feito é ter uma análise e ter os dados, né, para a gente fazer a política pública baseada em evidência. Então, esse panorama nacional de mineração artesanal e de pequena escala de ouro, ele vai ser de suma importância para a gente unir esforços e trabalhar conjunto para uma coisa que a nossa ministra Marina Silva sempre fala, né, que é fazer o mercúrio virar história, né? Ao falar isso, que fazer o mercúrio virar história, é que a gente consiga, num horizonte de curto prazo, conseguir não utilizar mais o mercúrio no Brasil, porque a contaminação que ele traz, a gente ainda não tem os elementos científicos para entendê-lo na sua totalidade, né? Então, o Departamento de Qualidade Ambiental, uma das funções nossa é trabalhar com a internalização da Convenção de Minamata, e a Convenção de Minamata ela já foi internalizada recentemente, né, há menos de 10 anos no Brasil. Então, é uma obrigação internacional, e mais do que uma obrigação internacional, é um ato soberano do Brasil de preservar, né, a qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. E eu fico muito feliz de participar, né, de um evento com o Ministério de Minas e Energia e com os demais ministérios, agências, e quando a gente também trabalha em conjunto, né, com os estados e municípios, porque é uma diretriz, né, e é uma palavra que a gente traz no Ministério, que o Ministério do Meio Ambiente ele
está comprometido com a preservação e conservação do meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, essas ações conjuntas, né, que envolvem toda a esplanada, toda a sociedade, ela ajuda a retirar um pouco a impressão que se tem do Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério que ele está apartado da esplanada, e o que não é verdade. Porque a defesa do meio ambiente, a defesa da vida como um todo, né, ela é de interesse de todo o governo nacional. Então, para finalizar a minha fala aqui, quando a gente fala da mineração de pequena escala, né, apesar desse nome, ela está no inventário de mercúrio, né, que a gente está atualizando agora no Ministério do Meio Ambiente. O último dado que a gente tem é de 2016. E a mineração de pequena escala está entre as 5 maiores agentes contaminadores de mercúrio, né, no Brasil como um todo. Então, o que nós, como governo federal, temos que fazer é levar esses subsídios para os pequenos garimpeiros, para os trabalhadores, né, não serem mais contaminados com mercúrio e não levarem essa contaminação mais para a população. Então, é um trabalho em conjunto muito difícil, mas que nós acreditamos que vai ser possível de ser feito e a gente conseguir tornar o mercúrio história, passado, e que essa contaminação que afeta povos indígenas, comunidades tradicionais, as periferias urbanas, em todos os momentos a gente está expostos, né, ao mercúrio, e a gente nem imagina, ao comer um pescado, a consumo de água. Então, estou aqui com muito interesse de acompanhar a apresentação dos trabalhos e queria colocar, em nome da ministra Marina Silva, do secretário Adalberto Maluf, da diretora Tayane Rezende, o Ministério do Meio Ambiente sempre à disposição para trabalhar em conjunto e que a gente consiga fazer o mercúrio virar passado. Muito obrigado. Pede-se agora a atenção de todos para a exibição do vídeo do representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, gerente de projetos químicos para a América Latina e Caribe, senhor Ramon Jiménez Galícia. Do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, agência implementadora deste projeto. Antes de mais nada, peço desculpas por não poder estar presentes pessoalmente neste importante evento, mas gostaria de deixar esta mensagem para compartilhar algumas palavras sobre o projeto. Hoje, após 3 anos de trabalho intenso e muitos esforços conjuntos, temos a grande satisfação de apresentar o Panorama Nacional de Mineração Artesanal e em pequena escala de ouro no Brasil, resultado do Plano de Ação Nacional que está sendo finalizado no âmbito deste projeto. Esse trabalho só foi possível graças à dedicação incansável dos colegas da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, agência executora do projeto, bem como de consultores e representantes de instituições nacionais e estaduais que colaboraram ativamente ao longo de toda a sua execução. Além disso, gostaria de destacar o papel fundamental desempenhado pelas associações de grupos mineiros de ouro que apoiaram a coleta de informações e o acesso às comunidades locais. Sem o envolvimento direto dessas associações, não teríamos conseguido reunir os dados apresentados hoje. Em especial, agradecemos a COGABEP, no estado do Mato Grosso, assim como a outras organizações e lideranças regionais que contribuíram significativamente para este processo. O projeto foi aprovado em janeiro de 2022 pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF, com um orçamento total de $1 milhão e tive início oficial em agosto do mesmo ano. Como muitos sabem, a situação do setor da MAPE no Brasil é complexa e bastante extensa. Por isso, desde o início, o projeto optou por focar em regiões
específicas que apresentassem condições favoráveis para a coleta de dados e realização das atividades de campo. Foi, sem dúvida, um grande desafio levantar as informações que serão apresentadas e discutidas hoje com vocês. Aproveito para agradecer especialmente o apoio das autoridades nacionais, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Saúde, que contribuíram para a coordenação e execução das atividades. Projetos como este só se tornam viáveis quando há uma boa articulação institucional e o engajamento real dos atores envolvidos. Reforço aqui o meu reconhecimento aos colegas que acompanharam ativamente todas as fases do projeto. Em especial, gostaria de agradecer aos professores Giorgio Di Tomi, Hassan Som, Diony Macedo, Osvaldo Menta, Carlos Henrique, Evita Santos, Elisângela Romanelli e tantos outros que, por falta de tempo, não consigo mencionar individualmente, mas que foram igualmente essenciais para o sucesso do projeto. Espero que a sessão de hoje seja muito produtiva, que os resultados apresentados sirvam como base para futuras ações concretas no setor e que possamos continuar colaborando para o fortalecimento de práticas mais sustentáveis, seguras e livres de mercúrio no Brasil. Lembro também que todas as informações do projeto estão disponíveis no site oficial ourosemmercurio.com.br. Muito obrigado pelo tempo de vocês e desejo um excelente evento. Convida-se agora o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, senhor Mauro Henrique Moreira Souza, para fazer uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Satisfação estar aqui presente. Cumprimento aqui os colegas de bancada, especialmente a nossa secretária nacional, representando o Ministério de Minas e Energia, o colega que representa aqui o Ministério do Meio Ambiente, o Gilson e a Ana Beatriz, e um abraço à doutora Diony, minha chegada de muito tempo. Gente, assim, digamos que passados aí mais de meio milênio em que a exploração de ouro se iniciou nas Américas, nós continuamos discutindo o ouro e numa intensidade muito maior do que talvez aquela época em que não se tinha sequer comunicação adequada. É importante, eu fico satisfeito que a gente está chegando num ponto em que trabalhos eminentemente técnicos, com uma apuração muito importante, a contribuição de várias entidades, várias pessoas, e foram mencionados alguns nomes aqui, eu quero louvar o empenho de cada um deles, né? O Ministério de Minas e Energia, o PNUMA, o GEF, por essa iniciativa. Nós precisamos realmente enfrentar as nossas mazelas, enfrentar os nossos tabus e temos que ir em frente. Aqui tem representantes do setor, temos representantes do setor privado e do poder público. E essa conjunção de esforços, essa partilha de conhecimentos, onde trazer frutos interessantes para o país e para o mundo. Falando em mundo, recentemente tivemos uma reunião com o Conselho Mundial do Ouro. Há uma preocupação muito grande com relação ao que ocorre na mineração em pequena escala no mundo todo, né, nos países em que a praticam, e é importante que nós estejamos engajados nas soluções para isso. A questão do mercúrio é uma das facetas dos vários problemas que temos nessa categoria de mineração. E eu gosto sempre de lembrar que em algumas abordagens, e nós usamos não só aqui do Brasil, mas especialmente fora do Brasil, a mineração em pequena escala,
mineração artesanal, né? Tem expressão até em inglês para designar, mas eu continuo firme de que a nossa expressão ela deve continuar sendo vista como uma expressão nacional e a expressão até de uma cultura, de uma atividade econômica importante, tá? O garimpo, ele etimologicamente ele vem da expressão grimpa, que era a prática do Brasil colonial de buscar ouro e outras substâncias preciosas nos cumes das montanhas, né, dos morros, que se chamam grimpas, e daí derivou a expressão garimpo, e daí garimpeiro, garimpagem, e vem daí. Então acho que ela é muito nacional e é muito específica nossa, eu acho que a gente precisa preservar. E a gente ouve inúmeras vezes várias pessoas e até autoridades que atribuem um aspecto negativo ao garimpo, como se ele tivesse que ser banido, tivesse que ser execrado. Acho que a gente precisa realmente reforçar que é uma expressão que traduz uma atividade importante, uma atividade econômica que tem um aspecto social que deve ser observado e até cultural, como eu falei anteriormente. Tá? Então é importante a gente estar aqui discutindo e sendo brindado com um trabalho técnico que vai ser apresentado ao longo do dia, para que a gente tenha um conhecimento maior e a dimensão desse desafio que é não só eventualmente, eu digo eventualmente porque a gente não pode ter uma pretensão tão ampla, né, de banir o mercúrio como um todo, mas também precisamos buscar banir uma série de outros ilícitos, outras atividades que concorrem no ambiente do garimpo, especialmente na nossa Amazônia, né? Agora, recentemente, tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já transitou em julgado, em duas ADINs, 7273 e a 7345, em que se discutia basicamente a aplicação do princípio da boa-fé na aquisição inicial do ouro oriundo de lavra garimpeira. Eu creio que tenha sido o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, que cunhou, ou pelo menos se apropriou de uma expressão que ele chamou de narcogarimpo, né? Dando mais uma nódoa para a garimpagem, né? E de fato, boa parte das nossas áreas em que há ocorrência de garimpo estão tomadas por uma série de outros ilícitos penais, né? Desde o tráfico de drogas, desde o desmatamento e uma série de outras questões que afligem, e dar esse passo com relação ao mercúrio, e nós somos, já foi dito aqui, signatários da Convenção de Minamata, precisamos executá-la, não basta apenas ser signatário e internalizá-la no país, a gente tem que fazer com que ela tenha concretude e efetividade. Eu acho que esse seminário aqui, ele é um passo fundamental para que a gente consiga descortinar como poderemos lidar com essa grande questão. Então, nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal, e aí é um desafio até premente para nós, ele diz claramente que as instituições públicas, e ele nomina algumas, mas especialmente a Casa da Moeda e a Agência Nacional de Mineração, precisam adotar medidas para coibir a atividade irregular da mineração em pequena escala, do garimpo no país. E mais, independentemente de lei. Nós sabemos que tem um projeto de lei, aliás, tem vários projetos de lei, mas um que foi apresentado pelo governo federal quando da eclosão do problema com os Yanomamis, e esse projeto está na Câmara dos Deputados, não tem andado com a celeridade que gostaríamos, e eu acho que esse cuidado o Supremo teve, e na semana passada, só para noticiar a vocês, tive uma reunião muito produtiva com o pessoal da Estratégia Nacional de Combate
a lavagem de dinheiro, o ouro. Nós precisamos perseguir isso, que é uma das formas de lidar com as ilicitudes que acontecem ali. Obviamente também, se conseguirmos rastrear a cadeia também da distribuição do mercúrio, de como ele entra no país, nós vamos dar um passo significativo para começar a trabalhar as medidas adequadas para equalizar essa situação toda, garantir uma atividade econômica que é importante para o país, e nós temos que nos mostrar não só para a sociedade brasileira, mas para o mundo, que nós temos a capacidade de produzir de forma adequada, dialogando com a questão do meio ambiente, com a questão humana que está presente ali, social, e mostrar para o mundo que nós temos essa capacidade. Então, acho que nós precisamos, de fato, unir esforços, garantir que esse conhecimento técnico ele seja compartilhado e seja traduzido em ações efetivas para que a gente possa dar passos cada vez mais significativos no sentido de trazer uma atividade econômica de um modo adequado, de um modo economicamente e ambientalmente viável e sustentável, para que essa atividade seja vista de um ponto com um olhar mais adequado e não negativo. Acho que é um papel que todos nós, sociedade, instituições envolvidas, o setor produtivo e nós do Estado brasileiro, temos que colocar todo o aparato do Estado para garantir que essa atividade seja feita da forma mais adequada possível, com uma regulação adequada, e é papel da Agência Nacional de Mineração fazer essa regulação. Recentemente tivemos uma iniciativa, temos todo um processo de regulação nova para a PLG, a permissão de lavra garimpeira, mas diante do quadro que está, eu solicitei a nossa área, e o Luiz Mauro é um dos coordenadores, colega nosso lá da agência, dessa agenda regulatória, mas nós extraímos dali aquilo que entendemos que era fundamental e premente naquele momento. Fizemos uma alteração pontual na nossa regulação para limitar, por exemplo, para pessoas físicas até 50 hectares e para cooperativas até 1.000 hectares. Isso é uma das coisas. As outras, incluir no rol de minerais garimpáveis outros tantos, para além daquilo que já estava previsto na Lei 7.805, que já dava esse espaço para que a agência, ou então DNPM e agora a agência, pudesse ampliar esse rol, e nós o fizemos. Mas isso não esgotou todo o processo de regulação que nós pretendemos trazer a lume até o final deste ano, uma regulação muito mais robusta, muito mais ampla, que deve dar conta de muitos outros aspectos sobre a permissão de lavra garimpeira. Então, gente, eu espero que nós tenhamos um dia muito produtivo. Agradeço a oportunidade, parabenizo a todos que se envolveram, estão se envolvendo nessa jornada que seja exitosa. Muito obrigado. E, neste momento, faz uso da palavra a diretora da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, senhora Ana Beatriz Tagawa. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas daqui presentes. Alô? Bom, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, também os meus colegas da mesa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para compor essa mesa e também a escolha da FDTE para a realização desse projeto através do NAP Mineração da USP.
Bom, a FDTE é uma fundação sem fins lucrativos que apoia a Escola Politécnica e também a outras unidades da Universidade de São Paulo. Ela foi instituída em 1972 com a missão de transferir o conhecimento acadêmico, né, que fica na universidade, para a sociedade. Né? Ao longo desses 50 anos, a FDTE já realizou mais de 2.500 projetos, pioneiros e inovadores, incluindo o primeiro computador genuinamente brasileiro que foi desenvolvido para a Marinha do Brasil. Né? E como fundação de apoio, a FDTE tem sido o principal canal de transferência deste conhecimento, da tecnologia que fica na escola, para a sociedade, viabilizando também investimentos em projetos e pesquisas de grande relevância. Atualmente, a FDTE conduz 400 projetos ativos, né, dos quais 80% são projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo iniciativas significativas na área de mineração. A Fundação mantém convênio com os principais órgãos de fomento do Brasil, FAPESP, FUNEP, CNPq, além de parcerias também internacionais. Né? Bom, eu gostaria de falar da importância do projeto para a FDTE, que ele alinha-se às vocações institucionais da FDTE e também contribui para a renovação, para a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais. E a importância da FDTE para o projeto, né, seria a experiência consolidada da gestão técnica administrativa dos projetos que demandam essa expertise acadêmica. Né? E, por fim, eu gostaria de dizer que o prazo do projeto foi rigorosamente cumprido, que todas as atividades e entregas previstas foram realizadas com sucesso, que o orçamento foi utilizado de forma adequada e transparente. E, por fim, a FDTE vai continuar a manter a página do projeto ativa por mais um ano. Muito obrigada. Ouve-se, neste momento, o coordenador de ramos do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, senhor Gilson Gomes Cambuim. Em nome da Ana, cumprimento meus colegas de mesa. Em nome da Johnny, cumprimento todos os presentes. Quero também agradecer a oportunidade do cooperativismo mineral poder se fazer presente nesse momento tão importante para o nosso setor, para o nosso segmento. Bom, a OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Ela atua diretamente com o cooperativismo, não específico do mineral, mas de todos os outros segmentos. Eu estou aqui representando o cooperativismo mineral brasileiro. E hoje a gente tem cerca de 86 cooperativas filiadas ao sistema OCB exclusivamente do segmento mineral, que compõe a chamada MAP, que é o que a gente está falando nesse exato momento aqui. E são mais de 40 mil garimpeiros diretamente ligados a essas cooperativas. Né? Então, a gente tem uma importância muito grande na questão da organização da MAP, por questão da praticidade que isso traz para a atividade, compor com corpo técnico, com orientação, com a construção. Algo muito relevante que a gente gosta de pontuar nesse exato momento, e principalmente para os órgãos presentes, é que quando a gente fala de garimpo, muitas vezes o pessoal assemelha com a extração ilegal. E isso há uma diferença muito grande. Porque quando a gente vai criar políticas públicas, quando a gente vai criar normas, quando a gente vai fazer regulamentação, a gente percebe, nós que somos do setor, que atuamos, percebemos que muitas dessas regulamentações, dessas situações, são criadas com o intuito de combater a extração ilegal. Só que, na realidade, ele estaria impactando diretamente a atividade garimpeira. Então, a atividade garimpeira ela possui o título minerário, que é chamado Permissão de Lavra Garimpeira, e a licença ambiental. Por que a gente
está citando a esse ponto. Como a gente tem colega no Ministério de Meio Ambiente, a questão é que hoje a gente tem as extrações ilegais ocorrendo dentro da área indígena, como ele falou, a parte da contaminação, de poluição e tudo mais. E essa sim, a gente tem que trabalhar com rigores para a gente poder, no caso, avançar ainda mais e mostrar o trabalho que o Brasil vem atendendo atualmente, que é cumprir o protocolo internacional de Minamata, desde a questão do uso controlado de mercúrio, quanto à possível eliminação, que é uma das iniciativas que as cooperativas atualmente vêm promovendo nesse cenário. Com isso, aumenta a relevância da OCB nesse cenário do cooperativismo mineral. Hoje a OCB ela já desenvolveu um trabalho, inclusive com o NAP, que atuou com a questão aqui do projeto, do ouro sem mercúrio, que começa a iniciar a parte de capacitação. O nosso segmento avançou significativamente nos últimos anos, mas com poucas iniciativas, capacitação e tudo mais de forma externa. Então, é um setor da mineração de forma geral, e isso eu não limito apenas a MAP, a mineração artesanal em pequena escala, mas todo o nosso setor da mineração precisa de linhas de crédito, precisa de incentivos. São há anos que a gente vem debatendo isso e soma muito para os avanços, assim como aconteceu com a nossa agricultura familiar e outros setores econômicos, né? A OCB, as cooperativas que estão ligadas ao sistema OCB, elas têm um portal chamado Capacita Coop, onde traz para ela diversas capacitações voltadas à parte de gestão, voltada à parte de organização. E isso atende às regiões remotas onde os garimpos estão atualmente instalados, que são regiões, quem conhece o bioma amazônico aí, sabe a dificuldade que a gente enfrenta de logística, do braço, às vezes, do Estado lá atuando, e é o cooperativismo que muitas vezes consegue suprir, às vezes, essas demandas. O Plano Nacional do Ouro Sem Mercúrio, ele traz para nós do segmento um crescimento muito grande, não só na prática do dia a dia, mas também para a gente poder ampliar todo esse trabalho que as cooperativas vêm fazendo com o meio ambiente, de recuperação de áreas, de cuidado com pessoas. Na janela internacional, o Brasil vai poder ter a oportunidade, com esse plano e com os trabalhos que vem fazendo, mostrar as boas práticas que hoje ele vem construindo, como o projeto teve a oportunidade de visitar algumas cooperativas, de ver diversas iniciativas que as cooperativas estão trabalhando para, alguns casos, inclusive já fazer a eliminação do mercúrio. Para quem não conhece, parece ser algo muito simples e muito fácil. Poxa, é só tirar e parar de usar o mercúrio. Não é tão simples e tão fácil, porque o mercúrio ele é um produto que ele é prático, ele é ágil, ele é eficiente. E ele, até há pouco tempo, ele tinha custo-benefício viável com outras tecnologias. E aqui no decorrer desse evento, a gente vai ver as dezenas de técnicas, de metodologias e de tentativas e de oportunidades para a gente tentar fazer essa eliminação. Só que em alguns casos desses, a gente vai precisar do apoio do governo, das instituições, para que a gente possa ter linhas de crédito para alguns casos de aquisição de tecnologia. Nós vamos precisar ter capacitação em certas regiões para o uso dessas tecnologias e, principalmente, como o Dr. Mauro falou, a parte da rastreabilidade, de mostrar para o mundo lá fora, com transparência, o que de fato
a atividade garimpeira de ouro da IAMAP estão fazendo e como que está ocorrendo. Então, a rastreabilidade vai trazer a segurança de que todo esse nosso trabalho, todo esse nosso investimento, toda essa nossa dedicação não está sendo contaminada com alguns procedimentos equivocados da extração ilegal. O narcogarimpo, né, que estavam falando, que na realidade, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Dentro de área indígena, dentro desses lugares, nunca ocorreu garimpo. Lá o que ocorre é uma extração ilegal. A gente pode ter garimpo irregular, que é às vezes aquele que fez um requerimento de uma permissão de lavra garimpeira e às vezes não concluiu, ali tem uma irregularidade. Agora, garimpo ilegal não. Existe extração ilegal. Assim como não existe mineração ilegal. Então, essa é a imagem que o Brasil, com esse plano, vai conseguir mostrar e diferenciar o joio do trigo, que é um setor que atende pessoas em regiões remotas, em situações de vulnerabilidade, realiza distribuição de renda justa e, através do cooperativismo, realiza uma gestão responsável e comprometida com o meio ambiente. Então, da nossa parte, fica aqui, em nome de todo o setor, de todo o segmento, o nosso agradecimento a cada instituição que se dedicou nesse plano, que se dedica nessas ações e que está trabalhando nessas ações para que a gente possa ter uma política pública justa e que atenda de fato ao setor. Meu muito obrigado a todos. Fazer um arremate, fugir do script. Primeiro, agradecer novamente ao Mauro, ao Gregório, à Ana e ao Gilson pela presença aqui. Acho que todos trouxeram perspectivas, um panorama dentro, para a gente entrar no nosso panorama, muito importantes. E, acima de tudo, a importância da gente fechar o ciclo, né, de ações públicas em relação ao tema. O panorama é o primeiro passo para que a gente consiga atuar com um pouco mais de precisão e focalizado onde nós temos que centrar nossos esforços. Sabemos que a administração pública é muito pequena diante das necessidades, né? A sensação, às vezes, de que enxugamos gelo, né? Então, esse tipo de insumo é um insumo que vai fazer com que a gente consiga focalizar melhor nosso material, especialmente material humano, né? Para que a gente consiga fazer um enfrentamento adequado dos desafios que a gente tem. Então, primeiro passo, num plano muito maior, né, eu acho que a gente ter a vinda do projeto de lei, né, que se concretize de rastreabilidade, é isso mesmo, inclusive é uma forma, o que muitos veem como um aspecto negativo, eu vejo como sendo o reconhecimento do trabalho de quem busca um alinhamento com as práticas lícitas, né, a possibilidade, inclusive, de que a gente consiga agregar valor econômico a esse produto, né, um diferenciado. E, acima de tudo, a importância para que a gente consiga avançar na agenda de redução e eliminação do mercúrio, e o Gilson colocou muito bem isso aqui, do apoio, especialmente, né, do Ministério do Meio Ambiente, dentro dessa pauta, dos outros ministérios, do Ministério da Saúde. Às vezes, a gente, dentro do Ministério de Minas e Energia, né, a gente é nosso assunto, né, a gente quer que avance, e a gente fica sempre na posição de suspeito. Né? Então, assim, o apoio, essa integração dos outros ministérios, para nós, é muito benquista. E é a chave, a gente vê a chave do sucesso. A gente não vai conseguir realmente dar alcance aos esforços que têm sido feitos, muitas vezes, eu diria majoritariamente, sozinho. O setor hoje trabalha sozinho nessa agenda. A gente está vindo com um instrumento de planejamento, mas os avanços que a gente está tendo nas cooperativas que hoje conseguem desenvolver técnicas e metodologias sem uso de mercúrio, está sozinho, porque o Estado brasileiro não se dispõe hoje a fazer um enfrentamento adequado dessa pauta.
né? Foi o que o Mauro trouxe. Às vezes nós temos mitos e tabus, né? O que a gente gostaria aqui, enquanto Ministério, hoje, era de conseguir institucionalizar, né, esse apoio, né, ao caminho de quem quer hoje buscar o melhor caminho. Então, esse é um primeiro passo. A ação é integrada, né? Por isso eu reitero o agradecimento aos colegas que estão comigo compondo a mesa, em especial aos que estão aqui hoje nos ouvindo, porque a nossa expectativa é de que esse trabalho ecoe, né, e que ele seja insumo para muita discussão, e que ele seja insumo para um nivelamento de informações, para que ele seja um insumo de muitas políticas públicas de qualidade, em especial para o enfrentamento severo do ilícito e o apoio certeiro e focalizado das boas práticas, né? Por fim, em breve, a Secretaria deve estar lançando em consulta pública um conjunto de diretrizes, nacionais para mineração responsável, e nós gostaríamos de contar com o apoio de vocês nessa consulta pública. A gente vai trazer uma série de temas, inclusive temas que perpassam a mineração artesanal em pequena escala, então tanto a mineração industrial quanto a mineração artesanal em pequena escala, garimpo, né, que é o nosso grande desafio, buscar trazer uma política que contemple o setor mineral por inteiro, porque a gente sabe que, por essência, é heterogêneo, né? Então, os processos são heterogêneos, os atores são de porte diferente, com governanças distintas. Então, vai ser muito importante para nós poder contar com a contribuição de vocês, em especial dos colegas do setor público. Tá? Não vou mais me alongar mais. Ok. E antes de desfazermos a mesa de abertura, os nossos convidados gostariam de demonstrar seu compromisso de parceria para a construção de uma MAP de ouro mais responsável e sustentável, oferecendo uma representação artística da atividade feita, utilizando seu maior símbolo, a bateia. Essa obra de arte foi confeccionada por uma artista garimpeira de Tucumã, estado do Pará, a senhora Raquel Oliveira. É convidado agora o senhor Fernando Lucas Tavares da Silva, presidente da Federação das Cooperativas dos Garimpeiros do Pará, FECOGAP, para fazer a entrega do presente ao Ministério de Minas e Energia, aqui representado pela Secretária Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, a senhora Ana Paula Lima Vieira Bittencourt. Por gentileza. Ok, obrigado. E é convidado agora o senhor Gilson Gomes Camboim, presidente da Federação das Cooperativas Minerais de Mato Grosso, FECOMIN, para fazer a entrega do presente para a Agência Nacional de Mineração. Aqui representada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, senhor Mauro Henrique Moreira Souza. Senhoras e senhores, momento da foto oficial, já devidamente... Opa, obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada, então, esta cerimônia de abertura. Convidamos os participantes da mesa para uma foto, agora a foto de toda a mesa, para registro do evento. Por gentileza, mais uma vez, repórteres fotográficos a postos. Após esse momento de foto oficial, logo após, todos estão convidados para uma experiência gastronômica fora do auditório ou um interlude cafeeiro de 15 minutos, tá bom? Para darmos sequência ao nosso seminário dentro de 15 minutos. Obrigado a todos. Ok? Bom dia a todos. Espero que tenham voltado animados, né, depois dessa primeira parte tão emocionante que tivemos, né, com os discursos de todas as autoridades. Agora podemos ficar um pouquinho mais descontraídos.
até porque eu vou ter que correr um pouquinho a nossa apresentação para a gente cumprir o horário. Então, vamos fazer um 2 em 1 aqui, 2 apresentações em sequência, né? E espero que todos estejam bastante atentos, porque é muita coisa que nós temos que ver aqui hoje. Muito bem. O nosso panorama começa com esse volume introdutório que vai explicar exatamente o que é o projeto, vai apresentar as suas características, vai falar sobre os princípios que orientaram o nosso trabalho, a metodologia geral e os indicadores de desempenho que nós alcançamos ao longo desses 2 anos. Né? Isso passa, claro, pela descrição de todos os aspectos do projeto, o método e os componentes que depois fazem o conjunto da obra, do trabalho que foi produzido. Bom, inicialmente, queria relembrar a todos, né, porque temos muitas pessoas que ainda não decoraram isso, mas, enfim, esse projeto é um projeto conjunto, patrocinado pelo Fundo Global do Meio Ambiente, o GEF, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que possui a execução pela FDTE, com coordenação técnica do NAP Mineração da USP, e que possui o patrocínio e apoio e incentivo do Ministério de Minas e Energia. E aqui já quero fazer um grande agradecimento pela honra que nos foi dada de desenvolver esse trabalho. Quero dizer ao GEF que o recurso de alto montante que foi investido nesse projeto vai produzir efeitos para muito além do escopo que foi definido, que é a questão do mercúrio, e resultou num produto que esperamos seja muito importante para uma comunidade tradicional do Brasil, que é o garimpo, são os garimpeiros. Quero agradecer especialmente ao PNUMA, porque o impacto positivo desse projeto, em termos de meio ambiente, vai muito além da questão do mercúrio. As informações que nós produzimos, conseguimos recolher, vão permitir que a atividade garimpeira avance em outras questões ambientais significativas para o Brasil, e vou falar disso à tarde, que vão produzir um resultado positivo muito melhor do que o esperado. E gostaria, sobretudo, de agradecer ao Ministério de Minas e Energia, que teve a iniciativa de ir buscar esse projeto junto ao PNUMA, que nos apoiou não apenas nos últimos anos, com a maravilhosa equipe do Ministério que nos recebe como uma família, mas que desde o princípio batalhou por esse projeto, que incentivou, que foi atrás e assim liderou o Brasil no cumprimento dessa obrigação internacional e principalmente nessa missão de pátria que nós temos aqui hoje. Então, faço agradecimento pela equipe do projeto e repito, foi uma honra trabalhar com vocês todos. Muito bem. Esse projeto, como eu disse, na verdade começou lá em 2013, quando o Brasil, né, posso me orgulhar de dizer que o nosso país trabalhou intensivamente na construção da Convenção de Minamata, desde as discussões havidas na década anterior, na verdade, a questão da mineração artesanal em pequena escala, ou o garimpo, foi sempre pontuada pelo país, sempre foi uma das principais preocupações. O processo de internalização dessa convenção foi particularmente rápido no contexto brasileiro e segue uma sequência lógica e imediata, que vai culminar com o nosso projeto, que enfrentou, na sua fase, né, o Brasil notificou que a mineração artesanal em pequena escala era relevante no seu território, ou seja, assumiu pública e internacionalmente a obrigação de produzir um plano de ação nacional, fez esse comunicado ao final de 2019. E naquela época, este projeto já estava pronto, já estava planejado, já estava desenhado. Infelizmente, como vocês sabem, a pandemia de Covid atrasou um pouquinho os trâmites de início do projeto, mas ainda assim, no primeiro momento, né, volto a dizer, o Ministério agiu e a gente conseguiu iniciar esse projeto já em 2022,
e estou feliz e orgulhoso em dizer que nós cumprimos o cronograma e estamos entregando os produtos necessários no prazo previsto. Muito bem, o que nós encontramos quando iniciamos essa jornada, esse pequeno trecho dentro da grande jornada da mineração artesanal em pequena escala do Brasil? Nós encontramos uma grande carência de dados oficiais. O último censo garimpeiro, um excelente trabalho, diga-se de passagem, data de 1993. Ou seja, vejo aqui pelos rostos que talvez tenhamos algumas pessoas presentes que são posteriores a esse último censo. E que nós tínhamos? Nós tínhamos lacunas importantes, como saber como era o mercado do mercúrio, qual é a dimensão disso, como é feito, por onde vem o mercúrio. Informações desencontradas, perdidas, não organizadas. Quais eram efetivamente as quantidades usadas e emitidas de mercúrio na atividade? Nós tínhamos estudos esparsos, pontuais, que talvez não refletissem a melhor panorama para o país. Também não temos, ou não tínhamos naquele momento, uma real noção da produção de ouro pela MAP. Ainda não dispomos de mecanismos muito precisos, mas posso dizer que hoje nós já temos uma visão melhor. E, principalmente, já que estamos também tratando aqui de um projeto ambiental, nós não tínhamos uma exata noção do impacto ambiental efetivo da atividade e o tamanho da sua degradação ambiental. O que nós tínhamos eram informações contraditórias e algumas narrativas com viés político. Nós não tínhamos uma visão da realidade. Nós não tínhamos uma foto da atividade. Pelas Nações Unidas, são os direitos humanos. E a nossa abordagem, é claro, parte sempre dos direitos humanos. E vários dos direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos estão presentes aqui. Cito, com ênfase, o direito à igual proteção da lei. Ou seja, a igual proteção pela administração pública para todos os cidadãos desse país, tanto aqueles que são impactados negativamente por determinada atividade econômica, quanto principalmente aqueles que desenvolvem essa atividade e precisam receber apoio para atender às expectativas do nosso país. Bom, outro princípio que nós nunca podemos esquecer e que moldou as nossas atividades é o princípio do não abandono. Aquela promessa que diz que nenhum de nós vai deixar alguém para trás, ninguém será deixado para trás. E nós vamos ter uma ênfase especial naqueles que estão mais atrasados, naqueles que precisam melhorar mais para atingir o que a sociedade brasileira deseja hoje. Esses é que precisam de apoio. Eles não podem ser excluídos do processo, não podem ser marginalizados. Eles têm que ser trazidos para o seio da sociedade. E isso se adequa perfeitamente à noção brasileira arraigada de justa distribuição dos ônus e bônus do desenvolvimento. E eu queria destacar alguns aspectos, algumas definições jurídicas que são importantes de nós termos em mente, porque há muita confusão disso quando falamos em termos de garimpo. O que é legal? O que é lícito? Enfim, legal é tudo aquilo que se faz em conformidade com a lei. A lei tem um determinado conjunto de regras. Quando você atende todas as regras, você é legal. Se você não atende uma das regras, normalmente se diz que você é ilegal. Uma visão bastante maniqueísta, bastante determinada, que ou você é perfeito ou você é ilegal. Não é bem assim que as coisas funcionam nesse projeto.
Este projeto trabalha com o conceito de licitude. O que é uma coisa lícita? No Brasil, um Estado democrático de direito que estabelece na sua Constituição que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. O que é lícito é aquilo tudo que a lei não proíbe. Então, resgatando o conceito que foi trazido aqui na mesa de abertura, né, nós temos uma atividade ilícita chamada extração ilegal, mas extração ilícita de minérios, que é realizada em locais que são terminantemente proibidos, por exemplo, reservas indígenas e unidades de conservação de proteção integral. Ok? Agora, se a lei não proíbe, é lícito, e nós temos que trabalhar para que, além de lícito, seja plenamente conforme com a lei. Porque aquilo que não está de acordo com a lei, não cumpre o regulamento, não é necessariamente ilegal, é desconforme. Nós não podemos condenar aqueles que estão no caminho de atendimento da lei. Aqueles que estão se esforçando para chegar na completude do que a norma prevê. Então, temos que ter essa ideia de conformidade para estar adequado ao apoio necessário para o fim dessas jornadas individuais que nós temos pela frente. E sim, o que é informal, que é um termo que usamos muito no trabalho, informal é aquilo que não está com o devido registro. Você está praticando uma atividade lícita, muitas vezes até dentro das normas de legalidade, mas você não está registrado. Logo, você é informal. Ok? E eu queria lembrar uma coisa para vocês. Quando a lei fala em lei, quando eu falo em lei, é lei em sentido estrito. Aquilo que é produzido pelo nosso Congresso Nacional. Não são as normas infralegais, que são regulamentos da lei. No Brasil, por força da Constituição, o que estabelece ou restringe direitos é apenas e tão somente a lei. Muito bem. No primeiro volume, nós descrevemos detalhadamente cada um dos princípios que orientam esse projeto. Mas quero relembrar aqui, sinteticamente, alguns deles, os principais. Então, o projeto trabalhou sempre com uma visão de formalização integrativa. Isso significa o quê? Resgate da cidadania, resgate dos direitos cidadãos de uma importante parcela da nossa população que desenvolve atividade garimpeira ou está diretamente relacionado com a atividade garimpeira. Não esqueçamos que, quando falamos de garimpo, nós não estamos falando de pessoas avulsas, nós estamos falando de famílias. Nós estamos falando de cidades, vilas, assentamentos urbanos que dependem direta e unicamente, às vezes, da atividade. Nosso projeto também se voltou ao respeito à cultura garimpeira. Ninguém dentro do projeto tinha a pretensão de ir a campo e dizer: olha, vocês que usam roda desde o início dos tempos, uma roda funciona assim, o fogo se acende assim. Não é assim que você engaja pessoas. Você engaja pessoas com respeito, com trabalho conjunto, com compreensão. E exatamente isso, o respeito parte do conhecimento, da compreensão. Nesse cenário, um ponto muitíssimo importante no nosso projeto foi a desestigmatização. Acho que não preciso me aprofundar aqui na questão de como é a imagem do garimpeiro hoje diante da opinião pública normal do Brasil, geral do Brasil. Infelizmente, nós enfrentamos um momento em que, por algumas falhas de informação, nós não temos, como sociedade brasileira, uma visão clara do setor garimpeiro. Nós fazemos confusão entre as pessoas que desenvolvem uma atividade ilícita com crime organizado ou narco-garimpo, como foi mencionado. E nós temos, sim, que separar o joio e o trigo do trigo, e isso é desestigmatização. E, claro, também o projeto é focado
orientado pela proteção dos dados confidenciais e das fontes, por isso vocês não vão encontrar o nome de ninguém nos trabalhos, não vão encontrar a lista de cooperativas que nós visitamos, não vão encontrar fotos, muitas fotos das pessoas que nós visitamos, e certamente, né, enfim, né, confidencialidade e proteção das pessoas é algo que assegurou o nosso trabalho, que garantiu para todas as pessoas que, de coração aberto, nos prestaram informações, confessaram suas dificuldades, seus problemas, garantiu que essas pessoas não sofram uma retaliação ou perseguição por ter sido colaborativas, ter sido sinceras conosco. Bom, também é evidente que esse projeto buscou soluções progressivas e factíveis para a mudança. Não se faz mudança com sonhos, se faz mudanças com coisas práticas que possam ser realizadas. E, sem dúvida, nós tivemos um foco muito especial na equidade de gênero e no empoderamento feminino. E aqui nós temos muitos exemplos de como a atividade garimpeira pode ser inclusiva, com várias líderes garimpeiras aqui sentadas, né, nos apoiando, nos orientando, inclusive, porque, sim, as mulheres moldam a sociedade e nós fazemos o que elas determinam, não é, Gilson? Ok. Estamos de acordo com isso. Muito bem. Bom, é importante dizer que o nosso trabalho, por ser um trabalho de uma instituição independente, nós não estamos subordinados à administração pública, nós temos uma visão de fora da administração pública e nós seguimos os preceitos de um bom trabalho técnico-científico. Nós fomos objetivos, nós fomos impessoais, nós fomos imparciais, mas nós também fomos críticos. Então, desde já, eu peço às diversas instituições que estão aqui presentes eventuais desculpas antecipadas por eventuais passagens que possam existir no trabalho, que possam ser desconfortáveis ou até mesmo consideradas injustas. Veja, são visões dos nossos consultores contratados para apontar problemas, apontar não apenas desafios, mas apontar aquilo que poderia ser diferente, que no entendimento do consultor não está de acordo com o que melhor poderia ser feito. Então, críticas foram apresentadas, é um trabalho crítico, e esperamos que essas críticas sejam construtivas e não sejam encaradas como uma ofensa ou algo assim. Longe disso, por favor. A intenção da equipe sempre foi apontar aquilo que talvez não esteja sendo visto e que precisa de uma atenção especial, ou para mudar, ou para justificar. Ok? Como eu disse, as opiniões expressas nesse trabalho não são necessariamente opiniões dos nossos patrocinadores, implementadores, não são opiniões sequer da fundação que nos deu suporte. Qualquer absurdo que tenha escrito ali não é culpa do Ministério de Minas e Energia, não é culpa do PNUMA, é responsabilidade dos respectivos consultores que, de boa fé, colocaram a sua opinião. E, infelizmente, desde a Torre de Babel, nós temos essa dificuldade de comunicar ideias. A gente fala uma coisa, é mal entendido, não é isso que... Volto a dizer, desculpas antecipadas por qualquer passagem que possa ser entendida como uma ofensa. Não é. Ok? Bom, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos de uma maneira bastante informal, bastante amigável nesse trabalho, porque estamos trabalhando uma questão sensível, no momento sensível, com comunidades sensibilizadas. Ok? Então, nós novamente agradecemos, porque desde a nossa logomarca, que foi uma gentil doação da comunidade garimpeira, e eu acho ela linda, muito obrigado por ter nos fornecido a logomarca do projeto. Nós trabalhamos com um trajar neutro,
para que não houvesse nenhuma confusão, de que era fiscalização, de que era... enfim, nós queríamos uma abordagem bastante imparcial, bastante tranquila, né? Criamos um programa de imagem próprio, né? Para poder aproximar os nossos pesquisadores de campo do nosso público-alvo. Nós partimos também do princípio de primeiro informar o que estávamos fazendo lá, inclusive com produção de material próprio para essa informação, para depois iniciarmos as perguntas. Volto a dizer, sempre assegurando o sigilo e proteção das fontes. Ok? Muito bem. E aonde fomos a campo? Nós, durante o projeto, nós identificamos ou delimitamos, por nosso critério, 16 zonas garimpeiras existentes no Brasil. E nós visitamos as 10 principais delas. E cobrimos os estados do Mato Grosso, de Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins também. E não fomos em todos os locais onde existe mineração artesanal no Brasil, isso é importante dizer, existem outros locais que ocorrem, por exemplo, Roraima, que está aqui presente. Por que não fomos a Roraima? Já peço desculpas aos garimpeiros de Roraima. Não fomos a Roraima porque vocês devem recordar que era um momento bastante sensível e, infelizmente, a gente preferiu não criar polêmicas naquele momento e não... eventualmente não colocar a equipe em risco, enfim. Mas nós não nos esquecemos de Roraima e por isso vocês estão aqui hoje e espero que estejam conosco o trajeto inteiro, até a gente chegar aonde nós queremos chegar. Bom, atividades de campo geraram 1.145 entrevistas, 1.051 garimpeiros, 19 lideranças locais, 51 gestores de garimpo, agentes de comercialização de ouro e gestores de unidades de saúde localizados na Amazônia Legal. Como vocês viram no mapa anterior, né, o trabalho se concentrou na Amazônia Legal, porque é onde se concentra a atividade garimpeira no Brasil. As atividades de campo também geraram diversos eventos interativos, né? Nós tivemos 10 oficinas, sendo que 4 eram gerais para toda a comunidade garimpeira, mas nós tivemos 6 focadas no grupo feminino. 3 especiais, só para nós entendermos como as mulheres veem o futuro do garimpo, nessa visão de como as nossas famílias se manterão no futuro. Quais os riscos para as nossas famílias? Quais as alternativas para as nossas famílias? E também tivemos diálogos femininos sobre as condições da mulher garimpeira. Sim, e veremos mais tarde, no dia de hoje, o quanto a mulher dentro do garimpo é diferente de 30 anos atrás. Nessas nossas atividades de campo, tivemos 511 participantes, sendo 206 mulheres e 305 homens, uma boa paridade de 40 a 60. E, bom, o que isto resultou? Resultou num imenso resumo. O nosso trabalho, entendam, é um resumo. Ele não esgota o tema, ele não é prolixo, ele não se avança em um monte de teorias, não. Ele é um resumo, ponto a ponto, ponto, por quê? Né? Muito bem. Vamos ver o tamanho desse trabalho. Duas 2.000 páginas, senhores. Está em frente e verso para a gente economizar, né, diminuir a nossa pegada ambiental. Né? Geraram 10 volumes, separados por tema, em 2.000 páginas, 500.000 palavras, cerca de 600 figuras e gráficos ilustrativos, e mais de 500 fontes bibliográficas individuais que compõem as bases dessa imensa compilação de dados. Volto a dizer, isto é o resumo
da mais complexa atividade que nós temos na Amazônia Legal, que é o garimpo. Então, muito obrigado, comunidade garimpeira. Vocês nos ajudaram a construir este trabalho. Isso que eu falei está no primeiro volume, introdutório, e no decorrer do dia nós vamos ver todos os outros. Bom, por favor, a próxima. Correndo para a próxima apresentação, que já estão me informando que eu estou comendo tempo demais, falo muito. Vamos ser um pouquinho mais interativos, porque eu estou falando demais e eu acho que vocês precisam falar um pouquinho também. Nós vamos falar agora do volume que trata dos aspectos jurídicos e das políticas públicas, histórico da atividade, né? E vamos lá. Como eu disse, fala da matriz normativa, né? Os conceitos jurídicos, alguns eu já antecipei na fase introdutória, e identificar fragilidades. Essa é a primeira parte do volume. Vamos fazer esse volume em duas partes para a gente poder aproveitar melhor. Vamos primeiro falar da matriz jurídica e depois vamos falar das políticas públicas. Bom, conceitos jurídicos, princípios, requisitos para exercício da atividade, organização da atividade, dentro do viés jurídico, evidentemente. Sobre a organização operacional teremos uma maravilhosa aula à tarde. Normas para uso e acesso ao mercúrio e normas de comercialização de ouro, em linhas bastante gerais, né? Eu queria lembrar aqui que nós estamos apresentando só os highlights. Evidentemente, nós não vamos conseguir passar nem de 10% do material que está descrito em todos esses volumes. Só para vocês ficarem com aquele gostinho e, ao final do dia, irem na nossa página do projeto, baixarem os volumes e terem muitos momentos, espero, de satisfação, lendo tudo que foi escrito. Bom, queria lembrar para vocês, primeiro, alguns princípios constitucionais que estão diretamente ligados com a atividade garimpeira. O principal deles está lá no artigo 174 da Constituição e nos diz que o Estado brasileiro favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta duas coisas: a proteção do meio ambiente, e é esta a ordem que está na Constituição, proteção do meio ambiente, e a promoção econômica e social dos garimpeiros. É um binômio de responsabilidade e sustentabilidade. Responsabilidade social e ambiental, sustentabilidade econômica do negócio garimpeiro. O segundo é que as cooperativas garimpeiras terão prioridade na pesquisa e lavra de minerais garimpáveis, nas áreas que estejam atuando e, com a legislação complementar, também fora das áreas que estejam atuando. Minerais garimpáveis terão que ter sempre prioridade das cooperativas garimpeiras, né? Ou nas reservas garimpeiras que ainda existem. Bom, conceito de MAP, né? Já falamos que nós estamos associando o MAP à ideia do garimpo, mas vamos trabalhar um pouquinho isso na nossa cabeça, porque é necessário nós esclarecermos alguns limites aqui. Mineração de ouro artesanal em pequena escala significa uma mineração de ouro conduzida por mineradores individuais ou pequenos empreendimentos, ok? Com investimento de capital e produção limitados. Como todo conceito jurídico, preciso e, ao mesmo tempo, aberto, né? Não nos diz quais são esses limites, e é isso que causa alguma dificuldade de compreensão. Bom, primeira coisa, individuais. Individuais em cooperativa pode, não pode? Pode, Gilson? As pessoas ficam sendo escravas da cooperativa, são donas, cada um é dono do seu nariz. A cooperativa ela vai, no caso, promover justamente a união de pessoas para que ambos, no seu objetivo comum, alcancem, né? Muito obrigado. Cooperativas são união de pessoas para cooperarem entre si, mas são pessoas individuais. Estamos de acordo com a norma internacional, portanto.
Muito bem. Primeira pergunta, e agora vamos ter que ser bem participativos. Espero que tenham posto desodorante em casa. É MAP com esses equipamentos? Nós temos aqui uma PC, um novo modelo, né, que pode ser comprada por R$800 mil nova, ou encontrada no mercado por R$300 mil usada, nos modelos usuais utilizados pela atividade. E do outro lado nós temos uma figura de uma draga de garimpo, cujos preços vão de 300 mil a 3 milhões de reais, as mais modernas, mais equipadas e que garantem melhores condições de trabalho para seus ocupantes. Isso é pequeno? Isso é o quê? Quem que acha que isso não é compatível com a MAP? Pode levantar o braço. Quem discorda que isso descaracteriza a MAP? Estamos tímidos. Ou todos concordam que isso é MAP? Vou preferir a segunda hipótese. Temos uma discordância, mas não tem problema. Isso está coberto pelo conceito de mineração artesanal e de microescala. Não chega a ser pequena escala. Ok? Por quê? Vamos ver o seguinte. 300 a 800 mil reais numa PCzinha, certo? Que eu vou comprar em 10 pessoas, porque eu tenho a minha equipe e não vou trabalhar sozinho. Né? Nós temos que trabalhar no mínimo em 8. Então, a gente pode rachar em 10 pessoas esse preço. Isso é muito ou é pouco? Bom, vamos comparar. Se eu quiser ser caminhoneiro, eu posso ir lá no Paraná e comprar um truque usado. Esse aqui, modelo muito legal, já vem com... só o cavalo, tá? A carreta não está incluída. Mas é 718 mil reais usado, preço de cerca de 30 dias atrás. Ou, se eu quiser ser um agricultor, entrar na cooperativa de agricultores lá, eu tenho que comprar uma colheitadeira usada, ano 2019, por R$1.360.000. Certo? As cooperativas de agricultores, tem várias, você já deve ter visto várias imagens de colheitadeiras, né, trabalhando em conjunto. Então, eles não têm uma, têm várias. Muito bem. Mas eu posso ser bem urbano, né? Vou comprar um carro. Eu acredito que quem mora em Brasília já viu vários desses carros. Né? Quem mora no Mato Grosso, no Pará, já viu vários daqueles lá de cima. Né? O mais baratinho, mais de R$250 mil. Esse um pouquinho de luxo, que eu gostaria de ter, mas não tem. Quase R$550 mil. Então, nós precisamos repensar o nosso conceito do que é pequeno. Porque se eu for abrir um mercado de esquina, eu preciso de um investimento significativo e similar ao que eu preciso ter para ter um garimpo. Pelo menos um garimpinho. Ok? Bom, e agora vamos falar especificamente da questão da mineração. Está lá, PC 210 LC, não vou citar a marca, mas o nome PC se popularizou por causa desta marca, que é um padrãozão para o garimpo. Né? Tem esse 165 cavalos, HPs, a capacidade da caçamba ou da colher, se vocês preferirem, varia de 1,2 a 1,5 metros cúbicos. E custa, como a gente disse, novinha, eu vi o preço na concessionária, R$800 mil. Agora, uma mineração de grande porte usa essa pequena monstruosidade aqui, uma PC 8000, da mesma marca, ok? Que tem capacidade de caçamba de 42 metros cúbicos, ou seja, dá para pegar quase uma casa dentro, né? Um quarto inteiro, talvez consiga carregar a outra PC dentro da caçamba. Né? E custa bagatela de 11 milhões de dólares. Isso é grande porte em mineração. Essa é a diferença de porte na mineração. É por isso que nós estamos falando em pequena escala, micro escala. Ok? E vocês sabem, mineradoras têm mais de uma dessas grandonas, né? Depende da operação. Bom, outro participativo. Agora eu quero mais participação.
Porque essa aqui você tem que tomar posição. A lei brasileira é bastante complexa e o legislador tinha uma intenção quando criou a lei, certo? Qual dessas duas imagens reflete o que a lei brasileira prescreve? O que o legislador brasileiro quer quando ele fala em garimpo? Certo? Qual dessas duas imagens é o garimpo para a lei brasileira? Quem acha que é a imagem da esquerda de vocês, por favor, levante o braço. Quem acha que é a imagem da direita de vocês, por favor, levante o braço. Tímidos. Tímidos, tímidos. Não, senhores. A lei brasileira prescreve, determina, orienta que os garimpeiros sejam similares à figura da direita. Veja, não estou falando de proteção. A lei protege a todos os cidadãos brasileiros. E a lei protege mais os que mais precisam. Sim, os garimpeiros da foto da esquerda requerem o nosso apoio, requerem a nossa atenção, mas a lei brasileira quer que todos sejam igual à figura da direita. E por que a lei brasileira quer que todos sejam igual à figura da direita? Porque ser garimpeiro hoje, gente, ser garimpeiro legal hoje, passa por ter titulação minerária, que precisa de suporte técnico especializado. Passa por cumprir os requisitos técnicos da mineração, que requer, pelo menos, o engenheiro de minas. Requer relatórios periódicos assinados por profissional habilitado, assistência técnica especializada. Requer licenciamento ambiental, que, relembre-se, equipe multidisciplinar que avalia todos os impactos presentes, passados, futuros, mitigação, etc., da atividade. Requer plano de fechamento de mina e recuperação de área minerada. Ou seja, a PLG, o garimpeiro, quando começa, ele já tem que ter noção do depois do fim. Isso que a lei brasileira quer. Requer gestão profissional do mercúrio, que ainda não é proibido, ainda pode ser usado, mas o mercúrio requer cuidados, ok? E requer gestão profissional do ouro, como foi bem salientado aqui. Rastreabilidade, transparência e uma questão sensível neste momento. Tudo isso se consegue sendo artesanal, sozinho, na beira da barranca do rio? Ou tudo isso requer uma organização empresária? Requer uma organização profissional? Tudo isso a lei exige. Então, a lei quer uma operação organizada. E lembre-se, eu não coloquei aqui, mas um princípio da mineração é a máxima obtenção do resultado mineral. Você não vai furar a terra, revolver, arrancar a árvore para desperdiçar o minério. Você tem que ter uma produção ótima. Tudo isso requer tecnologia, organização, orientação, etc. Mas vamos lá, vamos mais adiante. Vamos ser mais rapidinho nesse slide. Quem é garimpeiro para a lei brasileira? Nós temos aqui várias funções dentro da cadeia de produção do garimpo. Nós temos os trabalhadores não especializados. Por exemplo, aqui colocamos o operador do bico de jato ou a foto do bateeiro. Isso é garimpeiro? Levanta a mão. Vocês estão com sono, não tomaram café? Esse é garimpeiro. Vamos lá, ajudantes e aprendizes dos garimpeiros. São garimpeiros? São? Ok. Requeiro, aquele que processa o rejeito do garimpo. Né? A equipe principal já trabalhou, sobrou o rejeito. Requeiro é garimpeiro? É garimpeiro. Muito bem. Os trabalhadores especializados. Operador da PC, o mergulhador que desce com os dentro do rio para operar o bico da bomba. Isso é garimpeiro? É garimpeiro? É garimpeiro. Muito bem. A cozinheira arrumadeira do garimpo. A tia. Ou a mãe, como muita gente chama. É garimpeiro? É garimpeira. A tia é garimpeira também. O gerente administrador do garimpo. Aquele que orienta a operação. Né? Esse é garimpeiro?
Esse tem que ser um bom garimpeiro, concordo. Tem que ser um bom garimpeiro. Porque se não for bom, você está jogando tempo e dinheiro fora. É garimpeiro. E o dono do garimpo? Ele nunca vai no garimpo. Ele deu o dinheiro, ele dá o dinheiro, ele administra de loja. Ele é garimpeiro ou não é garimpeiro? Sim, é garimpeiro pela lei brasileira. Toda pessoa que atua direta, individual e associativamente na extração de minerais garimpáveis é garimpeiro. Ok? Então, quando nós estamos falando de garimpeiro, nós estamos falando de toda essa cadeia, de todas essas pessoas. Muito bem, correndo um pouquinho agora. Fragilidades da matriz normativa. Matriz bastante complexa, muitas e muitas páginas descritas aqui. Né? Quando a gente fala em lei, sempre... Eu sei que tem vários advogados aqui, vários colegas advogados aqui presentes. Né? E onde existem 2 advogados, existem 3 teorias jurídicas, isso é um fato. Né? Mas nós encontramos nos requisitos de exercício da atividade nenhuma fragilidade. Porque essa também é uma questão que a gente ouviu muito dos garimpeiros. A gente não quer que a lei mude, a gente quer cumprir a lei. Né? Existem detalhes que poderiam ser melhorados, questões administrativas. Nós temos um desafio na própria estrutura administrativa, né? Mas, nas normas gerais de que orientam a atividade, salvo pequenos detalhes operacionais, repito, nós não encontramos fragilidades. Nós precisamos, sim, volto a dizer, apoiar para que a lei seja cumprida. Na parte do licenciamento ambiental, volto a dizer, não temos propriamente fragilidades na norma. A norma ambiental brasileira é criticada, tem reclamações de tudo que é setor, mas é uma norma bastante coerente, uma abrangente, e as regras são iguais para todos. Então, não divisamos uma fragilidade específica na legislação ambiental, particularmente a questão garimpeira. Mas, sim, nós temos também desafios na capacidade administrativa, não apenas federal, aqui também dos estados. Né? Nós temos alguns desafios próprios, de que precisamos de uma melhor organização, como é o caso da garimpagem em florestas públicas. Né? E nós temos um problema de uma necessidade de falarmos mais entre nós. Né? O CISNAMA tem que conversar dentro de si, os critérios têm que ser harmonizados. Está faltando, novamente, nós fazemos aquelas reuniões que conversávamos com os estados e harmonizávamos os entendimentos. Qual é o critério? Qual é o critério que descreve que isso aqui é um copo? O critério é esse, então é igual para todo mundo. Eu não posso dizer que isso aqui é um copo e o outro estado dizer que não é um copo porque é feito de papel. Ok? Bom, e também no licenciamento ambiental nós observamos algumas oportunidades perdidas. Algumas oportunidades que só podem ser particularmente úteis para os estados federados, que são a questão do licenciamento coletivo de pequenos empreendimentos, ou seja, pequenas PLGs uma do lado da outra, poderiam ser todas licenciadas globalmente, porque a lei já prevê isso. É só fazer. E, do mesmo modo, quando nós temos um surto garimpeiro, por exemplo, o Estado poderia, né, Estado federado ou Estado federal, poderia fazer um licenciamento global pela metodologia do licenciamento de planos de desenvolvimento. Estabelece o plano de desenvolvimento, com ou sem uma reserva garimpeira, isso não é necessário, e aí se faz toda a análise de impacto ambiental para permitir que uma população mais carente, por exemplo, esteja dentro da legalidade. Né? Bom, questão do uso, né, do mercúrio e do controle do uso do mercúrio. Essa é a esfinge que assola o nosso país nesse momento. Né? Ou nós deciframos um modo de assegurar uma transição segura para o não uso do mercúrio, ou nós corremos o risco de perpetuar para sempre o uso de mercúrio. Parece um paradoxo, mas ou existirão meios legais de você ter com segurança jurídica o uso do mercúrio até que seja possível eliminá-lo, ou nós teremos uma situação em que
todos irão para a ilegalidade e nós não migraremos para o não uso de mercúrio. Porque como é que você vai desenvolver algo sendo contra a lei? Não vai. Não vai. Só quem está buscando a legalidade desenvolve alguma coisa. E a comercialização do ouro? Já foi salientado na mesa de abertura. A sociedade brasileira demanda rastreabilidade e nós precisamos trabalhar nisso. E nós precisamos ter um aclaramento das regras de comercialização direta do ouro pelos garimpeiros. O ouro mercadoria. Não está claro na nossa legislação como isso se dá. É necessário fazer uma reflexão e esclarecer as condições disso ocorrer. Ok? E já para não ficar em cima do muro, para os meus colegas advogados, é meu entendimento que a lei não proíbe a venda direta do ouro mercadoria, pelos garimpeiros, desde que determinados requisitos sejam cumpridos. Está tudo descrito aqui. Ok? Muito bem, segunda parte. Momento de respirar fundo, porque temos que correr de novo. Segunda parte vai trabalhar das políticas públicas. Para mim, boas notícias. Já antecipo. Vai definir o universo que as políticas públicas têm que cobrir, estabelecer as linhas de base para as políticas públicas, identificar as experiências positivas do passado, e sim, temos experiências muito interessantes, e identificar os desafios presentes para o Plano de Ação Nacional. Muito bem, nós começamos esse volume com a espacialização da MAP de ouro. Vamos passar por um panorama organizacional de como a atividade está se organizando juridicamente. Uma estimação da população garimpeira, e eu quero salientar que essa estimação da população garimpeira foi feita em 3 volumes, independentemente, para depois os consultores chegarem a um consenso entre si, metodologias um pouquinho diferentes entre cada um deles. Ok? A estimação do grau de formabilidade e o histórico das principais políticas. Essa é a estrutura da segunda parte desse volume. Bom, lembranças sobre o conceito histórico. A atividade garimpeira praticamente iniciou junto com o Brasil. Era uma intenção dos governos coloniais encontrar ouro na América. Isso é conhecimento geral. No século XVIII, nós tivemos o grande ciclo do ouro no Brasil, quando o país foi o maior produtor global de ouro, por muitos e muitos e muitos anos. Em 1803, a MAP, ou melhor, o garimpo, nasce no Brasil, o conceito, a ideia nasce no Brasil, não como uma descrição jurídica, mas por exclusão. Quando a lei imperial definiu as empresas de mineração, o que não era empresa de mineração ficou sendo grimpa, os grimpeiros. De 1930 a 1970, nós tivemos a consolidação das atuais regiões garimpeiras. Então, quando estamos falando de garimpo contemporâneo, é desse período, 1930 a 1970, que nós estamos nos referindo. Em 1958, nós tivemos a descoberta do ouro no Tapajós. Veja como é antiga essa região garimpeira. E em 79, nós tivemos a descoberta do ouro em Serra Pelada, sudeste do Pará, embora seja no meio do estado, mas, enfim, faz parte da região do Carajás. Ok? E que mais? Bom, o uso de mercúrio na MAP de ouro do Brasil é bastante controverso, mas nós nos arriscamos a afirmar que ele foi pontual antes da metade dos anos 70. O mercúrio, na época imperial, ele não era utilizado no processo de extração, mas de purificação do metal. Porque o mercúrio, na época imperial, era caríssimo, mais caro. Às vezes, em certo sentido, era muito mais caro que ter ouro, porque ele era monopólio da Espanha, Portugal era concorrente da Espanha, e não se tinha acesso a esse insumo. Então, ele era usado só na fase final, na Casa da Moeda, aquela coisa toda. Echeveng, quando veio para o Brasil, uma das missões que ele tinha era encontrar mercúrio, não ouro.
ok? E não encontrou, evidentemente. Bom, o uso do mercúrio no garimpo contemporâneo foi introduzido, na maior parte, né? Claro, a gente tem questões pontuais, muito pontuais, anteriores a isso, mas o uso no garimpo brasileiro foi introduzido em 1981 e 1982. Foi nesse período que um momento de introdução tolerada se tornou incentivada para aumentar a rentabilidade, para aumentar a produção. Ok? Incentivada oficialmente, vamos deixar bem claro. Há uma norma liberando o uso de mercúrio pela administração pública em 1984, que culmina esse processo de introdução na atividade garimpeira. Ok? Aqui tem uma foto famosa, né, aqui do mercúrio, lá de Serra Pelada, e, curiosamente, você vai ver ali do fotógrafo Pinheiro, né, ele não apresenta nenhuma das fotos, ele ficou anos lá e ele não apresenta o uso do mercúrio nas fotos dele. Porque o mercúrio estava sendo introduzido, ele não estava presente, largamente presente. Ok? E quero também lembrar a todos que a expansão garimpeira na Amazônia teve forte influência governamental nos anos 1970, dentro dos programas de expansão, de integração nacional, né, que nós tínhamos propagandas como essas, né, incentivando a população carente, inclusive, a se mudar para a Amazônia e desenvolver a atividade garimpeira, e assim desafogar os grandes centros urbanos, combater a falta de trabalho, o desemprego, e, ao mesmo tempo, integrar o território nacional, povoando regiões despovoadas do país. Ok? Sempre é importante a sociedade brasileira ter isso em mente. Nós chamamos os garimpeiros atenderam o nosso chamado, e agora nós não podemos abandoná-los. E como estão os garimpeiros hoje? Nós fizemos, dentro do projeto, plotamos as áreas tradicionais de garimpo no país, que estão aqui mostradas, né, com destaque para a Amazônia Legal. Cada um dos garimpeiros vai se identificar, evidentemente. Nós temos regiões em que o garimpo ocorre com maior facilidade, nós temos regiões em que o garimpo tem, enfrenta dificuldades, né, enfrenta conflitos locais. Nós temos regiões emergentes, que não sabemos se tornarão efetivamente regiões de garimpo consolidadas, lá no oeste do estado do Amazonas, mas que nós temos uma forte movimentação de dragas, temos forte movimento de brasileiros, de não brasileiros, né? Pode ser que esteja surgindo um novo polo de produção de ouro lá, não sabemos ainda, é possível. Ok? Mas, enfim. Os vermelhinhos marcados são as regiões em que nós temos que ter atenção para os conflitos, são as mais conflitivas, que requerem maior atenção para a estruturação e pacificação social. Certo? Nós temos algumas... o vermelhinho tem as regiões que estão inviabilizadas, né? O vermelhinho com o tracinho são regiões garimpeiras tradicionais que foram inviabilizadas posteriormente por legislação superveniente. Então, você pega as regiões ali no sul do Amazonas, Nova Eldorado, Nova Aripuanã, ali Eldorado, isso. E ali, por posterior criação de unidades de conservação de proteção integral, não se pode mais garimpar por força da lei. Ok? A exclamação é o quê? A exclamação, sim, são as áreas que estão entrando em conflito social. É o caso de Volta Grande do Xingu, onde a comunidade garimpeira não pode mais operar, porque a área foi concedida por uma mineradora, né? Então, aquela jazida de ouro, aquela jazida ouro na Volta Grande do Xingu não é mais uma região garimpeira viável, porque há concessão de lavra para uma mineradora. Tem ali, é o Rio Madeira? Esse aqui, isso aqui não tem laser, né? Esse aqui é o Rio Madeira, né? Na parte de baixo, na parte de cima,
nós temos o estado de Rondônia, né? Onde a mineração pode trabalhar mais tranquilamente, né? É regulamentada, etc. Na parte de baixo é onde nós temos os conflitos que vocês podem ver nos jornais com as balsinhas. As balsinhas, aquela população de ribeirinhos que sazonalmente vai tentar garimpar ouro dentro do rio com aquelas pequenas embarcações. É por isso que está com ponto de exclamação. Então, inclusive, nós dividimos essa região em duas no estudo, uma na parte de Rondônia, uma parte da Amazonas, porque são realidades bastante distintas. Na parte da Bolívia, onde realmente o mercúrio é lançado na forma indiscriminada. Não vou comentar, né? Aproveito para fazer uma saudação para os nossos irmãos, né, da América do Sul, porque, veja, a questão do mercúrio não é uma questão exclusivamente brasileira e também não é uma questão que se resolve somente com o Brasil. Perpassa por todos os outros países da bacia amazônica, que compartilham os mesmos desafios que nós, e que nós precisamos muito brevemente sentar juntos para discutir soluções consorciadas. Então, fica minha saudação para aqueles que estão nos assistindo via internet. Sim, nós consideramos vocês também nesse estudo. Ok? Bom, o que representa isso? Nós não soubemos quantificar, não conseguimos quantificar quantas frentes de lavra nós temos no Brasil. Certo? Nós colocamos um número extremamente conservador de mais de 2.000 frentes de lavra atualmente em atividade no país. Mas facilmente poderemos chegar a 5.000 frentes de lavra, tranquilamente, vai depender do critério que nós queremos usar. Ok? Isso está distribuído num território de aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados, que são a soma dessas regiões aleatórias. Certo? Aleatórias não, são regiões estabelecidas com base nos históricos. Né? É bem descrito como é que foram delimitados essas regiões, elas partem de registros oficiais, é claro. Né? E, lembrando, não são regiões impactadas, não é ali, não confundam a região garimpeira com região de efetivo impacto. É onde ocorre a atividade, certo? De forma descontínua, tem um ponto aqui, outro acolá, mas esses são os perímetros onde principalmente ela ocorre. Ok? E na Amazônia Legal nós temos mais de 90% da atividade garimpeira do Brasil. Bom, a MAP garimpeira está organizada, ou deve ser organizada em cooperativas. Nós identificamos 371 no nosso estudo, das quais 330 ainda provavelmente estão operando com ouro, provavelmente. Ok? 271 dessas 330 estão com CNPJ regular. Vocês devem relembrar que as normas de cadastro de pessoa jurídica, que é o CNPJ, mudaram de modo relativamente recente. E se você não tiver uma contínua prestação de informações, o teu cadastro é considerado irregular e suspenso, né? E você deixa de compor aquele número de 271. Então, esse é um efeito que nós observamos, que às vezes se cria cooperativa e o esforço acaba ali e a cooperativa não consegue se sustentar administrativamente. Ok? Mas, enfim, vamos trabalhar com esse número. Dos 330 que provavelmente existem, 271 que estão provavelmente irregulares ou bem administradas, suficientemente administradas. E onde estão essas cooperativas? É claro, a maior parte se concentra no estado do Pará, onde fica a província do Tocantins, onde tem o sudeste do Pará, que também é uma grande produtora. Em segundo lugar, o Mato Grosso. Mas estão presentes em todos os estados da Amazônia Legal e também fora da Amazônia Legal, como vocês podem ver. Ok? Nós observamos, dentro do processo de criação, um forte crescimento recente. Nós tivemos um pico ali, por volta da Constituição Federal, que foi um momento de reorganização da atividade, e agora, muito recentemente, nós vemos um movimento de
proveniente dos próprios garimpeiros, buscando uma melhor organização para justamente estar de conformidade com a lei. Infelizmente, nem todas as cooperativas estão vinculadas à Organização das Cooperativas Brasileiras, que é obrigatório. O processo de cooperativação só termina depois que a cooperativa garimpeira está vinculada à OCB. Antes disso, você ainda está em processo. É determinação legal que as cooperativas se vinculem à OCB. Ok? E, infelizmente, volto a dizer, apenas 26 no momento do estudo. Estou sabendo que já tem mais, mas apenas 26 das cooperativas que trabalhavam com ouro naquele momento da amostragem estavam vinculadas. E parabéns, um excelente trabalho, porque a gente já deve ter mais do que dobrado esse número nesse momento. Ainda está um pouquinho longe dos 330 ou 271 que for, seja, mas está andando bem. E, bom, respondendo à pergunta, uma das primeiras perguntas, quantos garimpeiros existem? Nós voltaremos a isso no dia de hoje, mas, para esse momento, vamos colocar os seguintes números. Garimpeiros, trabalhadores diretos de garimpo, não estou falando das famílias, são 200 mil. Considerando as famílias, são mais 500 mil pessoas. E essas 700 mil pessoas estão inseridas em um universo que impacta 6,3 milhões de pessoas na Amazônia Legal, nos municípios que são fortemente dependentes da atividade, ou fortemente interligados com essa atividade. Ok? É isso que estamos falando quando estamos falando de políticas públicas para o garimpo de ouro. A distribuição geográfica, novamente, se concentra mais dentro do estado do Pará, mas eu queria salientar aquela fatiazinha laranja, que é a população flutuante. Nós observamos que a população garimpeira hoje é mais ligada às suas regiões, migra menos, mas ainda temos cerca de 25% dos garimpeiros migrantes, que vão trocando de região para região, procurando oportunidades melhores. Ok? A cooperativação da atividade ainda é um desafio, tirando aqueles 25% que são dificilmente cooperativáveis, porque estão sempre mudando, ainda assim nós temos uma margem bastante grande para trabalhar com os garimpeiros. Não estou falando aqui das cooperativas, temos muitos garimpeiros fora de cooperativas, que precisariam, na forma da lei, conforme incentivado pela lei, não é obrigado, mas é incentivado, deveriam vir para dentro de uma organização cooperativa, até porque as vantagens são inúmeras e permitem que o garimpeiro cumpra as exigências legais. Não pela cooperativação, mas para ter acesso aos serviços necessários a cumprir os requisitos de lei. E a formalidade da comercialização de ouro garimpeiro. Em média, nós temos uma alta formalidade. Nós pegamos e observamos um fenômeno muito interessante. Nós vimos mantendo uma média ali de 80% da produção garimpeira estimada sendo comercializada pelos canais oficiais, não necessariamente proveniente de operações 100% legais, mas lícitas. E, em 2023, nós tivemos um impacto regulatório adverso, digamos assim. Não foi um regulamento, mas foi um fato novo, que causou instabilidade no mercado e, diferente do que foi muito festejado e propagado na época, não reduziu a produção garimpeira, mas reduziu a formalidade do canal de comercialização. Infelizmente, nesse momento, nós tivemos um gol contra, um tropeço, que nós migramos uma boa parte do produto de ouro para os canais ilegais de comercialização. E tivemos uma queda, mas aparentemente em 2024 as coisas voltaram ou estão caminhando para uma normalidade. Ok? Então nós precisamos ter trago essa informação porque precisamos ficar atentos aos impactos regulatórios. Nós precisamos sempre ter um momento de assentamento de novas regras para que o efeito positivo desejado não gere adversidades no caminho. Ok? Bom,
políticas públicas eficientes que nós identificamos. O primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é o Programa de Orientação Técnica que foi desenvolvido pelo CETEM nos anos 90 e que gerou uma metodologia de minimização de impactos de mercúrio que é a base das melhores práticas desenvolvidas no Brasil até hoje. Foi um projeto relativamente pequeno do CETEM e que gerou impactos incríveis, como um modelo, né, de eficiente de retorta, que hoje em dia é fabricado nas regiões garimpeiras, né, mas o protótipo foi desenvolvido no CETEM, e a própria central de amalgamação, que tinha um modelo conceitual, que foi materializado, e que acabou virando a base para as centrais atuais. Tem melhorias, inclusive, né? E também a questão da operação segura das casas de compra de ouro, com as capelas, com ventilação forçada, e nós observamos a campo, pelo menos nas casas oficiais, usam esse modelo até hoje, e ele é muito eficiente. Então, parabéns ao CETEM por essa iniciativa, que mudou a cara da atividade lá nos anos 90. E o outro parabéns vai para o Ministério de Minas e Energia, o fantástico programa Pronafor. Na verdade, um pacote de programas, não foi um só, um pacote de iniciativas, lá nos anos 2000, que quase alcançou 10 anos, quase foi, foram 8 anos de intenso trabalho, fantástico, que conseguiu fazer um grande avanço na titulação, né, com a análise de mais de 2.000 processos que estavam pendentes, e geração de 1.374 títulos imediatos de PLG, e ainda a sinalização de possibilidade de outros 284. Então, foi um grande avanço, que também foi acompanhado por uma parceria com o Estado, que gerou mais de 2.000 processos de licenciamento ambiental, avaliados com precisão, com qualidade técnica, mas de modo muito célere, com parceria com prefeitura, parceria com universidade, e resultou em melhoria de, sabe lá Deus quantas pessoas, mais de 20.000 pessoas se beneficiaram disso, né? Capacitação técnica foi desenvolvida nesse pacote de programas e gerou 140 multiplicadores, né? Envolveu 140 garimpos e gerou 780 multiplicadores de informação. Foi um momento assim de grande incentivo de institucionalismo mineral que fez a diferença. Qual a diferença? Percebeu-se, a comunidade garimpeira percebeu que ela precisava de apoio técnico. E veja, olha a data, 2005 a 2012, toda a evolução recente do setor é posterior a esse programa. Esse programa mudou tudo. Então, parabéns ao Ministério de Minas e Energia, as pessoas que estiveram envolvidas, foram pioneiros e, com pouquinho, empurraram o primeiro dominó. E tudo foi mudando. Desafios contemporâneos. Bom, para que a gente tenha um plano de ação eficiente, e mais ainda, para que a gente tenha uma estruturação da atividade, nós precisamos superar, principalmente, o estigma social do garimpo, o preconceito contra os garimpeiros. Porque, enquanto estivermos trabalhando contra a visão da opinião pública, estamos trabalhando sem apoio da sociedade brasileira. Isso tem que mudar. A sociedade brasileira tem que apoiar a solução de problemas, não a sua perpetuação. E somente juntos podemos avançar nisso, né? Outra questão essencial. Foi falado sobre narco-garimpo. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ela sintetiza o avanço forte, acelerado e extremamente preocupante das organizações criminosas sobre a atividade garimpeira. É uma concorrência desleal que sufoca aqueles que querem trabalhar organizadamente e dentro da lei. E é perigoso, porque enquanto o garimpeiro comum se submete à lei, atende à fiscalização, corre atrás para regularizar seu negócio, a organização criminosa recebe a fiscalização com armas de uso restrito, né, de grosso calibre, e aumenta a violência e faz o Brasil perder não apenas os recursos de ouro,
Não é aqui a nossa preocupação. Estamos preocupados com a população amazônica, que vai ficar à mercê de um poder paralelo. E nós precisamos estabelecer, ter o equilíbrio, a visão, o discernimento de estabelecer procedimentos de fiscalização eficientes, porque sim, a fiscalização é bem-vinda, é necessária para que aquele que trabalha bem seja premiado e o que não trabalha bem queira trabalhar bem. Mas isso tem que ser equilibrado com a promoção dos direitos humanos. Temos que ter uma estratégia inteligente que cumpra os dois requisitos. Nós também precisamos garantir a segurança jurídica para aquisição e posse do mercúrio, até que seja concluído o processo de eliminação do sumo. Eu disse, é um paradoxo. Nós temos que permitir o uso, propiciar o uso seguro do mercúrio, até que a gente não possa mais usar, porque se não fizermos isso, nunca deixaremos de usar. Esse é um fato, é a realidade. Temos que garantir a segurança jurídica para a comercialização do ouro da cadeia formal, isso de forma adequada ao que a comunidade brasileira, a sociedade brasileira quer, transparência, rastreabilidade. Nisso nós temos que focar em esforços. E temos que aplicar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais em favor das comunidades garimpeiras. Porque sim, senhores, os garimpeiros são uma comunidade tradicional, porque os que não estão lá desde 1930 descendem das pessoas que já moravam lá e migraram para a atividade garimpeira. Um perfil muito comum de garimpeiro é a sazonalidade em algumas regiões, em que um momento do ano são garimpeiros e em outro desenvolve outra atividade. Né? Volto a citar o Baixo Madeira. É assim que acontece lá. Muito bem. Em 10 minutos falaremos da questão de comunicação, que vem a ser o volume número 4 do nosso estudo. E é um capítulo que foi uma opção nossa, não é muito comum em outros países, não desenvolveram necessariamente, mas a intenção é responder como nós estamos conversando. Como nós que estamos numa situação de administração pública, num papel da administração pública, estamos conversando com nossos irmãos que estão no papel de administrados. E vice-versa. Bom, esse volume, então, vai avaliar os canais da comunicação entre a administração pública e os garimpeiros, vai avaliar os meios, como esses meios de comunicação como os meios de comunicação em geral, a mídia retrata os garimpeiros, e vai avaliar como os garimpeiros se veem e como a atividade se representa. Então, como o governo conversa com os garimpeiros, como a sociedade vê o garimpo e como o garimpo mostra o seu bom trabalho ou não. Ok? Isso passa por um primeiro momento de análise de perfil, uma avaliação dos canais existentes de comunicação e abordagem da construção da imagem garimpeira, né, com destaque nas mensagens centrais e na questão do fenômeno de estigmatização da atividade econômica. Bom, quem são os garimpeiros? Isso aqui vai ser muito melhor abordado durante a parte da tarde. Mas, para fins de comunicação, é importante a gente ter em mente o seguinte: 65% dos garimpeiros ainda hoje pode ser caracterizado com baixa escolaridade. Houveram muitos avanços, mas 65%, ou cerca de 2/3, ainda possui um menor nível de escolaridade, o que é extremamente importante quando nós estamos pensando em passar mensagens e informações técnicas para essas pessoas. Ok? Por outro lado, isso já era uma característica conhecida e tradicional da atividade, o garimpeiro é muito afeito ao aprendimento empírico. Mais de 96% não possuem um treinamento formal. Todos são treinados. Isso é um fato. Ninguém consegue ir lá, no meio da Amazônia, e explorar ouro sem saber o que está fazendo. Há um treinamento intensivo, forte, mas ele é empírico. Muitas vezes oral, muitas vezes tradicional, e na base de vamos testar essa nova ideia, será que funciona?
E aí funciona, incorpora. Não funciona, isso não deu certo. Ok? 94% dos garimpeiros possuem celular. Isso é extremamente importante para fins de comunicação com eles, porque esse é o meio preferencial. Praticamente todos os garimpeiros têm celular. Computadores, não. Né? E, bom, eu também achei muito importante, é que mais de 2/3 declaram que querem aprender tecnologias novas sem o uso de mercúrio para desenvolver sua atividade. Na verdade, nós trouxemos, isso é um documento produzido numa das nossas atividades de campo, em que a gente perguntava o que os garimpeiros querem para o futuro. E escolhemos essa mensagem que define o que a maioria nos disse, né, em palavras muito simples. Queremos um garimpo legalizado, mas de forma correta, sem agredir ao meio ambiente. Queremos trabalhar em paz, sem ter que estar correndo da polícia como se fosse bandidos, pois não somos bandidos. Isso foi um garimpeiro, ou uma garimpeira, que escreveu em uma das nossas oficinas participativas. E mostra um sentimento de isolamento e marginalização, e mostra que o estigma contra a atividade dificulta a legalização e a adoção de alternativas livres de mercúrio. Ok? Então, como prometido, não vou mencionar a pessoa, a mensagem foi trazida e apresentada. Ok? Como estamos nos canais de comunicação? WhatsApp, como a maioria dos brasileiros, é um canal preferencial de comunicação entre os garimpeiros, muito eficiente, eu particularmente adoro. Né? O rádio ainda desempenha um papel relevante para as comunidades. Os garimpeiros acreditam que podem se informar sobre as leis na televisão. Esse é o canal preferencial para mudanças legais para a atividade. Foi detectado, identificado um baixo uso das redes sociais e plataformas digitais, que são correntes em outros segmentos da sociedade. As plataformas digitais comuns, ou as plataformas digitais disponibilizadas para a administração pública, são consideradas pelos garimpeiros como inacessíveis. E há uma forte preocupação, pelo menos durante a época de pesquisa, em relação às fake news e boatos, principalmente, provavelmente, aqueles ligados à imagem da atividade. Nós detectamos também que a internet por satélite está bastante crescente na região amazônica, o que nos permite considerar o uso de celulares e algum que acesse a internet como um meio de comunicação interessante para futuros planos de comunicação. Né? Analisando os canais institucionais, foram identificados alguns pontos de atenção que precisamos refletir. Né? Os sites da ANM e MME tomados, por exemplo, foram avaliados outros, tomados como exemplo, foram considerados pela consultora como não cumprindo perfeitamente a demanda informativa específica. Né? Eles não foram, na verdade, projetados ou pensados para esse tipo de público. Eles possuem uma visão técnica, e essa é uma questão que é uma outra dificuldade. Eles seguem um padrão técnico. Não está errado de seguir o padrão técnico. O padrão tem que ser técnico. Mas, ao mesmo tempo que o padrão é técnico, ele tem que trazer as informações de forma acessível ao público-alvo. Estamos falando de 65% de pessoas com baixo nível de educação, né, de educação formal, digamos assim. Então, precisamos ter conteúdos especificamente desenvolvidos, talvez até uma página especificamente desenvolvida, para melhor atender esse público. Foi identificado um problema na questão do contato com os órgãos públicos. Foram tentados contatos por telefone. Um momentinho. Falha de comunicação momentânea. Não foi o microfone, foi a voz do apresentador. Foram tentados contatos por WhatsApp e telefone e não houveram resposta. Então,
foi evidenciada uma carência de mecanismos de comunicação, há uma necessidade de reforço dos mecanismos de comunicação. E aqui é uma coisa que nós temos que apoiar, né? Porque nós vivemos numa sociedade de informação. O acesso à informação é uma característica dessa administração, como do governo em geral. Então, vamos trabalhar nisso. Em relação à imagem pública da categoria, foi identificado que mais de 91% das matérias jornalísticas dos últimos 5 anos associam o garimpo a dano ambiental. Os garimpeiros, nessas matérias dos últimos 5 anos, são usualmente retratados como agentes de destruição. E o garimpo é apresentado como sinônimo de extração ilegal de minério. Isso é uma demonstração clara de estigmatização da atividade. Como nós estamos vendo aqui no decorrer do dia, ainda veremos, mas com muito maior aprofundamento, são coisas muito distintas. Estão misturando o joio e o trigo e jogando o trigo fora, junto com o joio. E os caminhos de comunicação que são prescritos. Foi considerado que uma estrutura de comunicação precisa seguir uma cadeia lógica, né, que comece com fortalecimento das próprias estruturas dentro dos órgãos da administração e também dentro das cooperativas garimpeiras. A necessidade, sim, das cooperativas garimpeiras se comunicarem melhor. É necessário criar um plano estratégico de rápido e amplo envolvimento de todas as partes interessadas, com a criação de materiais adequados. E aqui é dos dois lados. Nós precisamos de materiais adequados para os garimpeiros e precisamos que os garimpeiros pensem melhor em como se apresentam à sociedade brasileira. Ou melhor, em por que não se apresentam à sociedade brasileira. Ok? Por quê? Porque precisamos cultivar confiança. Sem confiança não é possível estabelecer parcerias que são essenciais para que a gente tenha o desenvolvimento. E, principalmente, a presença do Estado no contexto garimpeiro tem que ser vista como uma forma de apoio. E acredito que não estou falando nenhuma novidade aqui ao dizer que não é bem essa a realidade atual. Então, todos temos muito que melhorar nesse sentido. E, finalmente, né, agradeço a todos a atenção. Desculpe correr um pouquinho no final da apresentação, mas faz parte. Queria lembrar a todos, nós vamos sim ter o Brasil vai ser, o país vai ser uma referência na MAP, está sendo em algumas atividades já, e todos nós temos que fazer parte dessa mudança. Então, devolvo a palavra para o Torres, agradeço a atenção de vocês, e muito obrigado. Obrigado, Hassan Zon, pela sua participação no nosso evento. Recording in progress. Pessoal, boa tarde a todos. Antes de darmos sequência à nossa programação, agradecemos especialmente as cooperativas e as federações que estão presentes e que nos acompanham online. Vocês foram parte essencial para que os estudos fossem realizados com sucesso e por termos hoje o maior panorama sobre a MAP de ouro que o país já teve. Agradecemos também aos representantes dos garimpeiros e governos da América Latina e outros países que estão nos acompanhando. E retomando, então, em definitivo, a nossa programação, é convidada agora, neste momento, a coordenadora de organização e sistematização
do projeto Ouro Sem Mercúrio, a senhora Dione Macedo, para fazer a apresentação do terceiro módulo expositivo, que trata dos aspectos sociais, de saúde pública e econômicos da MAP de Ouro no Brasil. Por gentileza. Deixa eu abastecer antes. Boa tarde a todos e a todas. A minha parte aqui vai ser, eu vou fazer 3 apresentações. Então, peço um pouco de paciência para todos. Nós vamos tratar dos aspectos sociais que foram levantados, os aspectos de saúde pública e os aspectos econômicos. Controle? Ops. É pro lado bonito. Vou pegar aqueles livros que tá no colo. Para baixo? Pro lado? Ok. Então vamos lá. Ok. Vamos então à parte dos aspectos sociais. Qual que é o objetivo desse volume? Qual foi o objetivo desse volume? Apresentar um diagnóstico detalhado de todos os aspectos sociais que foram observados e também levantados nas entrevistas. Descrever as condições de vida, de trabalho, das motivações e dos desafios encarados pelos garimpeiros. A percepção também garimpeira dos impactos do uso do mercúrio na saúde e no meio ambiente. Relembrando que esse trabalho todo ele vai ser disponibilizado no final desse evento. Os 10 volumes vão ser disponibilizados no site do projeto, é o www.ourosemmercurio.com.br. Falei certinho, Ébida? Tá. E também as apresentações, como elas estão sendo gravadas, transmitidas pelo YouTube, elas vão ficar gravadas também. Podem economizar as fotos. Vamos lá. A estrutura do volume, então, a gente fez uma caracterização das áreas de estudo, levantamos o perfil dos garimpeiros, a importância das mulheres no garimpo, okay? As condições de vida dos garimpeiros, as oficinas participativas, os resultados, o Hassan já falou sobre essas oficinas na apresentação introdutória, e os desafios sob a ótica social. Como é a população garimpeira? A população garimpeira nós levantamos ali na Amazônia, basicamente na Amazônia Legal, onde ela está localizada. Nós temos a densidade populacional, a densidade demográfica na Amazônia, vocês podem ver, é bem diferente da nossa, tanto da Amazônia em geral, como da do país. Okay? É baixa a densidade demográfica, a logística é bem complicada, né? Teve um participante aqui que falou para mim que o Tapajós é um laboratório, né, para logística. E aí a gente viu a hora de trazer o pessoal para vir para Brasília. Também o IDH, vocês podem observar que o IDH ele é abaixo do nacional, ok? À exceção do estado do Mato Grosso, que trabalha muito com o agronegócio também, além da mineração, então ele tem um IDH o IDH maior de todos eles. E o IDH menor é o do Maranhão. Ok? Nós vamos falar mais tarde sobre isso. Com relação a... Acho que está dando para ver aí, né? A estimativa do número de garimpeiros, então. Quem que é a população garimpeira? Nós temos os garimpeiros... o Hassan já passou isso também, já falou para vocês. O número, a média levantada foi de 200 mil.
Isso foi feito a partir de entrevistas que a gente fez, de levantamentos junto às federações, às próprias cooperativas. A gente levantou esses números, essa população toda no Brasil. Então, a média que a gente encontrou foi 200 mil garimpeiros. Okay? Quem são os dependentes? Né? São os familiares, investidores, empregados. O total de dependentes seria os 500 mil, como ele falou também, somados seriam 700 mil pessoas, trabalhando entre familiares e os garimpeiros. Aí nós temos também os atores principais, né? Ele colocou ali, garimpeiros e dependentes, nós colocamos ali, e os atores diretamente associados, que são os comerciantes de ouro, comerciantes de mercúrio, que perfazem uma média que foi adotada de 1.800 pessoas. E, no total, como já foi colocado também, a população impactada por tudo isso, 6,34 milhões de pessoas. Nós vamos falar um pouco agora sobre os garimpeiros, tá? Esses garimpeiros, não, foi repetido, ficou repetido aqui, peraí, vamos passar. Quem que é o garimpeiro? Ok? O dono do garimpo é o garimpeiro também, que é o empreendedor. Ele tanto pode estar trabalhando na área, como não, ele é um garimpeiro, ok? Ele é considerado um garimpeiro. O trabalhador não especializado, como o Hassan já passou também, que são todos aqueles atores que foram colocados, né? O pessoal que trabalha nas atividades essenciais, mas que são auxiliares. Ok? O trabalhador especializado, que é o operador de máquina, montador de equipamentos, o mergulhador e outros. Supervisor, que são os gerentes e capatazes, né? Requeiro, que é o reprocessador de rejeitos, e atividade de suporte, que são cozinheiras, área de limpeza e outras. E os aprendizes e auxiliares. Nós fizemos o levantamento e foi constatado que 88% da população é do sexo biológico masculino. Nós vamos tratar daqui para frente como homens e mulheres, que é o mais comum, mas por questão de gênero a gente coloca como sexo biológico masculino e sexo biológico feminino. E são 12% do sexo biológico feminino. Nós fazemos questão de colocar aqui exaltado que não foi constatado trabalho infantil em nenhum momento nas nossas visitas de campo, nas visitas da equipe. E que pode até ter algum adolescente com 15, 16 anos, podem ser encontrados, mas são trabalhando como auxiliares, ok? Aprendizes, aliás, né? Não auxiliares, aprendizes. Vamos falar um pouco das mulheres no garimpo agora. A mulher, historicamente, né, o garimpo ele sempre foi um reduto, né, masculino, porque sempre se fala que exige força física e que as mulheres não estariam aptas para esse tipo de trabalho. Mas o que a gente pôde verificar, dentro desse universo dos 12% que estão trabalhando, é que não temos só cozinheiras. Antigamente, a gente só encontrava cozinheiras. Os levantamentos anteriores, feitos pelo DNPM, em 1993, e outros também feitos por autores por exemplo, o Armin Matias, que trabalha no Pará, né? Eles fizeram levantamentos e foi constatado que a maioria eram cozinheiras mesmo. Então, vocês podem ver que o número de cozinheiras e o número de garimpeiras, que a gente está chamando de trabalhadores aqui, está mais ou menos equilibrado. E também, hoje, nós temos operadoras de máquina. Tem uma diversificação dessa categoria, né, da profissão. O pessoal está se profissionalizando, está sendo capacitado. Então, nós temos aí essa diversidade. Ok? Qual que é o papel essencial dessas mulheres, né, no garimpo? Elas são pilares, além de serem pilares do núcleo familiar, elas são cruciais para a disseminação dessa informação sobre a segurança e a exposição
de companheiros, das pessoas, das comunidades ao mercúrio. Elas também, se a gente garantir espaço de formação e proteção para essas mulheres, podem ser geradas novas oportunidades de renda, fortalecendo toda a economia local e as comunidades também. E incorporar a perspectiva de gênero na mineração, em toda a mineração, né? A gente está falando aqui da mineração artesanal em pequena escala, de ouro, especificamente, mas ela tem objetiva uma mineração mais justa, uma mineração equitativa e sustentável. E esse é um papel que a mulher exerce hoje ainda. Qual que é o perfil de educação dos garimpeiros? Comparativamente aos trabalhos que foram feitos anteriormente, nós temos que o grau de instrução deles aumentou. O analfabetismo caiu para 2,9%, era bem maior, era de 4% a 5%, mais ou menos. Houve um aumento no ensino médio superior. Nós temos, foram relatados vários, dentro da nossa pesquisa, das nossas entrevistas, vários começaram o ensino médio, mas não terminaram, mas existe essa vontade, ok? E o curso superior tem também bastante gente tentando fazer esse curso superior, tentando fazer junto com a profissão, né? Adequar a profissão. E as mulheres estão com mais acesso à universidade que os homens. Com relação à faixa etária, houve um envelhecimento também, comparando com esses trabalhos anteriores, houve um envelhecimento significativo. A média de idade antes era de 33 anos, hoje ela está em 43 anos, quer dizer, houve um aumento de 10 anos aí, e nós temos, tanto entre mulheres como homens, essa faixa, essa média de idade. E a idade variou bastante quando a gente viu, dentro dos homens, tem de 18 anos até 81 anos. E as mulheres já são pouco mais de 20 até 68 anos, mais ou menos 70. Ok? Com relação ao Estado Civil, comparando os dois, 53% dos homens são casados e as mulheres 38%. Com ou sem formalização, ok? A gente considera assim. 42% de homens são solteiros, 53% solteiras. 5% de separados ou divorciados e 6% de mulheres. E existe menos de 1% dos homens são viúvos e 2,4% das mulheres viúvas. Os homens estão morrendo mais. As mulheres estão ficando mais viúvas. Cuidem da saúde. Vamos lá, sobre as famílias. A gente tinha, antes também, o pessoal morava muito, era muito migrante no garimpo e não tinha essa fixação no lugar, né, num local. Aí nós percebemos que existe hoje uma maior proximidade com as famílias dos garimpeiros, né? Porque assim, eles estão morando mais perto. 90% das famílias, esse é um dado, elas residem perto dos garimpos, onde são formadas nessas comunidades, os povoados e tal, e 80% dos garimpeiros têm contato frequente com a família, né? Até mesmo as famílias que moram longe, ok? Algumas delas. Então, está havendo uma maior fixação no território. 66% dos entrevistados, que foram 1.145, mas nós entrevistamos do pessoal que trabalha com garimpo 1.051. Desse pessoal todo, 66% está no mesmo local que começou a trabalhar há mais de 6 anos. Então, está havendo aquela questão até de pertencimento territorial. Estão começando a ver o território como a sua morada mesmo, a sua moradia, e o seu local de trabalho. E estão consolidando essas comunidades em vilas, povoados, né? Esse é o que foi observado também.
Sobre o garimpo como fonte de renda, nós verificamos também, aqui dentro dos trabalhos que foram feitos no Amapá, no Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, que 93% vivem dessa atividade. Então, nós temos apenas 7% tem uma outra atividade paralela. E desse total, 50% declarou que tem isso como única fonte de renda. E quase o mesmo percentual como a maior fonte de renda. Isso foi perguntado, né? Qual que era a maior e se era a única. Ok? Ainda existe uma grande dependência da atividade. Com relação ao auxílio financeiro do governo, 83% declararam que não recebem auxílio nenhum do governo, 12% recebem Bolsa Família. Curioso, dentro desses 12%, o pessoal que declarou isso são pessoas que vivem, normalmente são separados da família, e às vezes a família vive em outro local, outro estado, e recebem em outro estado essa Bolsa Família. Ok? Cerca de 3% recebem outro tipo de auxílio, como o auxílio acidente e outros. E menos, essa é uma preocupação, menos de 2% recebem a pensão do INSS. O que acontece? O garimpeiro, ele não tem uma aposentadoria, ele não é reconhecida essa profissão para ter uma aposentadoria. Existe um projeto de lei que está rodando desde 2010 e não chegou ao final ainda, que se preocupa com isso e pede colocar o garimpeiro como uma profissão para ele poder se aposentar. Então, esse pessoal que se aposentou aqui, esses 2%, normalmente se aposenta como agricultor familiar, ou agricultor, né? Porque ele não tem a profissão reconhecida ainda. Com relação ao regime de trabalho, 32% trabalham cerca de 8 horas por dia. 55% trabalham entre 11 e 12 horas. Claro que existem aqueles 24 horas de trabalho em dragas, comum nas dragas, né? Mas são feitas em rodízio, turnos, né? Okay? Com relação a vínculo empregatício, isso não é da cultura garimpeira, ser vinculado, né? Assim, carteira assinada, a maioria que a gente viu que tem carteira assinada são as cozinheiras e alguns outros que preferem, né? Terem a carteira assinada. Mas 89%, cerca de 90% quase, são arranjos de trabalho em parceria e confiança. Ok? Então, não tem nem quase aquela formalidade, né? Com relação às condições de vida ainda, né? Infraestrutura pública. A gente viu carência de serviços públicos essenciais na grande maioria desses lugares, né, quase todos. Um alto índice de autogeração de energia, ou é a diesel, ou é a cooperativa, normalmente, que ajuda, né, a fazer uma distribuição ali. Os serviços públicos aí entram financiados pelas cooperativas, né, que fazem esse trabalho. E as vias de acesso precárias, elas acabam complicando também tudo isso. Tá? O custo de vida, ele é bastante elevado em comunidades remotas. Nós vamos ver, daqui a pouco, eu vou mostrar qual é o recebimento, quais são os ganhos dos garimpeiros, né? Eles podem até ganhar bem, mas o custo de vida é bem elevado nesses locais. Então, os recursos pessoais são bem dirigidos às necessidades básicas, né, alimentação, vestuário, saúde, e tem um baixo nível de poupança. Vamos falar um pouquinho sobre o cooperativismo agora. A atividade garimpeira, ela encontrou no cooperativismo uma forma consolidada, organizacional, de preferência deles, ok? Dos que foram visitados, ok? Que a equipe de campo visitou. Ela é incentivada pela Constituição da República, né, Federal de 1988, e
as antigas associações, elas acabaram sendo convertidas em cooperativas garimpeiras, que é a atual unidade básica de organização. Além de ser incentivado pela Constituição Federal, a nossa visão geral do projeto é que o cooperativismo é uma das grandes soluções, se não a única, para o garimpeiro, para os garimpeiros. Okay? E o modelo de cooperativismo ele se alinha à cultura garimpeira, né? Ele respeita a autonomia dos garimpeiros e permite os arranjos mais flexíveis dentro disso. Quais são os desafios? O cooperativismo mineral ele é uma realidade muito pouco conhecida, seja dos órgãos governamentais, do poder legislativo, das entidades de representação, da própria academia e muito mais da sociedade. Então, tem uma dificuldade grande de compreensão disso, principalmente sobre o potencial que essas cooperativas têm para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e que elas contribuem. Elas as cooperativas solucionam problemas de ordem prática. Nesse sentido, a representação institucional, a proposição de políticas públicas, regulação, segurança jurídica, fomento e assistência, até linhas de crédito, dentre outros, são muito mais facilitados quando se está em cooperativa, quando se está organizado em cooperativa. Quais são as recomendações do nosso trabalho nesse sentido? Um melhor conhecimento dessas cooperativas minerais. Isso a gente tem que fazer uma divulgação, né, do que é feito pelas cooperativas para conhecimento de todos esses segmentos que a gente citou aqui, inclusive da sociedade, para preencher essa lacuna de informações, que não é problema só do Brasil, ele é um problema global, nós não temos o cooperativismo no exterior, não é comum, mas a gente tem essa divulgação, essa lacuna de informações, ela não existe só no Brasil, ela é global, ok? É visto na Ásia, na África e até na América mesmo, na própria América. Incentivar a formação de cooperativas garimpeiras para um cooperativismo maduro, né? Porque viver em cooperação com plena consciência dos deveres e benefícios mostra que esse estilo de empreendedorismo ele é bom, ele funciona, ok? E a participação da OACB é essencial nesse processo. O processo de cooperativação ele só é concluído quando a cooperativa se afilia ao OACB, por esse artigo aí da lei, artigo 107 da lei 5.764 de 71, ok? Vamos falar um pouquinho de conflitos e pressão do crime organizado que acontece hoje. As imagens falam por si mesmas, né? A gente verificou assim, observou, né, em campo que existe pressão em vários locais, ok? E porque nós temos uma fronteira extensa, muito extensa, 13.200 km², e isso facilita muito até assim o escoamento de ouro ilegal, tráfico de mercúrio, armas e pessoas pelo crime organizado, porque eles já têm uma capilaridade enorme. Então entra ali na fronteira e sai por todos os lados, né? Já tem esse tráfico aí, o escoamento do ouro ilegal, né? O tráfico de mercúrio e armas e pessoas, tráfico de armas e pessoas também. Uma preocupação grande é a crescente infiltração e cooptação pelo crime organizado. A exemplo da reserva Yanomami, que a gente fala que é uma extração ilícita, uma extração ilegal, não é garimpo ilegal, é uma extração ilegal, uma extração ilícita. E uma sugestão, uma recomendação,
seria uma ação coordenada de repressão do crime ao crime organizado e um apoio à formalização da MAP, com a proteção dos garimpeiros, dos indígenas também e das populações locais. Isso evitaria crises humanitárias e podem ser ações pontuais, ok? E nas atividades de campo, uma coisa que foi observada é que foram identificadas vias terrestres, fluviais, secundárias, que também são eventualmente preferenciais, né, para escapar da fiscalização, ok? E podem ser complementadas também por trechos aéreos. Então, toda essa preocupação aí foi observada em campo. Qual que é a percepção sobre o futuro do garimpo, dos próprios garimpeiros? Qual que é a razão para trabalhar com garimpo? Nós fizemos vários questionamentos e a grande maioria respondeu que ou é para ganhar dinheiro rápido ou para aumentar a fonte de renda. Ainda existe essa percepção. O que fazer se o ouro acabar? O ouro não vai acabar nunca, 35%, responderam. Se acabar, muda de atividade, 26%, e 39% falou que se acabar, muda para outro local. Então, 74% aí está falando que não vai acabar nunca ou vai mudar para outro lugar, se acabar. Como estará o garimpo daqui a 5 anos? Nós temos ali que 14% diz que vai estar do mesmo jeito, 27% que vai estar produzindo mais, 35% falou que vai estar produzindo menos, 22% falou que vai ter acabado. Então, existe um pouco até de contradição, né, nessas respostas. Os 2% falaram que não sabem, mas vocês podem ver que falaram que o ouro não vai acabar, mas, mas o garimpo daqui a 5 anos pode estar fadado a acabar, né? O que faz para melhorar o comércio do ouro? O que é necessário? 46% responderam que tem que haver a legalização, a formalização. Okay? 18% optaram pela capacitação, 18% também a capacitação e o apoio do governo estão ali juntos, né? Caminhando juntos. E houve o fortalecimento, também foi falado do fortalecimento das cooperativas. Os demais não responderam. O que é necessário para a melhoria do garimpo? Também a formalização. A grande maioria respondeu, formalização, mais de 50%. E os demais variaram bastante, mas a eliminação do mercúrio foi 2%. Ok? É a segunda parte agora da minha apresentação. Eu vou falar sobre os aspectos de saúde pública. Esse é o trabalho que foi feito pela nossa colega consultora Thaís Mota Veiga. Ela, infelizmente, não pôde comparecer, que ela faria a apresentação. Então, é uma geóloga que está apresentando aspectos de saúde para vocês. Tá? Vamos lá. O objetivo desse volume foi uma revisão bibliográfica sistematizada que foi feito. E, para isso, fazer um panorama atual das principais lacunas que existem, tanto de conhecimento dentro do setor de saúde, né, em relação a ações de prevenção e exposição ao mercúrio e redução dos agravos associados a esse metal. A estrutura do volume foi feita essa ampla revisão dos estudos de saúde sobre essa temática, que foi realizado na região, na Amazônia Legal. Tem uma descrição e análise dos dados primários de saúde dos trabalhadores que foram obtidos pelos trabalhadores e também dos serviços, a descrição e análise da organização do serviço de saúde pública na Amazônia Legal.
Estudo vocês vão encontrar no volume que é o de aspectos de saúde pública. Bom, foram feitas 83 pesquisas na população da Amazônia Legal. Essas 83 pesquisas foram avaliadas, analisadas, todas trabalhando com o panorama na saúde, quanto à exposição e intoxicação pelo mercúrio. Foi considerada a região hidrográfica, o tipo de comunidade, o gênero amostrado, os biomarcadores, a população adulta e infantil, e a faixa etária e o número de amostras que foram feitas. Preferencialmente, os estudos epidemiológicos, toxicológicos de avaliação de risco sobre o mercúrio foram escolhidos os que reportassem de forma clara as estatísticas, todas que foram feitas. O perfil epidemiológico, ou os desfechos em saúde associados à exposição ou intoxicação do mercúrio em todas as comunidades da região, sejam elas garimpeiras, comunidade garimpeira, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Isso aqui é uma distribuição geográfica comparativa na Amazônia Legal, entre as PLGs, que são as laranjinhas aí, vocês podem, acho que dá para ver bem, as PLGs de ouro e os estudos de saúde analisados, considerando as unidades hidrográficas. O que dá para perceber aqui é que tem áreas que não têm PLG e foram feitos estudos, e existem dados de contaminação por mercúrio nesses locais. Ok? Como vai ser mostrado aí. Os dados que foram levantados, isso é um resumo, né, dos dados que foram conseguidos nesses estudos. As comunidades ribeirinhas são as mais estudadas. Na bacia do Tapajós, a bacia do Tapajós é a região de maior número de estudos de saúde e indivíduos contaminados por mercúrio, sobretudo aqueles que estão próximos às atividades de extração de ouro, legais e ilegais. Isso está dentro dos estudos que foram feitos. Esses 83 estudos que foram considerados. O maior crescimento recente no noroeste do estado de Roraima em relação à contaminação, houve um maior crescimento em relação à contaminação da população indígena na reserva Yanomami, no noroeste do estado. As populações da região hidrográfica de Tocantins e Araguaia geralmente apresentam alto consumo de pescado e menor exposição à contaminação ao mercúrio comparada com as demais bacias. Outro dado, a contaminação em Tucuruí, o rio Tocantins, estado do Pará, da região hidrográfica Tocantins-Araguaia, é atribuída à hidrelétrica que existe no local. Que o pessoal da energia não me escute, né? A região hidrográfica do Paraguai, também na cabeceira do Pantanal Mato-Grossense, é uma área que é fortemente influenciada pelas atividades garimpeiras, desde o século XVIII, e tem poucos estudos para identificar a atual exposição e intoxicação por mercúrio. Então, é relevante, uma das recomendações é que sejam feitos estudos ali. Como é que funciona o atendimento de saúde versus o deslocamento? Foi considerado o tempo necessário para chegar num posto de saúde ou um pronto-socorro mais próximo, né? Cerca de 30% dos garimpeiros precisam de 3 a 6 horas para chegar num posto de saúde ou num pronto-socorro mais próximo. 14%, mais ou menos 1 a 2 horas, e 56% leva até 1 hora, que são os que vivem mais próximos ali das comunidades, e até mesmo tem postos de saúde em várias localidades. As unidades de saúde são custeadas total ou parcialmente pelas cooperativas garimpeiras, fazendo um pouco o papel do Estado. Bom, sobre o questionamento, em vários municípios que foram feitos sobre os sintomas mais comuns que os garimpeiros sentem. Dor de cabeça, tontura, visão embaçada, e por aí vai.
74% não quiseram responder ou relataram que não tem doença. Ok? É uma preocupação. A gente não sabe se... Porque não tem esses estudos ainda, né? Como tem uma infraestrutura ainda não muito boa na Amazônia Legal, então você não tem esses dados consolidados. Então, muita gente até tem sintomas, mas acaba não relatando, nós vamos ver aí mais para frente. Qual é a frequência de consulta médica? 53% vai quando precisa. E 23% uma vez por ano. Ok? Também corroborando a distância, né, as distâncias que se levam para chegar nas unidades de saúde. A percepção dos riscos do mercúrio. É interessante que 95% tem conhecimento dos efeitos do mercúrio na saúde do trabalhador. 95%. Mas existe ainda não sabe quais são os sintomas ou não consegue, né? As unidades de saúde também não têm, muitas vezes, profissionais capacitados para que isso seja definido. Ok? As lacunas que foram observadas nesses estudos analisados. Os estudos são insuficientes, transversais, pontuais e bastante limitados. As estimativas de determinados parâmetros do mercúrio na população também não são muito claras. E existe uma necessidade grande de investigação em outras áreas da Amazônia Legal. Não só essas que foram estudadas, né? A grande maioria foi feita na bacia do Tapajós, como a gente viu ali. A recomendação é a necessidade de estudos contínuos, abrangentes, simultâneos e comparativos sobre o impacto geoquímico do mercúrio ao longo da extensão das regiões hidrográficas e um programa de biomonitoramento também. Quais são os desafios para o sistema de saúde pública que foi observado? Existe uma subnotificação de casos de intoxicação por mercúrio em geral no Brasil. As causas que podem ser, né, que foram colocadas, podem estar relacionadas à informalidade da MAP, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e também falhas na prestação de informações, como eu falei, até das unidades, essa capacitação do pessoal até que faz esse registro. Qual é uma recomendação? Apoiar a implementação do programa de vigilância em saúde das populações expostas ao mercúrio do Ministério da Saúde. A disponibilidade de recursos é limitada e o monitoramento da exposição ao mercúrio orgânico via pescado esbarra na falta de equipamentos. Não existem também equipamentos, é um desafio também para o sistema de saúde isso na Amazônia Legal. Desafios também para o sistema de saúde pública. A necessidade de investimentos estruturantes do sistema de saúde e pesquisas, além de um trabalho coordenado em rede e políticas de saúde que engajem a população garimpeira, para essa população, ela tem essa consciência dos efeitos do mercúrio, mas ela também tem que ajudar e trabalhar nisso. Essas são medidas factíveis de alto potencial de impacto positivo. A figura ali era para a gente trabalhar junto, não é braço de força, viu, gente? Agora, são os aspectos econômicos que foram observados em todo esse trabalho que foi feito. Essa é a capa do volume. Esse volume foi feito por mim, foi elaborado por mim, contando com a ajuda de alguns técnicos também, né? Muitas pesquisas. Vamos lá. O objetivo desse volume: consolidar o conhecimento atual sobre os aspectos econômicos e produtivos
da MAP de ouro, com foco nas cadeias produtivas de ouro e também na cadeia de uso do mercúrio, uso e comércio do mercúrio. A estrutura do volume, eu e o Hassan competimos no volume, né, porque tem mais de 400 páginas esse volume, né, quase apanhamos do pessoal do Ministério, né, mas juro que tem bastante gráfico, tem bastante figurinha. Ele tem uma espacialização da MAP de ouro, tanto no Brasil como no mundo, né, é feito isso. A população garimpeira tem o ganho mensal, fontes de renda, a administração dos recebimentos, o acesso ao crédito e outras informações. Fala também sobre o cooperativismo e a organização da MAP de ouro. Fala também sobre a CEFEM, os dados de CEFEM, a produção e comércio de ouro e mercúrio e o custo de uma frente de lavra. Tá? Tem muito mais dados, mas isso aqui é basicamente a parte da... Fora a introdução, né, e a metodologia, é basicamente o que a gente fez. Fora recomendações também, que foram feitas várias recomendações nesse sentido. Qual a faixa de ganho dos garimpeiros? Foi observado que 50% recebe entre R$ 5.001 e R$ 10.000. 37% está entre R$ 2.001 e R$ 5.000 e cerca de 10% recebe entre R$ 10.000 e R$ 20.000. Pode observar que ali nós temos 87% que recebe entre R$ 2.000 e R$ 10.000. Okay? Isso está bem acima da renda média, de acordo com os dados do IBGE, da região norte, região centro-oeste e até mesmo do Brasil. E outro dado é que a grande maioria, né, mais de 80%, 90%, tem conta em banco e tem acesso ao Pix. Com relação ao acesso ao crédito, o acesso ao crédito formal é crítico ainda no Brasil. A gente não tem linha de crédito bancária, apesar de ter nessa lei, na 14.514, de dezembro de 2022, existe nessa lei a permissão de usar o título, incluindo a PLG, como garantia, mas ainda não tem disponibilidade de linhas de crédito para a mineração em pequena escala, mineração artesanal em pequena escala. Então, o que acontece? As alternativas para isso, dos garimpeiros, são autofinanciamento ou cadeia informal de linha de crédito, né, que inclui crime organizado, e isso oferece vários riscos à formalização. Okay? O que é necessário para uma frente de lavra produtiva? Cada frente de lavra, não preciso nem dizer que ela tem custos específicos, né? Depende do local que ela está, né? Logística, acesso à energia, uma série de coisas. Então, cada uma tem um custo específico. Essa frente de lavra ela tem que estar em conformidade com os requisitos necessários para desenvolver os trabalhos, ou seja, operar dentro das melhores práticas, observando os métodos de extração utilizados, a localização da mina, o volume de produção e os custos operacionais, que são detalhados, né, que ocorrem. Dentre esses custos operacionais, existe uma grande necessidade de ser feito um trabalho dentro das cooperativas, né, ainda, e fazer uma análise mais... para subsidiar melhor, uma análise que subsidie melhor, um cálculo de custo de uma frente de lavra, nós não conseguimos fazer nesse trabalho. Existem dados ainda que precisam ser mais robustos para a gente conseguir detalhar isso. E, dentre os custos operacionais, existe aquela manutenção de equipamento que é colocado como um dos principais gastos dentro da operação de uma frente de lavra. Quais são as variáveis, né, para conseguir uma frente de lavra produtiva? A otimização dos processos produtivos, maximizar a extração de ouro,
no menor custo possível, ok? Então, isso inclui começar a observar processos melhores para a produção, para gastar menos e conseguir um lucro maior. Uma gestão eficiente de todos os custos pelo responsável, seja o supervisor ou o dono do garimpo, para viabilizar essa operação economicamente. E o custo de produção por grama de ouro indica que se o preço de venda do ouro for menor que esse valor do custo de produção, a operação estará sendo feita com prejuízo. Isso deve ser observado. Com relação ao acesso ao mercúrio, nós temos que o mercúrio ele é disponibilizado no mercado interno brasileiro totalmente originado de importações. Nós não produzimos mercúrio primário, né? Tem algumas minas que... Acho que a única que eu tinha conhecimento era do México, mas eu já descobri que tem outras funcionando na China, tem outras que já voltaram a funcionar, então a gente já está com outras minas aí funcionando. O mercado formal interno de mercúrio ele é atualmente inexistente. O último estabelecimento comercial que operava nesse segmento ele foi fechado no final de 2023 por irregularidades na comprovação da procedência do mercúrio. Então, nós não temos um mercado formal interno hoje. As empresas, um problema que a gente pode perceber é que as empresas importadoras de mercúrio estão todas localizadas nos centros urbanos. E a mineração está lá na Amazônia, né? Ou estão perto de grandes cidades e estão distantes das regiões garimpeiras. E não tem uma rede capilar para distribuir esse mercúrio, para fazer a comercialização desse mercúrio. Nós também foi observado que o mercado formal ele abasteceu somente, foi limitado às grandes cooperativas. Foram só aqueles garimpeiros que buscaram mercúrio pelo canal formal, para ficar em plena formalidade com a lei, que conseguiram o abastecimento do mercúrio. O mercado clandestino, né, de mercúrio, ele é beneficiado pela proximidade das fontes de fornecimento, a partir dos países vizinhos. Nós temos vários países, que é Bolívia, Peru, Colômbia, são vários por onde entram as Guianas, né, por onde entra o mercúrio. E os atravessadores, né, a gente colocou aqui entre aspas, os atravessadores são os que comercializam o mercúrio ilegalmente. Eles entregam em domicílio, basta um telefonema, né? Um simples telefonema você consegue comprar mercúrio. Quais são as rotas de ingresso do mercúrio? Elas são várias e são bastante flexíveis. Elas normalmente partem do que a gente chama de cidades gêmeas, né? E vêm por via fluvial ou terrestre até as grandes regiões garimpeiras. Então, nós temos na Bolívia, a principal origem é Guaiará-Mirim para Guajará-Mirim, ok? Que é do lado do Brasil. Guaiará-Mirim é na Bolívia e Guajará-Mirim no Brasil. São Matias na Bolívia, Cáceres no Brasil, Mato Grosso, e Puerto Quijarro e Cáceres também. Na Guiana, vem por Letém até Bonfim. Colômbia e Peru pela tríplice fronteira, né, Letícia, Santa Rosa e Tabatinga. Na Venezuela, por Santa Helena para Pacaraíma. Na França, que é a Guiana Francesa, né, Saint-Georges de l'Oyapock para o Oiapoque. E no Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro para Ponta Porã, que figuram como origens de rotas alternativas também. É o que acho que tem menos, uma rota menor até de tráfego, né? Os desafios relativos ao mercúrio, né? É um pequeno volume, ele ocupa um pequeno volume para transporte, ele não é detectado facilmente, né? E é feito com facilidade, então, esse transporte.
Você pode colocar em garrafa PET, onde quiser, né? E o pessoal costuma também distribuir junto com... Eles passam normalmente na fronteira ou em outros locais pela alfândega junto com alimentos, né? Okay? O rendimento financeiro gerado incentiva a atividade ilícita, porque ele acaba ficando um produto caro quando comercializado ilegalmente. A Polícia Federal, esse aqui é uma preocupação grande, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Mineração e o IBAMA, eles não possuem local adequado para armazenamento dessas apreensões. Não tem um local seguro. Então, eu participei de vários seminários e o que a gente vê é assim, a exposição do pessoal que fica nos escritórios do IBAMA, porque eles ficam ali dentro do escritório nessas apreensões, por não ter um local adequado, acaba expondo o pessoal da Polícia Federal, o pessoal do IBAMA e o pessoal da Agência Nacional de Mineração aos riscos de contaminação. Aí fica a pergunta, quais instituições estão dispostas a receber esse mercúrio no Brasil? Se vocês tiverem a resposta, eu gostaria de saber. Vamos lá. Eu já falei sobre isso, né? O crime organizado ele opera com tráfico de drogas e armas, então ele tem uma capilaridade enorme, né? E as mesmas rotas ele já possui essa logística toda pronta, então o mercúrio facilmente dá para comercializar nessas rotas aí. Isso aqui também é preocupante, o aumento do interesse deles na produção de ouro, com a progressiva absorção das cadeias de fornecimento de mercúrio. Eles estão tão interessados no comércio, nas rotas de comercialização de ouro, quanto na de mercúrio. Então, uma recomendação, essa que está taxada em amarelo aqui, urge restabelecer essa cadeia formal de abastecimento de mercúrio para a atividade da MAP de ouro, para assegurar uma transição segura e desestimular as ações do crime organizado na região amazônica. Sobre a comercialização do ouro, existe falta de clareza na legislação e também tem um receio grande do mercado em relação aos riscos jurídicos. Então, nessa aquisição de ouro, junto aos garimpeiros, então, o que acontece? A DTVM se torna o único ponto, a única alternativa viável para essa comercialização. A limitação também impede o desenvolvimento de cadeias locais de produção associadas, por exemplo, a uma indústria joalheira nacional, indústria joalheira artesanal, né, que seria no local, e reduz o benefício efetivo da produção de ouro que ela traz para a comercialização, para a comunidade local ali. Todas as comunidades onde ocorre. A legislação tributária brasileira também beneficia a exportação de ouro como ativo financeiro e instrumento e desestimula a agregação de valor no país. E isso acaba enfraquecendo também a joalheria nacional, o setor joalheiro nacional. Esse é o ponto importante do nosso trabalho. Qual a importância econômica da MAP de ouro para o país? Quais são os impactos positivos da MAP de ouro? A MAP de ouro foi responsável pela retomada da importância econômica da produção de ouro no Brasil nos anos de 1970 a 1980. Houve a descoberta de um grande número de jazidas de ouro, com posterior exploração pelas grandes empresas, né, as mineradoras de grande porte. Tem o dado de 1983, que mais de 88% do ouro produzido no Brasil teve origem na atividade garimpeira. Em 1990, houve o recorde de produção de mais ou menos 67 toneladas de ouro que foram produzidos. Entre 1970 e 2023, houve esse gráfico
mostra o decorrer ali, né, da produção. Em verde está a produção pelas minas de grande porte, em amarelo a produção dos garimpos e a cotação cinza, a cotação do dólar por onça Troy. Então, foram produzidas, a MAP produziu 863 toneladas de ouro entre 1970 e 2023. Isso correspondeu a 32,2% do mercado formal de ouro. Bom, o ouro é o segundo mineral mais importante para o Brasil em valor de produção. A gente sabe disso. Quase 11% do valor representa quase 11% do valor das substâncias metálicas do país. Em 2022, esse dado representou quase 11%. E foram injetados em 2022 também 24,11 bilhões de reais na economia brasileira. Isso é o dado da ANM, dados para 2022, o ano de 2022. A MAP de ouro, ela contribuiu com 7,57 bilhões, isso representou 31,4% da produção de ouro nesse ano, recolheu 113,6 milhões em CEFEM. São esses aí os dados da União, né? 10% para a União, 15% para os estados, municípios produtores 60, municípios afetados 15. Então, essa é uma grande contribuição da MAP. Vejam a relevância do setor em termos de economia, na economia do país. Na década de 2020, ficou consolidado o crescimento, ele foi se consolidando. A média de produção oficial hoje da MAP de ouro é de cerca de 30 toneladas. Isso representa mais ou menos 30% do mercado formal de ouro no Brasil. Está ocorrendo um incremento no grau de formalidade, e isso está deixando a gente muito feliz, né? E tem esse dado aqui, em 2022, é um dado da ANM também, a cooperativa garimpeira, a COGAVEP, do Vale do Peixoto, o Gilson está com a cara feliz ali, foi a 5ª maior produtora de ouro do país. Ok? Isso representou quase 4% da produção nacional de ouro, só essa cooperativa. Opa, mas logo na minha despedida, gente. Você consegue pôr para mim? É o último, pode ir. E antes desse, esse. Ok. Gente, nós estamos reforçando muito essa mensagem. O Brasil será a referência em MAP de ouro responsável. Nós queremos que todos vocês façam parte dessa mudança. Isso vai impactar positivamente e vai mostrar para o mundo que o cooperativismo funciona e que a MAP de ouro, também responsável, funciona. Ok? Muito obrigada. Vocês visitem a página do nosso projeto, que vai estar tudo disponível ali para vocês. Todos os lugares.
Pessoal, fazendo uma pequena alteração na programação, não teremos agora o interlude cafeeiro para que possamos ter então a apresentação do professor Ditome. Por gentileza, queira ocupar seu lugar aqui. Boa tarde, pessoal. Lamento informar que não vai ter o intervalo agora, mas eu prometo ser expedito aqui. Por quê? Porque daquelas 2.000 páginas, os meus dois volumes que eu participei são só esses, tá? Então vai ser mais expedito. Mas eles não deixam de ser relevantes, pessoal. Eu vou falar primeiro do diagnóstico dos aspectos operacionais. Quero agradecer a SGM, a equipe da SGM, que foi fundamental para a gente poder realizar o projeto. A coordenação e a liderança da Dione com o Hassan, que ajudaram muito na revisão dos resultados, nas análises que foram feitas, com base na experiência deles. Para mim, muito importante foi o papel da FDTE, que cuidou de toda a parte de governança do trabalho, vocês viram, foi feito dentro do orçamento e dentro do prazo. As brigas internas eu não vou comentar, mas a gente conseguiu e eu agradeço muito a parte da ajuda da FDTE nesse trabalho. Agora, mais que tudo, é a participação dos garimpeiros, muitos deles estão aqui com a gente. Vocês nos receberam, vocês compartilharam os dados, então... os dois coautores dessa parte desse trabalho comigo, que é o Oswaldo Nico e o Carlos Henrique, vocês conhecem, pediram para agradecer encarecidamente todos os garimpeiros, as cooperativas e o pessoal das comunidades que nos recebeu, compartilhou os dados de forma aberta, transparente. Então isso foi importante para a gente ter dados primários que representam desse setor no Brasil. O objetivo foi apresentar qual o panorama atual da MAP, entender como está sendo feito o uso do mercúrio e pensar como que a gente vai cumprir, né, com os compromissos que o Brasil fez com a Convenção de Minamata. O Brasil, vocês todos fazem parte da convenção, do acordo que o Brasil fez para a Convenção de Minamata. Vocês lembram no começo que foi falado pela Ana Paula, pelo Hassan, agora pela Dione? O nosso compromisso é reduzir e, no futuro, eliminar o uso do mercúrio. Só que vamos escutar também o que o Gilson falou no começo. O mercúrio funciona. Então, a tecnologia que a gente quer substituir tem que ser acessível para o garimpeiro da mesma forma. Então, esse é o nosso desafio. Obviamente, sendo professor universitário, tem uma metodologia, mas prometo ser bem rápido. O que eu quero mostrar na metodologia é que houve uma base científica para poder gerar dados do diagnóstico e conseguir fazer as análises que vocês vão ver. Basicamente, a gente definiu, como foi explicado ou comentado de manhã já pelo Hassan, a gente definiu as áreas de estudo. Isso levou em conta a acessibilidade, a época de chuva. Lembrem que era a época da pandemia, então teve vários desafios. Quão remotos são essas áreas? Não esqueçam, é difícil. Vai de moto, vai de barco, vai de mula, vai a pé, né? Então não é fácil organizar a logística para poder chegar lá e fazer essa coleta de dados. E, por último, fazer a validação e a organização desses dados. Já vimos, né, as áreas que foram cobertas pela visita de campo. A gente conseguiu fazer 6 campanhas, né, bem assim, amplas de campo, com 43 garimpos que foram feitos levantamentos de dados técnicos,
51 balanços de mercúrio, olha só, 51 balanços de mercúrio feitos em campo e 23 análises químicas de amostra, que é o balanço metalúrgico do ouro. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu fazer balanços de mercúrio e balanços metalúrgicos de ouro. Aqui é um quadro resumo, o número de operações que foi coberta em cada categoria. Você vê que você tem a lavra a céu aberto ou a cava em baixão, balsas em rio, dragas em rio, desmonte em bancadas e desmonte subterrâneo. Visitamos tudo isso. Já foi falado, né? Por que o mercúrio é utilizado? Porque o garimpeiro quer ir contra a Convenção de Minamata? Claro que não. Ele é simples, ele funciona. O garimpeiro, tendo acesso ao mercúrio, ele tem controle total da operação, tá certo? E não há alternativa. A gente também tem que começar a pensar que a alternativa não é lá no meu laboratório. Lá no meu laboratório na USP, a gente tem um monte de alternativa, pessoal. Se vocês quiserem conhecer, a gente está lá. Mas lá é fácil trabalhar. Quero ver trabalhar lá na parte remota do Tapajós, do meu amigo Lino, lá em Roraima, né? Lá no Amapá, lá no Acre. Vamos ver como que a gente faz. Então, quando a gente fala em alternativas, é fazer com que o garimpeiro entenda, tenha acesso e possa usar essa tecnologia tão bem quanto ele usa o mercúrio hoje em dia. Onde o pessoal compra o mercúrio, né? Isso é as declarações que a gente conseguiu dos garimpeiros, né? Uma grande parte é revenda na própria comunidade, né? No local de trabalho. E o outro gráfico à direita mostra os preços mínimos e máximos indicados pelos garimpeiros na compra do mercúrio, em reais por quilo. E vocês podem ver que é um investimento razoável, né? A gente está vendo que o preço varia de 1.500, 2.000 até 3.000 reais o quilo. E na época que a gente fez esse levantamento. E a gente fez esse levantamento em 51 operações que nos forneceram dados para isso. Bom, primeira coisa, pessoal, mineração é trabalhar em cima de um depósito mineral. Esse depósito mineral não é um supermercado, não é varejo, que você vai lá na prateleira, olha, hoje eu vou querer um minério de 3 gramas por tonelada, vou pegar aqui. Não é assim, entendeu? Então, para poder desenvolver o negócio de mineração, poder desenvolver o negócio garimpo, tem que conhecer a geologia. O garimpeiro entende isso, só que ainda está avançando timidamente nesse desafio. Se não conhecer a geologia, eu falo para o pessoal, você não quer gastar com tem que tomar cuidado para não dar aula aqui, né? Não, você não quer gastar com geologia, não tem problema. Pega um dadinho, sabe, dado de jogo, e fala, qual que é o teor que eu vou pegar hoje? 3, yeah! Né? 1, entendeu? É assim, se você não trabalhar na geologia, não tem jeito de fazer o negócio de mineração, não tem jeito de fazer o negócio garimpo. E olha aí, os donos de operações falaram que eles fazem amostragem, grande parte faz amostragem na polpa de alimentação, mas aí, de certa forma, já era, né? Porque ela já está alimentando a planta. Se o teor é baixo, é alto, não tem muito o que você fazer. Pelo menos você sabe que você está alimentando. Né? Alguns fazem com amostragem na escavadeira, isso eu acompanhei bastante. Uma parte menor faz sondagem e uma parte significativa, que é 20%, faz na tentativa e erro, que é o dadinho que eu expliquei para vocês. Então, isso tem que ser trabalhado junto com as cooperativas e melhorar esse controle geológico. É um ponto fundamental para a gente. Recuperação de ouro. Essa é um pouco assim, informativa apenas, porque é a percepção dos operadores em relação à recuperação que eles têm. Eu quero que vocês guardem esses números, né? Que 37% dos entrevistados acreditam que eles recuperam praticamente todo o ouro, de 80% a 100%. Tá? Lembrem esse número.
Por outro lado, né, a grande maioria não faz análise química. Então, puxa vida, você recupera 100%, 80%, 100% do ouro, que você não sabe se está lá ou não, né? Tá certo? Então, lembrem esse número que a gente vai trabalhar com ele mais adiante. É outro ponto que a gente precisa auxiliar na evolução desse entendimento no negócio garimpo. A Convenção de Minamata tem algumas práticas banidas, que são consideradas proibidas dentro da Convenção de Minamata. Quando eu digo, duas coisas que eu quero que vocês lembrem. O Brasil aderiu à Convenção de Minamata. Vocês, especialmente os garimpeiros, aderiram à Convenção de Minamata. Tem práticas banidas. Então, a gente tem que começar a trabalhar para não ter essas práticas banidas. Infelizmente, a gente observou alguns casos, tá certo? Vocês veem que dos 46 visitas que a gente qualificou dentro dessa classificação, 25 delas, mais que a metade, não tinha nenhuma das 4 práticas. Boa notícia. A má notícia é que tem queima de amálgama a céu aberto. Esse é o grande vilão atual do garimpo brasileiro. Queima de amálgama a céu aberto. Pô, doutor, mas como que eu vou fazer para queimar? Tem retorta, pessoal. Né? Vamos falar mais sobre isso. Vamos trabalhar nisso. O Hassan não pediu reduzir e no futuro eliminar? Vamos começar reduzindo. Vamos começar naquelas 15 ali. Ó. Tá certo? Você também teve uma que a gente observou a céu aberto dentro de área residencial, né? Amalgamação de todo o minério, em vez de fazer só do concentrado. E outra coisa, hein, pessoal? A gente viu lixiviação com cianeto de rejeitos a partir da amalgamação. Cianetação após a amalgamação. Prática proibida. Garimpeiros, lembrem disso. Cuidado ao pensar em cianetação depois da amalgamação, é prática proibida e vocês aderiram à Convenção de Minamata. Tem 2 tipos de operação principal, que é a amalgamação do concentrado, onde o pessoal faz concentrado e amálgama, mas a gente viu também a amalgamação de todo o minério. O cara mistura todo o minério com o mercúrio para poder separar o ouro depois, tá certo? Nas centrais de amalgamação, a gente visitou 43 delas, 43 visitas, né? 11 delas utilizam central de amalgamação, enquanto 77 não utilizam essas práticas, cada um faz a dele, não faz numa central. A central é interessante para poder controlar emissões, para poder controlar os processos, para poder facilitar o processo ambiental. Vocês não ficam reclamando que é difícil conseguir o licenciamento ambiental? A central de amalgamação é um bom caminho para isso daí. EPI, outro ponto sensível, muito sensível, na minha opinião, pessoal. É muito importante que as cooperativas se conscientizem na importância de utilizar a EPI. Quando você tem acidente de trabalho, a gente tem poucas estatísticas, e essas estatísticas são muito pouco confiáveis, os números, mas quando a gente conhece quando há um acidente no garimpo, estando lá ou acompanhando, a gente sabe que a maior parte, mais que 90%, é falta de EPI. Se usar EPI, diminui muito a incidência de acidentes. Acho que vocês sabem isso tanto quanto eu. Mas sabe, doutor, o trabalhador não gosta de usar. Pessoal, é regra do jogo. Tem que falar, é regra do jogo, precisa. Quando acontece um acidente, todo mundo paga. O trabalhador paga, a cooperativa paga, a sociedade como um todo, porque a família dele vai pagar também. Tá certo? Então, EPI é um ponto que é um pouco preocupante, né? Que 42 das visitas que a gente fez, 42% das visitas, não usavam EPI. Isso é muito grave. Temos que trabalhar nisso. E aí, assim, isso aqui é na frente de lavra e aqui nas casas de campo, né? Na casa de compra.
Casa de compra, a situação é mais interessante, tá? Porque não sei se é pela fiscalização ou pela sensibilidade da operação, existe muito mais rigor na casa de compra em termos do uso de EPI. Então, acho que é dentro do mesmo ecossistema, a gente tem um sistema que usa pouco EPI e outro que usa muito EPI. Então, o caminho é esse, a gente sabe como seguir. Capacitação técnica, não preciso falar para vocês, é um dos pontos fundamentais para a gente resolver e avançar nessa evolução que a gente está discutindo hoje, é a capacitação técnica. Relato dos trabalhadores sobre capacitação técnica. 98% não receberam treinamento. É o que eles falaram, né? Eu não estou dizendo que é fato. Com os relatos que a gente recebeu, 98% não teve treinamento, aprendeu na prática. Isso é errado? Não é errado, mas não, vocês concordam comigo que a gente pode melhorar muito a qualidade? Se a gente quer chegar na redução e no futuro a eliminação do mercúrio, passa pelo treinamento de 100%, tá certo? Não só de 2%. E sobre agora a percepção dos donos de operação, que onde realmente tem a relação com a cooperativa, e a gente consegue mostrar com os números que a parte de cooperativismo ajuda muito na parte de capacitação. Então, esses números foram positivos dentro do horizonte da capacitação. Notem um número que foram entrevistados mais de 1.000 garimpeiros com essa questão. Olha os destaques que a gente pegou do texto, né? Ao serem questionados sobre o uso de técnicas sem mercúrio, alguns entrevistaram e reagiram com surpresa. Oh, que legal! Dá! Olha que bacana. Então, tem uma aptidão, tem uma vontade, tem uma consciência que dá para melhorar. Tá? De maneira geral, isso não é só nesse diagnóstico, mas toda a minha experiência com garimpo, para quem não sabe, lá no comecinho da minha carreira, lá antes de ser professor, tudo, eu trabalhei em garimpo, tá, pessoal? Eu fui chefe de garimpo de esmeralda subterrânea. Então, eu falo com muita tranquilidade, que eu conheço a cultura, sei quando eles dão nó na gente, tá? E eu consigo entender bem a cultura garimpeira e o meio de trabalho garimpeiro. E por isso que eu, ao longo dos anos, ganhei muito respeito pelo como o garimpo trabalha, qual a importância do garimpo em regiões remotas, né? Em comunidades que estão isoladas. E vocês sabem, assim, o Gilson é testemunha, todo mundo que é de cooperativa sabe o papel fundamental que as cooperativas tiveram no Covid. Ninguém fala disso, né, Gilson? Foi fundamental, porque estava tudo apertado nas cidades, não tinha ninguém atendendo os garimpeiros. Quem atendeu foram as cooperativas. Então, é uma estrutura que funciona. O que a gente tem que fazer é ajudar a evoluir. E aí a gente, além desses levantamentos que a gente fez, que estão todos aqui no volume, descritos, a gente também fez alguns ensaios de recuperação de ouro. E o que acontece? Sempre metodologia, né? Agora eu chamei de protocolo. A nossa equipe foi lá e coletou as amostras, tá? Tanto de minério quanto de rejeito, fez todo o manuseio, o quarteamento, a preparação das amostras e mandamos para a SGS fazer análise. Então, quando eu falo os ensaios de recuperação, foram conduzidos pela nossa equipe técnica lá dentro da operação. Tá certo? Conseguimos consolidar 21 estudos, tá certo? Pô, mas vocês fizeram tantas visitas e tal. É que os dados tiveram que ser validados. E cruzando as amostras, fizemos QAQC. Nem todos passaram no QAQC. 21 passaram no QAQC, no controle de qualidade. Tá certo? Sendo que 8 das operações foi em colúvio, 13 foi em elúvio, e a recuperação média que a gente detectou, 42%. Lembra que eu falei para você, se quiser, tem que colocar uma tecnologia que funcione também. Vamos lá, nosso desafio é conseguir uma tecnologia que recupere 85%, 90% disso,
paga a conta e todo mundo fica feliz. E eu garanto que no dia seguinte todos os garimpeiros mudam na hora para sair de 42% para 90%. Tá certo? Então o caminho é esse, pessoal. Tem assim uns detalhes técnicos, mas o que é importante é que a amalgamação não funciona para o ouro fino. Os garimpeiros sabem disso. Né? Tanto é que eles nem colocam o ouro fino na conta deles. Não pega, então não está lá. Então, realmente, a gente conseguiu, com os nossos ensaios, provar que a amalgamação não recupera o fino. Então, qualquer tecnologia que a gente tem que fazer para melhorar aquela recuperação, tem que ser focando nos finos. Está vendo? Já tenho todas as respostas aqui. É só trabalhar agora. Vamos lá. A gente confirmou com esses ensaios a baixa eficiência na recuperação da amalgamação, especialmente para ouro muito fino, e com isso significa que há muitas perdas, né? Eu falei bastante na parte de geologia, né, no conhecimento geológico, controle geológico das operações, mas também o que compromete a recuperação é o desconhecimento do conceito de liberação de ouro, né, fazer análise para saber qual é a fração que libera o ouro seu, no que é diferente do ouro dele, que é diferente do ouro dele, tá certo? E também saber trabalhar com o mercúrio até o ponto que ele pode produzir, porque a partir de um certo momento ele já não recupera, tá bom? E como que você resolve isso? Com ativação prévia e pensar em outras tecnologias que a gente tem que estudar daqui para frente. Eu tenho uma outra apresentação, só que a boa notícia é que a gente pode fazer um intervalo agora, né? Vamos chamar o Torres, por favor? Obrigado, professor Ditome. Volta, então, logo após a nossa terceira experiência gastronômica. 15 minutos, tá bom, pessoal? Aguardamos vocês aqui, então, para a sequência das apresentações do professor Giorgio Francesco Cesare Ditome. É um dia longo, mas chegou a hora, hein? Todos vocês queriam saber o inventário, né? E aí a nossa equipe é bem extensa, né, do projeto. Foi um projeto de 3 anos, bastante especialistas envolvidos, colaborando e tal. Só que na hora de apresentar o inventário, não, tem que ser você. Não, mas o Hassan é muito mais, né, abrangente. Não, tem que ser você. Então sobrou para mim apresentar o inventário. E é o que a gente quer saber, né? O quanto de mercúrio que o garimpo está emitindo e como isso se encaixa nos critérios da Convenção de Minamata. E com isso, o que a gente tem que fazer para, como a gente está falando desde o início, reduzir e no futuro eliminar. O trabalho do inventário usou, claro, a gente usou os nossos dados primários que a gente coletou e utilizou a metodologia do PNUMA, a calculadora do PNUMA, para chegar em números que se encaixem dentro dos padrões internacionais para a gente poder enxergar onde a gente se coloca em termos de emissões. Esse trabalho foi conduzido pelo meu colega Carlos Henrique e pelo professor Marcelo Veiga, que muitos de vocês conhecem, e tem muita experiência nesse tema. E com base nos dados que a gente coletou, foram feitas uma série de análises, uma série de debates, idas e vindas na esfera local, nacional e internacional para a gente chegar nesses números, tá certo? E eu agradeço muito o empenho e a dedicação do Carlos e do Marcelo para a gente chegar nesses números finais. Se eu conseguir avançar aqui... Será que está... Preciso de SOS aqui, pessoal. Aí, pronto. O objetivo é atualizar... Opa! Desculpa aí. Acho que eu apertei todos os botões aqui. Não. Assim, o objetivo foi coletar dados de
emissão de mercúrio, fazer a avaliação dessa emissão em diferentes tipos de operações. Eu posso usar aqui agora? Mas caramba. Desculpa, tá só. Tá. Vamos lá de novo então, por favor. É lateral, né? Aqui, beleza. Não, tem que ir para frente. Desculpem aí, pessoal. Pronto, o inventário está aqui. O objetivo foi coletar dados e atualizar o nosso inventário com os dados atuais do tipo de operação que a gente está tendo agora da MAP de ouro no Brasil. Tá certo? E aplicar a metodologia do PNUMA para chegar em números que possam ser assim, comparados com os demais países que têm MAP de ouro. A gente começou com a metodologia, a gente tem os resultados. E esses resultados a gente agrupou por uma amalgamação com retorta e sem retorta. Esse ponto é fundamental, pessoal. Vocês vão ter que acompanhar esse raciocínio comigo. Aí a gente aplicou o padrão do PNUMA, que é o toolkit do PNUMA, e conseguiu fazer as estimativas de emissão de mercúrio pela MAP de ouro no Brasil. A metodologia como vocês já viram, a gente selecionou as áreas, a gente coletou os dados, a gente organizou, validou, estruturou os dados, fez os critérios que a gente ia usar para a definição das variáveis chaves. Com base nessas definições, a gente selecionou os dados que entram na análise e aplicou o toolkit do PNUMA. O procedimento é bem padrão, pessoal, só que foi feito com critério de engenharia, tá bom? O peso de mercúrio que entra no processo, a gente mede o peso do mercúrio que foi recuperado na filtragem, o peso do amálgama, o peso do mercúrio recuperado com a retorta e o peso da massa do dorê após a queima do amálgama, tá certo? Com isso, a gente consegue saber o que foi realmente emitido. Então, isso a gente fez rigorosamente para todas as áreas que a gente visitou e conseguiu fazer o balanço do mercúrio. Que nem eu falei, os números das visitas são superiores ao número de ensaios que a gente fez. Por quê? Porque passou pela validação. Se não bate a validação do controle de qualidade do balanço, a gente não incluiu aquele balanço na conta. Tá? Por isso que o número de visitas é maior do que o número de balanços que a gente conseguiu fazer. E o ponto-chave que a gente usou, o indicador principal, é quantidade de mercúrio perdido pela quantidade de ouro produzido. Tá? Então, não é de ouro contido, mas do ouro produzido. Então, quanto foi perdido de mercúrio dividido pelo ouro que foi produzido. Esse é o indicador principal que a gente mediu. Dá uma olhada no canto superior direito, está escrito lá, com uso de retorta. Tá? A gente usou claro, a gente adaptou o nosso procedimento para aquelas operações que usavam retorta e aquelas que não usavam retorta. A gente conseguiu fazer levantamento nos dois tipos de operação. Tá certo? Então, a gente acompanhou toda a parte do processamento, a separação do amálgama com o mercúrio excedente, né, que vocês conhecem, como que faz. Aí pesava o amálgama, depois acompanhava a queima e media a massa do dorê resultante. Então, fazendo todas essas medições, várias delas várias delas que dão resultados redundantes, a gente conseguiu selecionar os números que estavam validados e poderiam entrar na conta. Foi feito com rigor científico. Da mesma forma, a gente fez sem o uso de retorta, tá certo? Só que o uso de retorta acaba na queima do amálgama, a gente não tem como controlar a emissão de mercúrio depois disso. Então, a gente controlava a queima do amálgama e o peso do dorê depois. O resto é emissão. Tá certo?
Vamos ver alguns destaques primeiro? Vocês já viram, a gente já conversou, a gente observou 2 práticas, né? A primeira ainda bem mais comum, que é a amalgamação apenas do concentrado, mas a gente observou também operações que faziam a amalgamação de todo o minério, onde o mercúrio é alimentado junto com a alimentação do material, tá certo? Vocês podem ver que, se você pensar em quantidade, o concentrado é uma pequena fração de todo o minério. Então, se você misturar mercúrio só no concentrado, por definição, você vai estar usando muito menos mercúrio. Então, eu acho que primeiro comentário aqui nessa apresentação para as cooperativas que eu tenho para fazer é o seguinte: é uma questão de bom senso, pessoal. Você vai usar muito menos mercúrio se usar a amalgamação só no concentrado. Isso é um bom caminho para a gente contribuir com a redução instantânea. Amanhã de manhã vocês já podem contribuir com a Convenção de Minamata. Como? Convencendo os garimpeiros a fazer a amalgamação só do concentrado. Não, doutor, mas funciona bem. Eu sei que funciona bem, mas você está se prejudicando, você está prejudicando a tua operação e você está gastando dinheiro a mais. Entendeu? Pega, faz concentrado e amalgama só o concentrado. Primeira maneira da gente contribuir com a Convenção de Minamata. Aqui são o número de balanços que a gente conseguiu fazer em cada estado, né? Mato Grosso a gente fez 14, Pará 9, Amapá 7 e Amazonas 3, tá certo? E com uso de retorta foram 25, bom, né? E com sem uso de retorta 7, tá certo? Olha, esse número, pessoal, é muito importante. Dá uma olhada aí. Lição número 2. Primeiro, use a amalgamação só no concentrado. Contribuição das cooperativas para a Convenção de Minamata a partir do dia 31 de julho. Amanhã, use a amalgamação só no concentrado. Segunda lição, para vocês poderem contribuir com a Convenção de Minamata a partir de amanhã. Usa a retorta, pessoal. Por favor, olha só a diferença. 98% de recuperação de mercúrio. Significa que o máximo da emissão é 2%. Tá certo? E olha sem uso de retorta, o que acontece. Pessoal, não tem jeito, não vem com essa história de tecnologia, treinamento, apoio, aquilo que vocês quiserem falar. É questão econômica. Você vai gastar muito menos mercúrio. Está ali, ó. Então, é a primeira coisa que a gente... Quando eu estava falando com o Luiz Mauro hoje de manhã, o Luiz está contribuindo com a parte de regulação, de PLGs, etc. Eu falei, Luiz, presta atenção nesses números de retorta, é muito importante. A gente tem que encorajar, tem que conduzir as cooperativas a evoluir. Vamos usar a retorta. Mas é o seguinte, a retorta dá problema. Não tem problema, compra uma segunda. É muito mais barato ter uma retorta de reserva do que desperdiçar 45% do teu mercúrio. E eu não estou nem falando de impactos ambientais, etc., que é a responsabilidade de vocês também. Eu estou falando da parte econômica para começar. Tá certo? E da dificuldade que vocês têm para conseguir mais mercúrio. E aí você já consegue um ganho tremendo ao uso de retorta. Desculpem, mas retorta é tecnologia do século passado. Não tem nenhuma novidade tecnológica. Então vocês não têm desculpa, não. Compra uma e compra uma reserva, porque quando estragar a borrachinha, sei lá, o parafuso quebrou, doutor, põe a outra. Você está economizando quase metade do teu mercúrio, que você está desperdiçando hoje. E olha também a razão de mercúrio perdido pelo ouro produzido, com retorta e sem retorta. Então, você está gastando muito menos mercúrio para produzir mais ouro. Tá certo? Então, lembrem disso, é uma questão econômica, é uma questão de compromisso da sociedade com a Convenção de Minamata e é um compromisso também de controle do impacto ambiental. Lembrem disso, a responsabilidade está com vocês também.
Tem um monte de gente que tem que atuar, tem o Estado que tem que atuar, tem as instituições que têm que atuar, mas as cooperativas têm que atuar também, para a gente conseguir avançar e evoluir nesse tema. Vamos ver os detalhes da amalgamação com retorta. Aqui estão as emissões de mercúrio nas diferentes etapas do processo, né? Olhando o que foi perdido na retorta, o que foi perdido nos rejeitos, tá certo? E a razão, o cálculo final da razão que a gente conseguiu com a estatística do desvio padrão. O que acontece? A eficiência das retortas, né, em termos de como elas conseguem operar, variava, uma variação grande, de 51%, que aí não ganha nada em relação a sem retorta, né, até 99%. Pessoal, eu fiz testes totalmente independentes, fazendo as medidas de forma direta, e eu consegui 98% de recuperação de mercúrio. Então, eu acredito nesse número de 98%, 99% se fizer direito, tá certo? Mas a média que a gente observou foi de 51%, quer dizer, a variação que a gente observou foi de 51% a 99%, com a média de 76%. Isso bate com estudos do CETEM, que dava, que pode ser considerado uma média de 80%, tá certo? Isso pode ser melhorado, se você for criterioso, for rigoroso na aplicação da retorta, pode ser melhorado bastante. Mas é um bom número, né? Sair daqueles 44% para 80% já é um salto tremendo que a gente pode conseguir. Ainda no retorta, né? A média de perda para os rejeitos foi 1,59, muito pouco, né? E a razão ouro perdido com ouro produzido arredondada deu 1,018, né? E isso é um pouco acima do valor, um pouco não, é acima do valor de referência que a gente tem para retortas. Então, ou seja, mesmo esse número que eu estou falando que é muito melhor do que o número sem retorta, ele pode ser melhorado. A referência internacional é bem inferior àquilo que a gente observou aqui no Brasil. Tá certo? Então, tem um espaço de melhoria utilizando os processos mais controlados, mais rigor, né, mais disciplina na aplicação, consegue utilizar menos mercúrio e recuperar mais ouro. Agora vamos ver o sem retorta. Sem retorta, vocês podem ver que com essa distribuição, você tem uma razão de ouro, de mercúrio perdido para o ouro recuperado muito maior, né? 0,63, com aquele desvio padrão bem elevado. Quando você vê, lembrem disso, senhores garimpeiros, meus colegas garimpeiros, senhores representantes de cooperativas, quando você usa queima de amálgama sem retorta, você está usando uma prática que é considerada banida pela Convenção de Minamata. É proibido. Então, está errado. Não pode. Tá certo? Então, a retorta não é desejável. Ela é necessária por conta da Convenção de Minamata. O que a gente sabe é que, mesmo quando as retortas são disponibilizadas pelo Estado ou pela própria cooperativa aos cooperados, depois de algumas falhas, os cooperados abandonam, porque é muito difícil, não funciona, a borracha estragou, o parafuso quebrou, isso acontece muito, tá bom? Mas não é questão de tecnologia. A PC, eu estava falando com o Júlio, né? O Júlio estava falando para mim, bom, os garimpeiros são craque no uso da PC. Eles tinham uma mineração pega o quê? 5, 6 mil horas numa PC, eles pegam 10 mil horas. São especialistas, né? Vocês sabem mexer com PC? Claro que vocês vão saber mexer com retorta, tá certo? Então, é importante que vocês imponham chamem atenção para a importância desse problema e lembrar que é uma prática banida pela Convenção de Minamata. Então, tem problema? Tem problema, vamos resolver. Com uma maneira muito fácil de resolver. Tem
uma retorta reserva, que aí você usa a reserva e a primeira você manda arrumar enquanto você usa a reserva, em vez de queimar a céu aberto. 41%, como não tem retorta, 41% do mercúrio, em média, é perdido na queima. 41%. Você poderia estar reutilizando ele. Em vez de comprar mais, você poderia estar reutilizando 41%. Tá certo? E se você comparar, a perda média nos rejeitos, no caso sem retorta, foi de 18%, enquanto que nas operações com retorta é 2%, na média. Tá certo? Então, só tem ganho, é só usar direito. Eu acho que a questão de retorta, talvez, para mim, embora intuitivamente a gente sabe que é uma coisa importante, quando a gente vê os números, a gente vê a importância de uma solução tão simples, que já está na mão de vocês, ela ser implementada, ela funcionando, vai reduzir demais essa emissão de mercúrio instantaneamente. Então, para mim, nesse inventário, chamou muito a atenção a questão do uso de retortas. Os números são gritantes. A gente precisa estar muito atento, e eu chamo a atenção das cooperativas, dos garimpeiros, para levar isso a sério. Tá certo? Eu acho que, em termos regulatórios, essa questão vai ficar cada vez mais crítica, vocês vão ter mais fiscalizações, vocês vão ser mais cobrados, então é bom se antecipar e começar a trabalhar isso. Porque não precisa de tecnologia avançada, não precisa de nenhuma coisa nova, não precisa de nenhuma inovadora, nenhuma daquelas tecnologias que o Hassan vai falar um pouco das soluções do futuro. Isso não é nem a solução atual, pessoal. Já falei, solução do século passado. Então, trabalhem nisso, por favor. Sem retorta. Nos nossos números, a razão de mercúrio perdido para o ouro produzido é aproximadamente 4 vezes maior do que você vê no uso com retorta, tá certo? E esse número é aproximado do que é utilizado como referência no mundo, tá certo? Mesmo levando em conta a recuperação que o pessoal tem na hora de espremer, na hora da filtração. Bom, aí a gente teve resultado sem retorta, resultado com retorta, e a gente colocou no toolkit do PNUMA, para poder comparar com... Não, comparar não, para a gente poder se adaptar aos padrões internacionais de apresentação desses valores, tá certo? Então, para a gente conseguir jogar no toolkit, a gente tem que fazer estimativas, né, das emissões para o ar, para a água, para o solo e para o sedimento, tá certo? E aí a gente fez os nossos ajustes, conforme os dados que a gente obteve, para poder fazer essa estimativa, né, dos valores de emissão. As categorias de emissão de mercúrio, né? Aquele que o minério inteiro é amalgamado sem uso de retorta, que é o pior caso, né? O minério inteiro com uso de retorta, o concentrado sem retorta e concentrado com retorta. São essas 4 categorias, tá certo? E do lado, na primeira coluna, você tem os valores de referência do PNUMA. E na terceira coluna, na segunda coluna é o toolkit. Na terceira coluna, os dados que a gente conseguiu no nosso projeto, né? Eu já mostrei aquele 0,63 e o 0,18, que a gente conseguiu em nossos números, tá? E o 3, e o do minério inteiro sem retorta e com retorta, a gente usou dados da literatura, tá certo? Para a gente chegar nesses fatores que são fundamentais para o cálculo da emissão pelo toolkit do PNUMA. Então, aqueles que estão com estrelinha, que é o 3 e o 2, são de literatura. Aquele sem estrelinha, 0,63, 0,18, reflete os números que a gente levantou no campo. A gente fez os devidos ajustes para água, ar, né, e solo, e agrupou dessa maneira para conseguir chegar em números que se encaixam no padrão do PNUMA. E aqui está
a tabelinha que a gente consolidou esses fatores em termos de quilos de mercúrio por tonelada processada. Tá? Daquelas visitas todas e os trabalhos que a gente fizeram, a gente selecionou 32 balanços de mercúrio que foram feitos. Vocês viram, foi distribuído em toda a região amazônica. A gente também fez algumas estimativas em termos da produção anual média da MAP de ouro, e para isso a gente olhou números de 2020 até 2022, os números mais recentes, oficiais, levando em conta variações com preço de ouro e variações pela pandemia, e a gente fez essa produção anual média e chegam uns números que não são muito diferentes dos números da agência, tá certo? E a gente colocou em 28,63 toneladas por ano de ouro produzido pela MAP de ouro no Brasil, tá certo? E como que a gente distribuiu isso de acordo com aquelas categorias, tá certo? 1% amalgamação de todo o minério sem retorto, que é o que a gente observou, 25% concentrado sem retorto e 74% concentrado com retorto, tá certo? E foi assim que a gente usou os parâmetros para conseguir chegar no número de emissão. Todos esses cálculos que eu estou comentando com vocês foi para a gente ter fatores auditáveis, reproduzíveis, a partir dos dados primários, para poderem ser comparados com os outros números obtidos em outros países. Por quê? Porque a gente está usando o toolkit do PNUMA. Ok. Tem um caso aí, que é o tal do C. C, a gente já falou hoje e vocês estão sempre cientes. C é a clandestinidade. Quanto de ouro clandestino está misturado nessa produção? Quanto que ele contribui na produção de MAP de ouro no Brasil? A gente não sabe, né? E a gente não fez levantamento nos garimpos ilegais, tá certo? A gente só foi nos garimpos legais, nos garimpos que tinham registro, que a gente pôde trabalhar, óbvio. Então, o que a gente fez? A gente considerou 3 cenários de clandestinidade. Um é improvável, né? 0%, não tem clandestinidade. Um com 25%, e o máximo de 33% que a gente considerou, tá certo? E para cada um dos tipos de amalgamação, aqueles 4, né, que eu falei, a gente adaptou esses números para chegar no fator ponderado de mercúrio perdido por ouro produzido em cada um dos cenários. E vocês podem ver que lá embaixo, esse fator ponderado varia de 0,32 para 0,42, dependendo do cenário de clandestinidade. Tá certo? Ah, mas eu acho que tem outro número. A gente não sabe qual é esse número, pessoal. O interessante, que o que está aqui no volume são os procedimentos, o método de cálculo, os dados de entrada e os resultados. Vocês podem fazer as análises que quiserem e repetir os cálculos com cenários, com diferentes cenários que vocês queiram considerar. Então, mais do que os números crus, pessoal, o procedimento que é importante. É um procedimento adaptado para os números que a gente consegue obter no Brasil, com dados que são auditáveis e que podem ser reproduzidos por outras instituições, outros interessados em calcular esse valor. Tá bom? Aqui, ainda o detalhamento do tipo de emissão, seja por emissão ou liberação, para cada um daqueles 3 cenários, e como que a gente calculou os fatores para cada um desses cenários, tá certo? E o ajuste que isso é feito no fator ponderado, mercúrio perdido por ouro produzido. E aqui a gente fez um cálculo que vai representar a quantidade de mercúrio que a MAP de ouro no Brasil emite.
do cenário mínimo ao cenário máximo, vamos olhar o cenário provável, que esse é do meio. A gente a gente calcula, né, que as perdas totais, usando todos aqueles fatores que eu mostrei para vocês, são de 11,4 toneladas por ano, sendo que 5,3 delas no ar e 6 toneladas por ano no solo, água e nos rejeitos, tá certo? O fator ponderado 0,4, sendo que 0,47 para emissão atmosférica e 0,53 para solo e água, tá certo? Só que a gente fez a variação do cenário mínimo ao cenário máximo de 9 a 12 toneladas. Esses são os números que a gente chegou de emissão de mercúrio pela MAP de ouro no Brasil. Tá certo? Como conseguimos esse número? Está aqui os dados primários que a gente coletou, o procedimento, os fatores que foram calculados e o número final estimado. Só o que a gente fez aqui? A gente fez também um outro cálculo, assim, um cálculo não totalmente independente. Mas vamos só voltar aqui um pouquinho. Aqui eu falei que vai de 9 a 12, né? Então a gente fez outra maneira de olhar esses números. Você vê aquela linha intermediária? Eu coloquei o fator com retorta, o fator sem retorta e o total perdido. Esse 11,54, tá vendo? Aquela linha que está marcada. Só que a gente mudou, fez uma simulação. Vamos supor que todos os garimpos usam retorta. Qual que seria a emissão? 5,13. E se nenhum garimpo usar retorta, quanto que é a emissão? 17. Então, o que acontece? A gente comparou esse número com aquele número do toolkit. Tá certo? Aqui é de 9 a 12. Aqui a gente conseguiu, considerando dois extremos que são improváveis, né, que é 100% de retorta ou 0% de retorta, mesmo assim deu de 5 a 17. Então os números estão aí, não estamos muito longe desse número. Por quê? Porque a gente está usando dados primários coletados para a gente nos garimpos em operação da MAP do Brasil. Tá certo? Então não fabricamos números, não interpretamos números, usamos números disponíveis coletados, com um procedimento padrão definido dentro do toolkit do PNUMA. Então, a gente vê que nossas emissões, e pensando na quantidade de ouro que é produzido no Brasil, elas estarão provavelmente entre 11,4 e 12,17 toneladas por ano. Tá certo? O fator mercúrio perdido por ouro produzido, ponderado, 0,4. E reforçando aquilo que eu estou falando na apresentação inteira, né? Vocês viram as iniciativas do CETEM nos anos 90, o Pronafor, todos os trabalhos da Metamate e os trabalhos que as próprias cooperativas têm feito ao longo dos anos, são fundamentais, são importantes. Mas a gente precisa do compromisso de todos, das cooperativas, dos garimpeiros, das instituições, do Estado, de maneira geral, para a gente tornar essa mudança permanente. Não acontecer que nem aconteceu com as iniciativas do CETEM. Anos 90, pessoal, século passado. Estamos falando mais de 30 anos atrás. Colocou retorta, um grande sucesso. Voltou 3 anos depois, só 50% das retortas estavam funcionando. Vai acontecer de novo. Se a gente só fizer um esforço pontual, vai acontecer de novo. A gente precisa de uma política de Estado que garanta que esse pessoal continue trabalhando. E como que a gente faz isso? Com apoio, com a presença, com diálogo e com evitando aquela situação que o Hassan falou de levar o garimpeiro ao ostracismo, né? Isolar o garimpeiro, que nada, temos que abraçar. Chama atenção, mais uma vez, quem está aqui acompanhando o dia inteiro a discussão, pessoal, é o IBRAM. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, está interessado nos desafios do nosso setor, está interessado em conhecer as soluções, está interessado em discutir com a gente. Vamos aproveitar, entendam essa evolução que está tendo. A gente está tendo mais
esse projeto foi um marco importante para a gente começar a comunicar com a sociedade o que é a mineração artesanal de pequena escala de ouro no Brasil. Então, temos que aproveitar essa oportunidade para criar uma mudança e ter políticas permanentes para que a gente não retroceda. O que a gente quer? Que é uma MAP de ouro responsável, que tenha acesso e utilize, né? E continue utilizando tecnologia, que tenha fiscalização. Doutor, precisa ter fiscalização, sim, porque a gente quer que todo mundo esteja no mesmo nível. A gente não está falando em redução e depois, no futuro, eliminação. Então, para isso, a gente precisa ter tecnologia e tem que ter fiscalização. A gente precisa ter participação ativa de todos os atores e uma capacitação contínua. Então, o sucesso, a experiência, o conhecimento que foi gerado com iniciativas que nem a Pronafor, o CETEM, a própria Metamate e as cooperativas, tem que ter continuidade. Eu acho que aqui é um marco, que nem eu falei, é um marco importante. A gente tem números para poder discutir políticas públicas, a gente tem números para poder discutir como a MAP do Brasil está posicionada em relação ao resto do sul global, que utiliza MAP de ouro, e vamos trabalhar em cima disso em conjunto, pessoal. Não é só as cooperativas, não é só o Estado, não são só as unidades federativas, tem que ser todo mundo, tá certo? É um grande desafio, mas a gente tem números agora para poder trabalhar e começar a desenvolver nossas políticas públicas. Muito obrigado. Obrigado, professor Giorgio de Tome, pela segunda apresentação. E agora é convidado novamente o coordenador de articulação institucional do projeto Ouro Sem Mercúrio, o senhor Hassan Zon, para fazer a apresentação do 5º e último módulo expositivo, que trata dos impactos ambientais da MAP de ouro brasileira e de possíveis alternativas ao uso de mercúrio no cenário nacional. Por gentileza. Obrigado. Saudações a todos de novo. Resolvi fazer a apresentação desse lado para não parecer que é reprise da manhã. Mas tenho certeza que esse é um momento tão esperado por muitos dos presentes, porque nós vamos analisar os impactos da atividade para o meio ambiente. Vamos dar aquela respirada, vamos descontrair, está tudo muito sério, mas eu tenho uma pergunta bastante séria nesse momento. Mineração, qualquer mineração, é uma atividade impactante para o meio ambiente? Sim ou não? Você olhar uma mineração, qualquer mineração, que rasga um morro, expõe, por exemplo, calcário, que você vai desmontando o morro inteiro, tira toda a cobertura de árvores, tira o solo e vai desmontando o morro, etapa por etapa. Isso é impactante visualmente? Sim ou não? Então, nós não podemos esperar que a mineração artesanal em pequena escala, ainda que em pequena escala, não seja impactante visualmente enquanto está operando. Ok? Mineração, seja pequena, grande, média, é uma atividade essencial para a humanidade. Todos nós amamos a tecnologia. Posso ver vários dos presentes com seus maravilhosos celulares que usam mais de 40 substâncias minerais para a sua composição. Como viveríamos sem tecnologia? Como viveríamos sem tudo isso que nós ganhamos graças à mineração, que é uma das primeiras atividades humanas que remonta à pré-história, né? Lembro dos celulares que tem ouro neles também. Pequena quantidade, mas tem. Bom, sabemos que é visualmente impactante e não há dúvida que a MAP é efetivamente impactante para o meio ambiente. Mas o quão isso é impactante? Essa é a pergunta que separa a narrativa da realidade. O romance do fato técnico científico.
Esse trabalho de diagnóstico de impactos ambientais é o resumo de diversas pesquisas científicas disponíveis para o público em geral, feita pelas mais variadas instituições deste país e algumas internacionais. As bases desses estudos estão totalmente descritas aqui. As fontes são todas citadas. Então, os gráficos que serão aqui apresentados são baseados em fatos científicos, que não sou eu que estou dizendo, são as mais prestigiadas instituições desse país que disseram, só esqueceram de contar para vocês. Então, vamos avaliar, e eu peço aqui que avaliemos com frieza, com sobriedade, os dados que serão apresentados, porque é justamente essa a intenção. Colocar em perspectiva. Ok? Muito bem. Este volume... Esse volume exatamente faz aquilo que eu disse agora. Perspectiva. Há impacto. Quanto? Quanto isso significa? Como isso se insere no universo de impactos das atividades humanas, em especial no ambiente amazônico. Esse estudo também avaliou as melhores práticas da MAP, aquilo que é feito hoje, que é o estado da arte da atividade no país, para que possamos refletir duas coisas. O quanto aqueles que estão mais para trás precisam caminhar para chegar à posição mais à frente da própria atividade no país, neste momento, e quais as perspectivas que temos para avançar ainda mais no futuro. E, claro, achei bastante interessante salientar nesta apresentação, o volume um pouco mais complexo, é claro, as vias de solução para os passivos ambientais que a MAP de Ouro do Brasil pratica hoje, como um complemento das melhores práticas operacionais que são feitas, mas sim as melhores práticas ambientais que são desenvolvidas. Para isso, o volume e a apresentação começam com um pequeno referencial teórico necessário. Estamos aqui com um público bastante variado. É importante fazermos um nivelamento para termos uma ideia de contexto do que é poluição por mercúrio. Depois, o volume avalia o dimensionamento dos impactos ambientais, mostra as melhores práticas da MAP de Ouro no Brasil e trabalha na questão da recuperação dos passivos ambientais, não exatamente pela MAP, mas o que se descortina para nós hoje. Essa parte eu vou deixar para vocês lerem em casa, é lição de casa, porque os outros 3 tópicos são mais interessantes para esse momento expositivo. Bom, teoria. O professor Tomi adora teoria, então vamos honrar a palestra dele, começando falando sobre o ciclo global do mercúrio. O estoque que nós temos desse metal tóxico na biosfera, com dados fornecidos pelo próprio PNUMA, no último estudo, de 2019, que vão nos dizer que nos oceanos nós temos 310 mil toneladas de mercúrio estocadas. Na atmosfera, permanentemente em suspensão nos dias de hoje, nós temos 400 toneladas de mercúrio voando pelo planeta inteiro, circulando ao sabor dos ventos. É importante ter esse conceito de que o mercúrio, ele voa, e voa muito longe. O mercúrio do outro lado do planeta, em poucos dias, consegue dar a volta no Equador e chegar a distâncias de mais de 1000 quilômetros. Até porque ele é passível de um efeito que é chamado efeito gafanhoto. O mercúrio vai à atmosfera, viaja um espaço, se deposita no solo, na água, reevapora e dá mais um salto, e assim vai. Porque, diferente de outras substâncias, o mercúrio é um elemento químico, ele é indestrutível, ele não se degrada, ele somente é passível de absorção nos compartimentos da biosfera. Continuando, no solo orgânico, no solo superficial, naquele que a gente usa para fazer agricultura,
naquele que a gente vive com nossas crianças nos playgrounds, nos jardins de casa, nós temos 150 mil toneladas de mercúrio. E no subsolo, em variáveis graus de indisponibilização, mas que podem ser remobilizados, nós temos 800 mil toneladas de mercúrio estimadas pelo grupo de experts do PNUMA. O estudo do Global Mercury Partnership não avaliou quanto de mercúrio nós temos na biota. Isso inclui o quanto de mercúrio nós temos em nós mesmos, população humana na Terra. Não sabemos. E talvez seja meio traumático sabermos. Não é mesmo? Mas, enfim, a ideia é que haja algo como 1,26 bilhões de toneladas de mercúrio na biosfera do planeta inteiro neste momento. O ciclo de mercúrio é absolutamente complexo. Entender como ele migra, como ele viaja, tanto na água, quanto no solo, como no ar, como ele interage, como ele entra na biota, como ele sai dos organismos vivos e retorna aos outros compartimentos, é um estudo muito fascinante, somente superado pela sua complexidade técnica. Então seria uma pretensão minha aqui tentar explicar algo que caberia a um químico, um engenheiro químico, gastar algumas horas dizendo como é que é o comportamento do mercúrio em cada um desses compartimentos. Mas para nós é importante saber o seguinte: nós temos uma média de ingressos de mercúrio no sistema que é da ordem de 2.900 toneladas por ano na biosfera. 600 dessas toneladas são de origens geogênicas, ou seja, o próprio planeta insere mercúrio através de vulcanismo, através de geysers, através de sistemas de erosão, mas principalmente através de vulcanismo, acaba trazendo esse volume para a biosfera. E as atividades antropogênicas, ou seja, o homem, o ser humano, a nossa civilização atual, moderna, contribui com 2.300 toneladas anuais de ingressos de mercúrio no sistema da biosfera, das diversas formas que nós tiramos dos compartimentos em que a biosfera. Vamos começar com as causas naturais, que eu acho interessante a gente refletir sobre isso. O vulcanismo, em geral, todas as suas formas, vai contribuir com 600 toneladas anuais. Isso, cenário global. Ok? Incêndios florestais vão contribuir com 600 toneladas de mercúrio remobilizado, que estava retido dentro da madeira, 600 toneladas anuais de remobilização de mercúrio. Emissões do solo exposto. Quem aqui tinha pensado que cortar a mata causa emissão de mercúrio por si só? Pode levantar a mão. Quem sabia disso? Pois muito bem. Solos ricos em mercúrio, quando expostos à insolação, é liberado por erosão ou lixiviação. A mineração industrial, não necessariamente de ouro. Quando estamos falando de mineração industrial, pode ser qualquer um dos metais que podem estar associados a mercúrio, cobre, por exemplo, vai emitir 381 toneladas de mercúrio ao ano. As cimenteiras, no seu processo produtivo, incluindo aqui processos de reprocessamento de resíduos, coprocessamento, vão emitir 233 toneladas. O uso do metal como insumo industrial para os diversos processos que ainda utilizam mercúrio vai gerar 73. O uso de combustíveis fósseis, notadamente carvão, vai gerar 481 toneladas de emissão. A queima de biomassa, sim, usamos muita queima de biomassa para reaproveitar resíduos no Brasil. Em solos que possuem, em ambientes que tenham alta percepção de mercúrio, isso irá gerar 52 toneladas adicionais. E a queima de resíduos, incluindo a cremação de seres humanos, vai gerar 166 mil toneladas.
No balanço, as fontes naturais nos produzem 5.600 toneladas por ano e as fontes antrópicas 2.300 toneladas por ano. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Eu falei em incêndios florestais e emissão de solos expostos. O quanto disso é contribuição por queimadas, vamos diferenciar um incêndio que começa com um raio e pega fogo na floresta, do incêndio que a gente vai lá e queima a floresta para qualquer finalidade. Ok? E quanto do solo exposto decorre de desmatamento, inclusive posterior a queimadas. É uma reflexão que nós temos que ter. E nós teremos algumas respostas hoje. Muito bem. Nossa querida Amazônia, né, considerada a maior floresta equatorial do planeta, com sua longa vida, que provém de antes da humanidade, é também, dentre dos seus inúmeros atributos positivos para a humanidade, é também um imenso sorvedouro e sumidouro de mercúrio, graças à sua posição geográfica, graças à magnitude da área, nós estamos falando de uma área gigantesca, graças à própria composição florística, ou seja, as árvores, as plantas, são caracteristicamente, ou muitas das espécies, centenas de espécies estamos falando aqui, são caracterizadas por folhas muito grandes, folhas muito largas. Inclusive, havia uma foto, eu não pus aqui, mas uma foto de uma planta na Amazônia, cuja folha é maior do que um lençol de cama de casal, é maior que uma pessoa. Né? Só quem mora na Amazônia consegue imaginar algo assim. Né? Nós que moramos na Mata Atlântica, como é o meu caso, não pensar numa folha desse tamanho, mas existem. A Amazônia também se caracteriza por altíssimos índices de pluviosidade, que derrubam o mercúrio atmosférico para o solo, evidentemente. E a própria composição dos solos é propícia para absorção e retenção de mercúrio. Então, sim, a Amazônia é um funil que recebe mercúrio do planeta inteiro. Porque, lembre-se, ela é uma floresta equatorial. Os ventos trazem mercúrio tanto do sul quanto do norte. E, principalmente, ventos vindos de leste para oeste, que é o fluxo normal dos ventos no planeta. E, claro, temos uma outra característica. Do lado oeste do continente, nós temos uma parede, um muro gigantesco, que é a Cordilheira dos Andes, que faz com que os ventos retornem e circulem na Amazônia. Então, a Amazônia, além de receber muito mercúrio, não consegue emitir de volta, porque tudo que ela evapora, circula e cai nela mesmo de novo. E é por essas razões que a Amazônia, sozinha, é responsável por 20% da deposição bruta de mercúrio nos continentes do planeta Terra. Ok? Tudo isso que eu falei para vocês está demonstrado técnica e cientificamente neste volume. Agradeço, inclusive, fantásticos trabalhos da Unicamp, incríveis, fantásticos trabalhos da Unicamp em várias áreas do que eu estarei falando aqui hoje. Bom, depois de tudo isso que eu falei, fica fácil nós compreendermos e entendermos que os solos amazônicos podem conter teores de mercúrio natural de 2 a 3 vezes teores maiores que a média global. É natural o solo amazônico ser rico comparativamente em mercúrio. É também natural nós entendermos que áreas sem histórico de garimpo, longínquas de garimpos, que nunca tiveram nada de garimpo próximo, não tem cabeceira, não tem nada, elas possuem teores de mercúrio similares na biota a áreas intensamente garimpadas. Não só no Brasil. Existem estudos franceses na Guiana francesa que obtiveram os mesmos resultados de altíssimos teores de mercúrio em bacias que nunca tiveram garimpo de ouro. Ok? E a contaminação da biota, medida em peixes, medido em micro-organismos, em algas, ou no que for o bioindicador escolhido, também apresenta altas taxas em áreas distantes de garimpos. Então, algo que nós temos que ter em mente.
que é muito importante. Com o avanço dos estudos técnicos, com o avanço do conhecimento científico natural dos últimos 50 anos, nós podemos compreender que muitos resultados do passado que disseram que o garimpo brasileiro era responsável por uma mina-mata tropical, uma mina-mata equatorial, talvez não tenham considerado todos os aspectos que só foram sendo conhecidos depois de um contexto que é muito mais amplo que uma realidade nacional. Ok? Nós ainda não vimos os resultados de garimpo, mas tenham isso em mente. Quando falamos em mercúrio da Amazônia, nem todo ele é nosso. Muito dele é de quaisquer outras partes do planeta, inclusive de vulcões que são muito distantes daqui. Ok? Muito bem. Isso nos traz uma outra grande mensagem. A relevância de apoiar o abandono sustentado do mercúrio na MAP de ouro é ainda maior do que normalmente nós imaginamos. Nós estamos trabalhando num ambiente sensível, que já tem um acréscimo de mercúrio mais do que substancial a cada ano, e nós temos que tomar atitudes talvez mais urgentes para controlar o nosso mercúrio. Eu quero relembrar aqui um conceito que nós trouxemos na introdução desse evento. Não existem níveis seguros de emissão de mercúrio. Todo o mercúrio que emitimos enquanto civilização tem que, em algum momento, deixar de ser emitido. Bom, feita essa pequena introdução, vamos olhar a nossa MAP. Joelhos estão tremendo? Estão preocupados? Estão tensos? Vamos começar com uma parte bastante simples. Vamos começar com desmatamento. A área de impacto da atividade na Amazônia Legal, já que não é raro encontrarmos notícias dizendo que o garimpo de ouro está destruindo a floresta amazônica, acabando com o sistema. Ok. Também acho que nenhum desmatamento descontrolado é aceitável, mas vamos utilizar um dado do projeto MAP Biomas, um dado oficioso, digamos assim, não é um dado oficial, mas é um dado factível, amplamente aceito no nosso país, que, segundo o levantamento, né, a referência está aqui no volume, de 1985 a 2022, nos diz que o garimpo de ouro, especificamente o garimpo de ouro na Amazônia Legal, especificamente na Amazônia Legal, foi responsável por um desmatamento acumulado, total, em todo esse período, de 2.200 quilômetros quadrados. Dado numérico, o que isso significa? Alguém tem uma percepção do que é 2.200 quilômetros quadrados? Dado abstrato. Vamos dar algumas coisas mais concretas. 2.200 quilômetros quadrados, já que estamos em preparação para a Copa do Mundo e somos o país do futebol, e é uma medida estranha, mas usualmente utilizada nos meios de comunicação, significam 220 mil campos de futebol. O que me faz crer que existem mais campos de futebol fora da Amazônia Legal do que dentro. Porque certamente todo mundo sabe que tem um campinho de futebol na esquina de casa e tem muito mais do que 220 mil nas nossas cidades. Mas, enfim, são 220 mil campos de futebol. Ok. Continua sendo uma coisa que parece meio assustadora. Talvez seja, talvez não. Mas vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, na nossa produção de energia tão necessária, imprescindível, que gerou, por exemplo, 2 hidrelétricas na Amazônia Legal. Né? A nossa querida reservatório de Tucuruí, da usina hidrelétrica de Tucuruí, que tem um lago de 2.875 quilômetros quadrados. Ou então, que tal Balbina? 2.730 quilômetros quadrados de lago para a geração de energia elétrica. Qualquer uma dessas duas, muito maior do que todo o impacto histórico do garimpo na Amazônia Legal. Perdemos mais floresta para gerar energia para a sociedade industrializada do litoral, sul-sudeste, do que para a geração de economia local na Amazônia.
Muito bem. 2.200 quilômetros, trazendo aqui os dados oficiais de desmatamento da Amazônia Legal, significa que o desmatamento causado em toda a história do garimpo de ouro é menor que a metade do menor ano de desmatamento da Amazônia Legal. Outras atividades humanas desenvolvidas nessa região administrativa produziram uma quantidade de desmatamento infinitamente superior do que a atividade garimpeira. Porque sim, senhores, a mineração como um todo, toda a mineração de todas as modalidades na Amazônia Legal, representa um uso do solo de apenas 0,06% da superfície da região administrativa. A MAP de ouro é a maior parte, é 2/3 da área minerada na Amazônia é por MAP, mas ela sozinha significa 0,04% da Amazônia Legal. Então, sim, 2.200 quilômetros de desmatamento é um número importante, mas dentro da dimensão da Amazônia, falta muito para chegar numa cifra significativa. Falo significativa em termos matemáticos, estatísticos, científicos. Ok? Volto a dizer, nenhum desmatamento descontrolado é desejável. Muito pelo contrário. Muito bem. Impacto da MAP de ouro sobre os rios. Esse talvez seja o mais visual e, efetivamente, o mais problemático impacto negativo da atividade garimpeira para a sociedade. O garimpo, seja ele dentro do rio, ou seja ele mais propriamente nas margens do rio, gera a emissão de sedimentos para os cursos d'água. Nós temos aqui, é uma foto da bacia do Tapajós, salvo engano, deixa eu olhar aqui, é o rio Crepuri. Ele tem essa coloração alterada por conta dos sedimentos que são carreados das margens desmatadas, onde houveram historicamente, não necessariamente hoje, mas historicamente lá desde 1958, houve a exploração mineira, não houve recuperação ambiental e os sedimentos continuam caindo no rio até hoje, carregados pela chuva. Ok? Quanto disso? Não sabemos, mas é menor que 2.200 km². E esse é um desafio que nós temos que necessariamente enfrentar enquanto Brasil, porque os principais prejudicados nesse caso são os próprios garimpeiros. Todos os efeitos nocivos decorrentes desse dano ambiental recaem sobre as comunidades garimpeiras. Então, talvez esteja na hora de juntarmos esforços para transformar isso por uma mudança positiva. E existem várias possíveis. Emissões e liberações de mercúrio pela MAP de ouro no Brasil. O professor Tomi nos deu uma excelente aula, dizendo que, segundo foi cientificamente mensurado no âmbito deste trabalho, as emissões médias do país no triênio de 2020 a 2022 foram de 11,8 a 12,5 toneladas ao ano. Fazendo uma regressão histórica, com base em estudos de época, inclusive, está no volume, nós concluímos que o legado da atividade garimpeira em toda a sua história na Amazônia Legal é de 1.700 a 3.400 toneladas de mercúrio disponibilizadas para o meio ambiente. É uma estimativa até pouco conservadora. A gente foi um pouco ousado nessa estimativa, pode ser menos. Mas vamos ficar entre 1.700 e 3.400, que serve para o exercício de reflexão que nós gostaríamos de fazer aqui hoje e que gostaríamos que fosse feito com base nesse nosso diagnóstico. 1.700 a 3.400 toneladas são o quê? São de 0,64% a 1,27% do total das 4 grandes corridas do ouro ocorridas na história da humanidade. Então, a corrida do ouro brasileira
chega a, no máximo, 1,3% do ouro que foi emitido. Se a gente comparar, por exemplo, com o Gold Rush nos Estados Unidos, e principalmente com a exploração de metais preciosos, prata em especial, em todo o período colonial da América Espanhola. Ok, uma boa reflexão aqui. A América Espanhola está na mesma bacia que nós. Então, nós podemos, desde já, perceber que o mercúrio histórico, lá do passado, é muito mais relevante que o mercúrio atual dos últimos 50 anos. Pelo menos para nós no Brasil. Muito bem. Agora vamos pensar na contribuição do mercúrio dentro da Amazônia comparado com todo o resto. E comparado com todo o resto, eu resgato aquele conceito lá do começo, que a Amazônia é um sorvedor e recebe mercúrio do planeta inteiro. Quanto isso representa, se considerarmos também desmatamentos e queimadas que ocorrem no bioma. Tudo isso baseado em dados oficiais, que estão aqui descritos no volume, farão que nós concluamos que a contribuição da MAP de Ouro no período 2004 a 2023 para a disponibilização de mercúrio no bioma, na Amazônia Legal, não é no bioma, é na Amazônia Legal brasileira, ok? Não estou falando da parte da floresta que está nos outros países, mas só do contexto brasileiro. Nós temos uma contribuição de 3,1% a 6,2% de todo o mercúrio que foi recebido naquele bioma, na região administrativa. Ok? Em alguns cenários, essa contribuição pode ser menor que das queimadas e desmatamentos que dão suporte a outras atividades econômicas emergentes na região. Ok? Repito, os cálculos foram feitos com base em dados oficiais e com base nos fatores de cálculo estabelecidos por estudos técnicos científicos publicados e endossados pela comunidade científica brasileira e internacional. Se nós esquecermos as contribuições globais, vamos ficar só com as atividades brasileiras. Este é o quadro. A contribuição da MAP de Ouro são os tons de amarelo, que variarão, então, só na contribuição antrópica brasileira, variarão de 37,9% a 55% das contribuições para mercúrio. Muito bem. Antes de entrarmos nas melhores práticas, a reflexão que temos que fazer aqui é a seguinte. Volto a dizer, não existem níveis seguros de emissão de mercúrio para o meio ambiente, qualquer nível é perigoso, principalmente para quem está emitindo. Mas, reflexão que o Brasil tem que fazer, a sociedade brasileira tem que fazer, é que a atividade garimpeira irá, mais cedo ou mais tarde, de preferência mais cedo, resolver a questão do mercúrio. Mas isso não vai resolver o problema do mercúrio na Amazônia Legal. Isso não vai resolver o problema da contaminação dos peixes que são consumidos na Amazônia Legal por mercúrio. Porque a atividade garimpeira de ouro, ainda que seja, e é, um contribuinte importante para a contaminação ambiental por esse metal tóxico, não é o único contribuinte. Então, nossas políticas públicas, principalmente de saúde, monitoramento de saúde, resposta à intoxicação, tem que ser muito além do que simplesmente focar na atividade garimpeira. Nós temos que ser muito mais criativos do que a simples recriminação de um setor econômico. Ok? Agora vamos às notícias boas. As melhores práticas da MAP de Ouro no Brasil, que nos trazem orgulho, porque são práticas bem interessantes e que poderiam melhorar muito o nosso contexto já, hoje. A primeira delas que eu queria citar para todos, resgato lá no começo. Nós dissemos que a mineração é visualmente muito impactante. Rasga o solo
e depois fica aquele ambiente meio destruído. Mas a MAP de Ouro do Brasil, quando bem feita, ela já pensa no retorno, ela já pensa na recuperação. E um método muito utilizado no estado do Mato Grosso, mas não só, prevê um ciclo de exploração responsável com planejamento de fechamento de mina, que passa pela reutilização da água, né? Os locais de mineração ficam distantes dos cursos d'água, suficientemente distantes dos cursos d'água, seguindo a legislação local. A água é utilizada em circuito fechado, sendo reutilizada para minimizar o impacto de captação. E sendo circuito fechado, não há emissão de material particulado em suspensão para os cursos d'água. E já se prevê desde o começo o fechamento da mina, já há um planejamento que passa por estocar o solo de cobertura, o rico solo fértil, estocar de forma adequada. Depois que o ciclo é feito cava a cava, uma cava que está sendo explorada vai fechando a cava anterior que acabou de ser explorada, né, e permite que ao final você faça a terraplenagem e recoloque a cobertura de solo para fazer a recuperação de vegetação conforme a necessidade. Né? Tudo isso dentro de uma operação titulada mineralmente, o título mineral, e licenciada ambientalmente. E, claro, com indispensável acompanhamento técnico, controle técnico. Essa é a primeira tecnologia. A segunda tecnologia, ou melhor, a segunda metodologia de grande sucesso que eu queria resgatar é a central de amalgamação. O professor Tom me falou delas, né? Já falei disso de manhã. E as centrais de amalgamação hoje são muito mais sofisticadas até do que quando foram criadas pelo CETEM, quando foram propostas pelo CETEM. Vocês podem ver na imagem do meio, nós não estamos falando de retorta aqui. Nós estamos falando de uma capela com ventilação forçada. A eficiência e a segurança é muito maior do que uma simples retorta. Porque, além dela, vocês podem ver bem aqui no extremo direito, nós temos um condensador, um lavador de gases, que recupera o mercúrio todo. Ele fica guardado embaixo de uma lâmina de água que impede que ele seja reevaporado. E ele pode ser regularmente recuperado. Guardem isso na cabeça. Regularmente recuperado. Em altíssimos níveis superiores a 98% de uma retorta comum. Nem precisamos medir quanto é. É mais do que uma retorta comum. Muito bem. Nós temos os tanques de bateamento, piscina de bateamento, para que o bateamento, o mercúrio, não seja feito no rio, no solo. Ele é feito em ambiente controlado, fechado. O rejeito que possa sobrar é armazenado em local adequado. Mínima emissão. Ambiente arejado. O arejado é proposital. Vocês estão vendo ali a cobertura. As paredes abertas. Por que a parede não é fechada? Para não contaminar os trabalhadores com os vapores de mercúrio, que são inevitáveis. Mas são mínimos. Pense, é mínimo dentro do contexto de você não ter controle nenhum. Então, essa é uma prática que nós temos que exaltar, uma prática que nós temos que disseminar. Fica muito mais fácil, mais seguro para todos. E é algo que acontece hoje. No Mato Grosso, no Pará. Acontece. Nós vimos. Essa, salvo engano, é da Coperpeconé. Bonita essa, gostei, parabéns. Aqui nós temos um exemplo, continuação da exploração é a recuperação da área minerada. As três fotos são a mesma área. A primeira foto, é claro, quando ela estava recém-encerradas as operações. A segunda foto é com as operações de recuperação em curso. E a terceira foto é a área recuperada, menos de 2 anos depois. Veja, não levou 15 anos, não levou 30 anos, levou 15 meses. E até faço aqui, né, olhem a árvorezinha ali, está vendo? É a mesma área, a árvore está no mesmo lugar nas 3 fotos.
E tem uma lagoazinha porque o proprietário desse terreno, esse era um terreno antropizado, já era uma fazenda de gado, o proprietário solicitou à cooperativa que operou essa operação, a Cogavep, solicitou que deixasse, então, uma lagoazinha para dessedentação dos animais. O que foi feito? Uma lagoazinha sem mercúrio, porque o mercúrio não é usado durante o processo de extração, ele é só usado no concentrado lá na central. Então, é o máximo que se pode ter de segurança e responsabilidade. Devolveu à área sua vocação original. Muito bem. Outras práticas muito interessantes que eu faço questão de destacar aqui. Cadê o Humberto? Perdi o Humberto na sala, mas tem uma saída. Mas parabéns à equipe da qual ele fez parte, do Garimpo 4.0, que disseminaram, por exemplo, a prática da reativação do mercúrio. O mercúrio, vocês sabem, ou não sabiam, com o passar do tempo vai ficando fraco ou contaminado com outras substâncias que vão diminuindo a sua eficiência na amalgamação. E, anteriormente, num passado distante que pretendemos esquecer, ele era descartado, por não ser mais um mercúrio forte o suficiente. Hoje, isso é passado, com equipamento simples, extremamente barato, mais barato do que uma retorta, você consegue retirar os contaminantes do mercúrio e pode retornar esse insumo para o seu processo produtivo, economizando não apenas R$3.000 por quilo, mas principalmente, né, reduzindo a pegada da atividade como um todo. E é por isso que eu respondo aqui e agora, da onde vem o mercúrio que está nas cooperativas trabalhando hoje em dia, já que ele não é importado, mas há muitos anos de maneira oficial. Com o uso das centrais da amalgamação, que minimizam a menos de 1% as perdas de mercúrio, com o uso de técnicas de reativação, com o uso de boa gestão, nós ouvimos de diversos garimpeiros, líderes de garimpo, que eles não fazem aquisição de mercúrio há mais de 5 ou 7 anos, porque eles não precisam. O mercúrio que eles têm vai durar mais 12 anos se for necessário, porque a perda é quase nada. Então, é um erro, ou pode ser um equívoco, nós imaginarmos que a simples posse de um mercúrio, nos dias de hoje, seja de um insumo que não tenha vindo por um meio legal. Essa é uma presunção que nós não podemos fazer a campo. Essa é uma presunção que requer instrução do processo administrativo e oferecimento da oportunidade de defesa. Ok? Também gostaria de citar, né, essa é uma apostila que foi amplamente distribuída, que explica como é que é a técnica de recuperação, são materiais simples, o material mais complexo é uma bateria, usa sal, é algo que qualquer pessoa pode fazer. E, bom, esse é a cereja do bolo das melhores práticas do garimpo no Brasil. A busca pela inovação, a iniciativa de se libertar do mercúrio, do fantasma do mercúrio. Nós temos aqui duas grandes iniciativas feitas por cooperativas que estão aqui presentes e tenho orgulho de ter elas aqui presentes. Do lado esquerdo, nós temos um reator compacto de lixiviação, um equipamento normalmente gigantesco para uma indústria de grande porte, que foi adaptado com tecnologia nacional por uma empresa nacional, com parceria da Cooper Poconé, para atender uma realidade local e específica do garimpo. Usa cianeto em circuito fechado, depois no cafezinho a própria Cooper Poconé pode explicar melhor como isso funciona, mas é um equipamento prático, acessível para uma cooperativa organizada e que elimina a necessidade de uso de mercúrio e é utilizada por uma parcela significativa do minério ocorrente no Brasil. Não funciona para todas as situações, mas para muitas funcionaria.
Do nosso lado direito, nós temos outra iniciativa inovadora, essa bancada pela Cogavep, que é uma mesa vibratória de tecnologia nacional, fabricada no Brasil, funcional, altamente eficiente, que faz com que muitos cooperados daquela cooperativa não precisem mais usar mercúrio. Hoje isso está acontecendo. Então, parabéns às duas cooperativas pelas iniciativas inovadoras, duas tecnologias que podem ser replicadas e usadas. São ambientes distintos de exploração, são soluções distintas para tipos de minérios distintos, realidades distintas. E eu também gostaria de falar um pouquinho do Parque Beripoconé. Conhece o parque? É bonito? Esse parque, hoje um parque, né, a foto bem da direita, é uma foto relativamente recente, e a da esquerda era quando era uma área abandonada de garimpo, com iniciativa da prefeitura local, mas muito trabalho da cooperativa. Essa área foi recuperada e transformada num equipamento público. E eu queria ressaltar o seguinte, se vocês olham, a área do parque é essa delimitada em amarelo. Fora dela tinha uma outra ambiente de exploração que recuperou também. Achou legal, ó, e recuperou. Olha só. Algo que era um passivo ambiental virou um equipamento público, né? Aqui no volume eu descrevo a campanha que tiveram com alunos, etc., e faço todo um histórico mais completo. Mas é um exemplo perfeito de coordenação entre os garimpeiros e a sua comunidade de inserção. Porque aqui não é uma vila garimpeira, aqui é uma cidade. Ok? E, finalmente, vamos falar de este outro volume aqui. Alternativas técnicas que permitem abandonar o uso de mercúrio, em médio prazo, pelo menos. Porque tem uma florzinha na capa, saberemos nos próximos momentos. O volume de alternativas técnicas, é óbvio, era para avaliar quais alternativas o Brasil teria para a substituição do uso do mercúrio nas suas realidades nacionais. Suas realidades nacionais, no plural mesmo, porque temos muitas realidades garimpeiras a considerar. Bom, além de identificar as alternativas, nós temos que avaliar a sua adequação aos cenários e propor estratégias para que essas alternativas possam ser implementadas. A estrutura do volume começa também com referencial teórico, para a gente poder entender como essas tecnologias funcionam, né? Passa por uma avaliação da pesquisa de literatura. Nós encontramos na literatura 29 equipamentos ou metodologias que poderiam, de algum modo, contribuir para reduzir e, quiçá, eliminar o uso de mercúrio. Por exemplo, uma delas é a própria mesa vibratória, estilo Gemini, que foi adotada pela Cogavep. E, por fim, esse volume faz uma proposição de uma estratégia tecnológica para a redução e substituição do uso de mercúrio. Uma estratégia ampla de apoio técnico. E como isso funciona? Vamos começar de trás para frente? Eu não quero estragar aqui a vontade de você verem as alternativas. Vamos começar pelas respostas. Sim, existem hoje práticas e equipamentos que poderiam reduzir de imediato o uso de mercúrio na MAP brasileira. Reduzir. Talvez não eliminar. Ok? Não, um equipamento, um insumo, uma técnica não pode isoladamente resolver o problema do mercúrio. Ok? Não existe uma solução mágica. Toda solução passa por trabalho, muito trabalho, não necessariamente dos garimpeiros.
Não, essas tecnologias não estão disponíveis para a maioria dos garimpeiros hoje. Nós, como sociedade, temos que trabalhar para que as tecnologias livres de mercúrio sejam ofertadas de modo eficiente para que essa parcela da nossa sociedade possa se adequar às nossas expectativas. E sim, o Brasil possui tecnologias inovadoras em desenvolvimento que poderiam eliminar o uso de mercúrio em médio prazo. Felizes com as respostas? Vamos adiante. Bom, qual é o principal requisito para que nós tenhamos alternativas livres de mercúrio no Brasil? O professor Tomi já bateu na tecla, e eu repito, nós temos que ter uma abordagem que eu chamo tecnológica, ele tem um termo técnico mais adequado à disciplina dele. Nós temos que ter uma abordagem lógica e racional do problema, em que nós tenhamos uma demonstração dos benefícios e das soluções, uma demonstração prática, convencimento mostrando que a solução funciona. Esse é o caminho que se contrapõe à simples imposição que vai fazer com que nós percamos os nossos parceiros. Vamos entender, nós somos uma sociedade, nós estamos braço a braço. Não é nós contra eles, é nós, é só nós. Então, a persuasão deve ser demonstrativa, é uma persuasão concreta, porque são um segmento da sociedade que trabalha com fatos concretos. E não tem nada de errado nisso. Nada errado em ser uma pessoa concreta. Tem pessoas que só acreditam vendo. Santos que só acreditam vendo. Não é verdade? Bom, você tem que mostrar no processo tecnológico, a partir da evidência concreta, a maior eficiência, ou a eficiência equivalente do que você está propondo. Você tem que demonstrar que aquela solução é possível e ela é compensatória. Ainda que seja no empate de 0 a 0. Ainda que o compensatório seja exatamente idêntico à opção mercúrio. Porque, lembremos, os nossos cidadãos brasileiros não querem necessariamente usar mercúrio. Existe uma série de fatores aqui que fazem com que esse uso seja popular. Então, se nós mostrarmos que a alternativa é equivalente, não tenho dúvida que o abandono do mercúrio será uma coisa automática. Para que ter uma coisa perigosa que só causa problema? Se eu posso fazer com o mesmo custo e o mesmo resultado. Ou com um custo maior e um resultado muito maior. Não é mesmo? Lógico. Lógica pura. Nós temos que trabalhar também na otimização do negócio garimpeiro. Otimização, responsabilidade social e ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade do negócio. Não podemos cobrar a conta só de uma parte. A conta é partilhada aqui. Nós temos que ter a orientação e acompanhamento técnico permanente. Permanente. O acompanhamento técnico tem que ser uma prática do garimpo. E nós, sociedade brasileira, temos que propiciar que isso se torne um costume incorporado na cultura garimpeira. Como é em várias cooperativas que estão aqui presentes, inclusive. Fato. É fato. E, sem dúvida, não existe confiança, não existe parceria, não existe nenhum relacionamento positivo sem respeito. E aqui nós estamos falando não apenas ao respeito pessoal pela simples educação. Nós estamos falando do respeito a uma cultura, a um conhecimento construído ao longo de 400 anos. É um jeito de fazer, um modo de ser, um modo de vida, uma sociedade, um segmento social, uma população tradicional. E isso tem que ser incorporado. E o Brasil é craque, é muito bom em incorporar todas as diferenças, por que essa não? Implantar tudo isso é que é o nosso real desafio para superar o mercúrio. Se a gente fizer isso, o abandono do mercúrio é simples consequência. Vai acontecer, pode acontecer.
E quais são os nossos principais desafios? Claro, nós temos conhecimento limitado da geologia local, é um continente coberto de árvores, uma complexidade logística e operacional incrível, né? A indisponibilidade de tecnologias in loco. Não adianta a tecnologia estar disponível em São Paulo. A tecnologia tem que estar disponível em Itaituba. Tem que estar disponível em Boa Vista. Isso que é disponibilidade local, é ter fábricas é como ter fábricas de retorta que eu vi lá no norte do Mato Grosso. Por que tem retorta tanto no Mato Grosso? Porque eles têm uma fábrica. Usaram o modelo do CT e fabricam lá. E funciona muito bem. Isso está ligado a adaptar e demonstrar as novas tecnologias dentro do país. Não é mesmo? O exemplo da Cooper Poconé. Pegou uma tecnologia conhecida e adaptou para uma realidade local. Nunca ninguém tinha feito isso. Mas fizeram. Não era impossível. O que teve? Iniciativa, vontade. Nós temos que engajar todos para a mudança. Engajar só os garimpeiros? Não. Nós temos que engajar todos, da administração aos garimpeiros, passando pela opinião pública. Repito, não existem eles. Somos nós. Nós, sociedade brasileira, estamos enfrentando um desafio. Nós, sociedade brasileira, resolveremos juntos ou não resolveremos. Simples assim. Nós precisamos fortalecer a organização jurídico-administrativa dos garimpeiros. Prova disso, mostrei os exemplos. Cooperativas fortes, organizadas, bem administradas, trazem solução antes de necessitarem de apoio. Resolveram sozinhas, dinheiro deles. Eles trouxeram, criaram a solução. E por como conseguiram isso? Organização cooperativa, organização administrativa, engenheiros que trabalham para a cooperativa, advogados trabalham para as cooperativas, administradores. É assim. Né? Isso fará com que a gente crie uma evolução da cultura organizacional do garimpeiro que está lá no bico de jato, que está lá com o pé na lama. Ele vai perceber que toda essa organização, todo esse suporte que ele nunca imaginou que existia, é o melhor dos mundos. E ele vai querer isso para sempre. Pense vocês, né? São todos muito novinhos, mas alguns presentes viveram sem celular. Quando compraram o primeiro, acharam meio esquisito. Agora, com esses smartphones modernos, não consegue viver sem. Vai dormir com ele embaixo do travesseiro, vendo TikTok. A solução para o garimpo é a mesma coisa. A hora que aquele que está lá na ponta perceber como a cooperativa funciona bem, não vai querer largar mais. Por quê? Para que voltar para o passado, para a idade da pedra? Né? E isso causa modelos de negócios sustentáveis. Cooperativas são um sucesso porque elas sustentam o negócio. Elas continuam tendo recursos para continuar as inovações, continuar o suporte, continuar o controle, continuar o atendimento aos requisitos do poder público. Sou eu que estou dizendo isso? É o agronegócio que mostra isso. Alguém duvida que cooperativa funciona? Nós precisamos apoiar a transição ecológica, tecnológica, é claro. Dinheiro, a princípio, não brota do chão, salvo se a gente garimpar ele, né? Mas mesmo que a gente garimpe o ouro, nós precisamos dar um apoio tecnológico para que o ouro seja garimpado com maior eficiência e pague a transição, como o mestre Tomi nos brindou agora há pouco. Ele está coberto de razão. O próprio garimpeiro pode pagar a transição se ele tiver o dobro de rendimento, o que é possível. Estão jogando metade do ouro fora. Não é? Isso vai sustentar a assistência técnica permanente, que é o desafio. Então está aí, ó, o desafio é esse, e já estou dando a resposta para o desafio. Do mesmo modo, e aqui acho que é complementar, nós precisamos consolidar o mercado de ouro responsável e certificado. Isso é bom para a sociedade brasileira, uma exigência da sociedade brasileira, e é melhor ainda para o garimpeiro. Não é uma questão de controle, é uma questão de provar
ter uma prova tangível, cabal, que você fez o melhor, que é possível fazer. Aí você pode dizer, o meu ouro é melhor, o meu ouro é mais caro, o meu ouro é isso, o meu ouro é aquilo, porque eu tenho responsabilidade social e ambiental, eu fiz tudo possível, eu estou legal, ninguém precisou morrer para ter esse ouro. Esse ouro é um ouro limpo. E eu ainda estou trabalhando para ajudar a comunidade local, porque eu tenho uma super cooperativa. E quantas cooperativas pagam o posto de saúde, pagam a escola, constrói o módulo policial? Sim, isso é realidade na mineração artesanal também. E, finalmente, mais uma vez, e eu acho que isso é uma coisa que está bastante em voga neste momento no Brasil, nós precisamos agregar valor localmente. Por que nós vendemos o ouro a um dinheiro, exportando ele como ouro financeiro, se nós poderíamos repensar isso, criar uma indústria joalheira local, que agregasse outras pessoas, desse oportunidade de renda para outras pessoas, e daí nós poderíamos vender esse mesmo ouro, que em vez de 1 unidade, em 5 unidades, 10 unidades, que renderiam muito mais retorno em imposto para as comunidades locais, e renderia muito mais divisas para o Brasil. Porque as meninas presentes que já compraram sua joia de ouro, claro que algumas fabricaram sozinhas, mas as que compraram joias de ouro sabem como isso custa muito, mas muito mais caro que o ouro que você vende. Não é mesmo? Muito bem. Finalmente, as soluções inovadoras. Nós mostramos 2. Nós avaliamos 29. E eu escolhi aqui as 3 mais interessantes de todas para que nós olhássemos. Né? A primeira delas já está disponível. É um sistema de aeroclassificação que separa o ouro da ganga, separa o ouro da parte não utilizável, por simples a classificação aérea. Não usa nenhum tipo de substância química. Né? É uma adaptação nacional de uma tecnologia pré-existente, usada na grande indústria, para a realidade da MAP nacional. Ela possui altíssima eficiência, pega bastante ouro mesmo, e tem uma grande capacidade operacional, poderia concentrar aí rapidamente o produto de diversas frentes de lavra. Né? É uma operação muito simples, bastante flexível, fácil de operar, barata para manter, e que ainda permite o reaproveitamento de alguns dos rejeitos. Aliás, de todos os rejeitos, se pensarmos assim, né? A parte mineral pode ser usada na construção civil, a recuperação de ferro para minérios que contém bastante ferro pode ser utilizada para a indústria em geral, que queira ferro em pó. Né? E como um fator a ser ponderado é que ela requer uma central de operação e um planejamento técnico operacional bastante específico. Claro, não é um equipamento para levar na margem do rio. É um equipamento para ter uma central nas realidades em que é possível você ter uma central. Né? Os garimpos são próximos de centros urbanos, com disponibilidade de energia, mas é uma solução bastante inovadora e interessante. Ok? Está em funcionamento hoje no estado do Mato Grosso. O pessoal de campo adorou essa, né, Tom? Eles falaram um monte desse. O pessoal gostou desse. Segundo, esse aqui eu acho que ninguém conhece. Alguém já conhecia esse primeiro? O pessoal que está perto. O pessoal que está perto conhecia, né? Segundo, extração de ouro por micro-ondas. É uma nova tecnologia desenvolvida no estado de São Paulo por uma equipe de cientistas egressos da Unicamp e de outras universidades, que está em fase de elaboração do modelo de produção. Os testes de laboratório foram concluídos com sucesso, resultados mais do que satisfatórios. Né? É um equipamento
relativamente pequeno. Aqui nós temos a foto do protótipo de laboratório, parece uma coisa de outro mundo, mas imagine que isso pode virar um equipamento parecido com um micro-ondas de casa, só que um pouco maior, com um design, obviamente, funcional, não um design estético. É um equipamento, uma tecnologia que suporta tanto o minério livre como o minério refratário, ou seja, ele possui um range de utilização maior. Ele possui altíssima eficiência em recuperação de ouro, porque ele capta até o extra fino. Ele não requer produtos químicos, pode substituir inclusive o uso de cianeto, porque ele tem uma eficiência equivalente à lixiviação por cianeto. Ele possui um custo aceitável, moderado aceitável, ainda não temos um preço fechado, evidentemente, porque o equipamento está em desenvolvimento, requer aprovação do modelo e depois parcerias para a produção. E ele é completamente adaptável à condição amazônica. Esse você pode levar para a central de amalgamação na beira do rio, porque você pode levar o painel solar junto. Então você consegue fazer uma solução móvel e fazer o tratamento do concentrado em qualquer local. Ok? Friso isso, o consumo de energia é compatível com painéis solares comuns. E outra tecnologia, quem conhecia o micro-ondas? 2 ou 3, ok. Não estou falando do micro-ondas de pipoca, por favor. Bioextrator de pau de balsa. Essa é uma tecnologia que muito em breve estará disponível para o Brasil. Ela é seguida por 2 projetos paralelos, de grupos de científicos, técnicos científicos distintos, que curiosamente adotaram abordagens complementares. Né? É uma tecnologia baseada no uso sustentado de uma árvore nativa da Amazônia Legal, que é ocorrente do México para baixo, né, com ligeiras variações. É uma solução biodegradável e atóxica, isso já foi medido, mensurado. É uma solução barata, de facílimo manuseio. É uma solução que pode ser provida de modo local. Né? Você pode, inclusive, na produção do bioextrator, você gera outras fontes de renda paralelas, notadamente a madeira de pau de balsa, madeira de balsa, que é um excelente substituto para algumas aplicações do plástico. É uma solução que contribui para o reflorestamento e, principalmente, é uma solução que é compatível com sistemas de lavoura, pecuária, floresta. Então, nós vamos estar recuperando a capacidade da floresta amazônica de fixar mercúrio, estaremos criando outras alternativas de renda local, inclusive fontes de proteína, fontes de alimento. E, bom, 2 projetos, como eu falei. Nós temos o projeto Ocroma, que é desenvolvida pela Universidade Estadual do Amazonas, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto de Tecnologia, Instituto Militar de Engenharia e parceria da Cogarima, outra cooperativa aqui presente. O outro projeto, o projeto Pau de Balsa, é liderado pela Embrapa de Sinop, Embrapa de Curitiba, tem participação da Unicamp, a Universidade de Campinas, né? A participação da Universidade Federal do Mato Grosso, participação da Universidade Estadual de Maringá, no meu glorioso estado do Paraná, e suporte e apoio da COGAVEP. Ambas essas pesquisas estão bem avançadas. A pesquisa do projeto Ocroma é mais focada na realidade do Baixo Madeira, empoderamento das comunidades ribeirinhas, alternativas de renda para as comunidades ribeirinhas, fácil manuseio por essa realidade. O projeto Pau de Balsa tem uma visão mais macroeconômica, produção industrial ou semi-industrial, geração de madeira como subproduto, etc.
2 projetos complementares com abordagens muito interessantes. Resultados ainda em 2025. Em setembro teremos o primeiro relatório, salvo engano, em dezembro o segundo relatório do segundo projeto. E finalmente, a maior de todas as soluções possíveis para a questão do mercúrio no Brasil. Nós nunca podemos esquecer que as pessoas é que fazem a diferença. E todos nós, sociedade brasileira, juntos, somos a fonte de solução criativa para essa questão. Então, eu agradeço a atenção de todos. Queria chamar aqui meus colegas Dione, professor Tommy, para uma mensagem final. Tommy fugiu para o café bem agora, foi atender os alunos de mestrado. Mas eu queria agradecer a atenção de todos, mas queria novamente dizer, foi uma honra trabalhar neste projeto, foi uma honra ter os garimpeiros como parceiros, fiz grandes amizades, foi uma honra trabalhar com essa equipe do Ministério, e nem preciso dizer como a nossa equipe de projeto foi maravilhosa. Queria mandar um abraço queria fazer uma homenagem para a Ébida, que está ali, responsável por todo esse evento, um agradecimento especial para a Elis, para a Thalita, que estão nos dando suporte hoje, não apenas hoje, durante todo o projeto. Sem você, Elis, eu acho que eu não teria nem dormido durante 3 anos. Foi fantástico. Agradeço todos os técnicos que trabalharam no levantamento de dados de campo, equipe de campo. Eu sei que eles se divertiram muito, eu acho que foi muito legal para eles, mas muito agradecido pelo trabalho de todos vocês. Então, obrigado pela atenção. Passo a palavra para os meus colegas para uma mensagem final aqui. Bom, Hassan já acabou com a gente, né? Porque já falou tudo aqui. Eu só endosso as palavras dele e eu queria fazer realmente um agradecimento a todos esses que ele mencionou e principalmente o Ministério pelo apoio, tá? E vamos continuar com esse apoio, nós precisamos terminar esse trabalho em conjunto. E eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que veio, a professora Maria José Salum. Sem ela, nós não estaríamos aqui hoje. Tá? É isso aí, gente. Muito obrigada. Puxa, depois dessa, então, agora, né? Não, assim, da minha parte também, foi um prazer, foi uma honra, uma grande responsabilidade. Que nem eu falei, não faltaram brigas, tá, pessoal? Não é toda essa alegria que vocês estão vendo. Mas foi muito bom, o resultado foi importante. Tem um caminho muito complexo aí pela frente, pessoal, que esses números vão ter que ser discutidos com a sociedade, com todas as partes interessadas. E, da minha parte, eu quero agradecer a minha equipe lá do NAP Mineração, especialmente a Elis, o Carlos e o Vadão e os demais especialistas que nos ajudaram a desenvolver esse projeto. Muito obrigado. Obrigado a todos. E são convidados agora para compor a mesa de encerramento a diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, senhora Julevânia Olegário, por gentileza, e o Coordenador-Geral de Desenvolvimento Socioambiental na Mineração da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, senhor Paulino Marinho. Por gentileza. Então, ouve-se agora a senhora Julevânia Olegário, que apresentará o processo de elaboração do Plano de Ação Nacional
para a MAP de ouro no Brasil. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigado àqueles que estão acompanhando pela internet. A gente chegou a ter mais de 200 espectadores, né, acompanhando a transmissão ao vivo. Agradecer à equipe técnica, né, que proporcionou um grande conhecimento para a gente e que nos deu um norte balizador. Agradecer àqueles que nos antecederam no Ministério, né? Uma andorinha não faz verão, tiveram os que nos antecederam e que nos possibilitaram a estar aqui hoje, né? Então, o agradecimento também eu estendo a Maria José, que foi nossa diretora, Dione foi nossa diretora. Nós estamos aqui com um quadro, né, quase histórico aí do DDSM. Então, é difícil fazer política pública no Brasil. É muito difícil fazer política pública se a gente não tiver dados, se a gente não tiver evidências, se a gente não conseguir convencer outros atores, né? Então, quando me perguntam quantos garimpeiros tem, eu não tinha um número para passar. Eu estou falando de quanto de mercúrio. A lenda, virou uma lenda, né? Usa 1 quilo de mercúrio para 1 quilo de ouro. E aí vem o folclore, pela falta de conhecimento. E quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não tem dados, a gente abre espaço para esses folclores, né? Então, tudo é possível quando a gente não refuta com informação qualificada. Então, é um grande passo, né? Eu agradeço imensamente o trabalho que vocês fizeram, a possibilidade de conhecer, né, mais o setor de mineração artesanal em pequena escala, que eu vou muito respeitosamente chamar de garimpo, assim como está previsto na Constituição e como a maioria das pessoas conhece, né? A gente precisa respeitar a cultura garimpeira, mas a gente não pode ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito. A gente vai continuar do mesmo jeito. A gente precisa fazer diferente para ter resultado diferente. Não dá para achar que vamos fazer igual para ter resultado diferente. Não existe isso. Já passou o tempo que a gente precisava só de uma carteirinha de garimpeiro para ser garimpeiro. Hoje a gente precisa mais. E a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Então, para ter sucesso, tudo que está sendo planejado, tudo que foi exposto, para a gente dar início, né, a gente conseguir lançar o Plano Nacional para Mineração de Pequena Escala, a gente precisa de ter compromissos e de vários atores. A gente precisa da parceria dos garimpeiros, a gente precisa do setor público, a gente precisa fazer o nosso papel, né? A gente precisa se qualificar para a gente se fortalecer. Então, a gente vai agregar valor, a gente vai ter um ouro de melhor qualidade, a gente vai ter diminuição da perda, a gente vai produzir mais e, logicamente, que o garimpeiro vai receber mais por isso. E é isso que a gente quer. A gente quer se qualificar. A gente quer ter um setor fortalecido, que gere menos impactos. A gente não quer aparecer na televisão só com crises humanitárias. A gente não quer aparecer na televisão só com desastres como Mariana e Brumadinho. A gente é responsável para ter uma balança comercial positiva. E é isso que a gente tem que aparecer. É nas boas coisas que o setor minerário, nas grandes diferenças que a gente faz. Então, assim, eu me alonguei mais, porque eu sei que já está no finalzinho, está todo mundo já cansado, porque foi muita informação. Mas eu não podia deixar de colocar esse entusiasmo que a gente está e essa necessidade da gente mudar paradigmas, mudar a imagem do setor e mudar também o modo que a gente opera, né? O modo que, na ponta, lá na Amazônia, lá no Tapajós, né? Que todo mundo age. A gente pode fazer diferente. A gente não precisa manter... a gente pode respeitar a tradicionalidade da cultura garimpeira, mas se atualizar também nas novas técnicas. Tá? Então, são só 2 slides para não cansar vocês. Vou passar primeiro para o Paulino. Paulino é o nosso coordenador geral que tem conduzido o projeto no Ministério de Minas e Energia. Eu ia fazer uma fala sozinha, mas eu não poderia deixar de chamá-lo para estar aqui comigo, porque ele que estava, né, de frente ali com Hassan e equipe, assim que ele assumiu. Então, eu não poderia ficar aqui sozinha.
Bom, pessoal, boa tarde. Acho que desde manhã nós temos ouvido, né, aqui tanto as falas dos representantes governamentais quanto a fala das equipes do projeto. E, de fato, é muito emocionante para todos nós que trabalhamos, que nos debruçamos sobre esse trabalho e acreditamos que esse trabalho é a base para uma missão pública, né? Acho que esse histórico, professora Maria José, Dione, Ana Paula, Júlia, que foram nossas diretoras em todo esse período que esse projeto foi executado, nós todos tínhamos em mente uma missão que hoje começa, na realidade, que é ter um plano de ação nacional para redução, e nós acreditamos na eliminação do uso de mercúrio na mineração artesanal e em pequena escala, né? E essa é a nossa missão pública. Eu me lembro que quando, pouco mais de um ano atrás, quando eu fui conversar lá no Ministério de Minas e Energia, eu vinha de outra área totalmente diferente, eu não trabalhava na área de mineração. A Ana Paula, que era a diretora à época, me elencou 6 prioridades e entre elas estava esse trabalho. Eu falei, mas me explica qual que é a missão, né? E quando ela me explicou, eu entendi que eu estava diante daquilo que a gente estuda, nós que somos servidores públicos, fazemos curso de formação, a gente estuda 2 coisas essenciais para uma política pública. A primeira, baseá-la, ancorá-la em evidências, e as evidências, parte delas nós recebemos aqui hoje, esse trabalho é nossa âncora, é nossa evidência para que nós passamos, a partir desse diagnóstico, a propor uma política pública efetivamente capaz de cumprir essas missões que aparecem no final de cada slide que foi aqui apresentado, que é fazer uma map diferente e colocar o Brasil num patamar de protagonista, porque nós temos condições de fazermos uma mineração sustentável, uma mineração que respeita o ambiente e que respeita as comunidades, respeita o direito que as pessoas têm de trabalhar, mas sem deixar de lado também a proteção ambiental, a proteção à saúde, que é de altíssima relevância, e todos nós aqui temos isso absolutamente em conta, né, nesse processo de construção da política pública. Então, o primeiro ponto é ancorado em evidência, e o segundo é intersetorialidade. O Ministério de Minas e Energia ele conduziu esse trabalho enquanto parte governamental, junto com todos os demais parceiros que não são representantes de governo, mas estavam conosco nessa missão, mas nós não teremos condições de fazer sozinho. E por isso que é tão importante ter na lista de convidados e de pessoas presentes aqui hoje uma gama tão grande de representantes da esplanada dos ministérios, de representantes das agências, de representantes do setor privado, do setor minerário, porque nós só conseguiremos construir aquilo que a sociedade nos demanda e aquilo que o nosso legislador nos deu como missão ao internalizar a Convenção de Minamata, se nós fizermos juntos e contemplando as diferentes frentes de atuação. E hoje nós vimos várias delas: segurança pública, saúde pública, economia mineral, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, né? E é diante disso que nós estamos. Eu tendo a falar muito, então eu vou parar imediatamente para devolver aqui para a minha diretora, mas eu não queria concluir sem fazer um agradecimento. Nossos trabalhos do serviço público, há uma tendência de bastidor. Tem muita gente que trabalha e que muitas vezes não está na mesa, porque a mesa pede. Eu queria agradecer, eu peço desculpas a todos os geólogos, todos vocês são maravilhosos, mas eu queria agradecer a melhor geóloga desse país, Mariana Ferreira, porque Mariana foi, assim, tecnicamente quem estava ali lendo todo o material, levantando os principais pontos de discussão. Eu até me emociono um pouco, tá, Mari? Com a capacidade que ela tem. E eu não poderia encerrar sem agradecer a toda a equipe do MME em nome de Mari. Obrigado. Você passa? Já são 3 chorando, meu Deus do céu. Mais um pouco, não posso. Bem,
A gente já até adiantou um pouco do que a gente ia falar, né? A necessidade, a importância do diagnóstico, da gente ter dados, de ter as evidências para a construção da política pública. A atuação do Estado brasileiro não pode se restringir para o garimpo de ouro apenas as ações de fiscalização e repressão. Elas são necessárias, são essenciais, mas elas não podem ser as únicas alternativas. É uma atividade laboral prevista na Constituição e o Estado brasileiro tem que dar alternativas para aqueles que querem, né, realizar da melhor forma, com boas práticas, de forma regular. Então, para que a gente consiga tirar o Plano Nacional do papel e realmente implementar, como o Paulino já falou, é necessário uma atuação conjunta, né, de várias pastas do governo. Nós convidamos, várias delas participaram, então o Ministério de Meio Ambiente vai estar com a gente, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, né? A gente tem uma parceria boa, uma boa interlocução com o IBAMA, ICMBio, Polícia Federal. Então, assim, os vários atores que estão relacionados a temáticas, eles vão ser convidados a estar com a gente, né? O Andorinha não vai fazer verão, né, nesse caso aqui. Então, a gente precisa promover, fomentar e atrair recursos governamentais, inclusive financeiros, né? Porque quando a gente não tem uma atuação do Estado, outras entidades e outras instituições ocupam espaço, inclusive as instituições não republicanas, né? E aí a gente coloca o crime organizado, como muito bem foi falado. Ali estava a citação do Planet Gold. Ele já é adotado em vários países. A intenção é que o Brasil também, né, se insira no Planet Gold. A gente tem algumas ações e algumas programações e alguns compromissos firmados no âmbito da Convenção de Minamata. Esse é só um dos passos, né? Acho que no próximo tem. Então, tem a questão do Plano Nacional. Foi apresentado para a gente uma minuta, a gente vai se debruçar sobre ela, para dar as particularidades do Ministério de Minas e Energia e das estratégias de governo também. O setor de extrativismo mineral, hoje, ele tem uma grande informalidade, a gente quer mudar esse cenário, né? E o Estado ele é um dos responsáveis por isso. Ele é o principal fomentador dessa formalização, né? E só vai trazer benefícios para o setor. A redução e eliminação é um compromisso da Convenção de Minamata, muito bem foi falado. A gente tem alternativas, mas as alternativas para serem... só é uma boa alternativa quando ela é viável. Uma alternativa que é muito boa no laboratório da USP não é uma boa alternativa se ela também não puder ser aplicada em campo, com as diferentes realidades que nós temos. Eu falo que a gente ainda teve a sorte, para não dizer o contrário, do ouro garimpável está na Amazônia. Não podia estar num lugar mais fácil, num lugar mais sensível. Então, assim, a maior parte do ouro garimpável está na Amazônia Legal. E é uma região de grande sensibilidade ambiental, de grande biodiversidade. Então, a gente precisa diminuir os impactos. E um desses efeitos que a gente pode diminuir, que a gente pode controlar, é com a diminuição do mercúrio. A rastreabilidade e abertura de novos mercados já foi falado aqui, muito bem falado pelo diretor-presidente da ANM. Temos algumas iniciativas de rastreabilidade do ouro. A Polícia Federal tem um trabalho muito bacana que tem sido desenvolvido, e outras parcerias também têm sido realizadas, e outras propostas têm no radar do Ministério, e que já estão sendo desenvolvidas, que já foram propostas até para o Parlamento. Tecnologias substitutivas e capacitação dos garimpeiros é fundamental, né? A gente precisa modernizar o setor. Foram apresentadas aqui três das alternativas. Existem outras alternativas, né? A gente vai, no plano nacional, a gente vai expor outras alternativas. Capacitação é fundamental, né? O CETEM já fez um trabalho muito bacana, e eu estive também, pessoalmente, no CETEM.
E ali tem profissionais que, às vezes, sem recursos, sem condições, fazem um trabalho muito bacana, né, e que podem ser parceiros nessa empreitada com a gente, com certeza. Saúde dos garimpeiros e da comunidade. Quando a gente fala de meio ambiente, é uma nuance de temáticas, né? Então, assim, não tem como ser bom para o meio ambiente e não ser bom para o garimpeiro. Isso não tem a ver com sustentabilidade. Quando a gente fala de atividade sustentável, eu estava até conversando no almoço, o almoço foi muito proveitoso, né? E aí me falaram, mas tem mineração sustentável? Eu falei assim, existe mineração sustentável. Não existe mineração sem impacto. Isso, infelizmente, nem no mar você não vai ver mineração sem impacto. Mas existe uma mineração sustentável, que é aquela que não é bom só para um. Ela é bom para a sociedade. Ela traz um legado para a sociedade. Ela traz um retorno para a sociedade. O minério é da União. Então, a União também tem que receber. Quando acontece essa atividade legal em terra indígena ou em áreas protegidas com vedação, só tem um que ganha. Só aquele que está explorando. Mas ninguém ganha. Ele ainda deixa um legado ainda de dano para trás. É isso que a gente quer evitar. É isso que a gente não vai compactuar. Né? Não vou falar para vocês que vai ter apoio do Ministério para atividade que não está acontecendo de forma legal. A Constituição ela colocou algumas salvaguardas específicas para a mineração. E uma delas é a recuperação de áreas degradadas. É a necessidade do licenciamento ambiental, que a política nacional prevê. Então, nós temos algumas ações que são, algumas iniciativas são inegociáveis. A gente não vai andar para trás. A gente não vai andar para trás porque não vai deixar de haver a exigência do licenciamento ambiental. Não vai haver a gente não vai voltar para trás para um cenário que existia há 50 anos atrás. A gente vai andar de agora para frente, com boas práticas, para ser bom para todos, para ser bom para o garimpeiro. Vai ser bom para o garimpeiro, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para o Estado brasileiro, né? A gente fazer da melhor forma. Então, a presença do Estado vai ser a principal ferramenta para a atuação contra o crime organizado. A principal ferramenta para combater a presença do crime organizado vai ser a presença do Estado. E, quando eu falo a presença do Estado, eu não falo só a presença da polícia e dos fiscais. Né? A gente está enquanto instituição estatal. Instituição estatal que regula o recurso minerário, que regula as ações de meio ambiente, né? Então, que regula a questão das divisas, né? Receita Federal, Banco Central. Então, o Estado como um todo ele tem que estar presente. A gente entende a deficiência, a gente entende o quanto que o Brasil é grande, a gente entende a dificuldade de logística. Fico muito feliz de ver tanta gente de longe e eu imagino o como foi difícil estar aqui hoje. Então, assim, meu agradecimento é ainda maior para quem veio de longe, né? Porque quem está em Brasília, eu agradeço, mas quem veio de longe, eu agradeço mais ainda, porque eu sei que não é fácil. Que, dependendo do lugar do Brasil que você vai, na melhor condição, você pega 2 aviões e ainda anda um pouco de barco. Então, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Né? Então, o meu reconhecimento, né, para vocês entenderem que a gente, mesmo estando em Brasília, a gente entende a diversidade que temos nas pontas. E que isso é considerado quando a gente propõe uma política pública. Propor uma política pública que é bom só no papel, não é boa. Porque ela vai ser engavetada, ela vai pegar poeira. Ela tem que ser aplicável. E ela tem que ser aplicável não é por mim, não. É por vocês, garimpeiros. Tem que ter adesão de vocês, garimpeiros. Porque a minha parte é muito fácil de fazer. A parte de quem está no escritório é fácil de fazer. Mas eu preciso ter um convencimento. Eu tenho que ter um convencimento dos garimpeiros, da sociedade, dos outros agentes públicos. Né? Então, é uma parceria. Não vou me alongar mais. Eu acho que nós temos até um coquetel. Ah, cadê o nosso anfitrião aqui? Nossa, ainda até com teor alcoólico ainda. Obrigada, gente. Desculpa ter me alongado, eu sei que foi cansativo. Bom,
E antes da nossa última experiência gastronômica e ou social, teremos agora, obrigado pela participação, então, teremos agora as palavras da Luciane Oliveira, FECOGAP e Instituto Tapajós. Por favor. Quebrando o protocolo e, humildemente, pedindo licença aos meus amigos garimpeiros, aos meus representantes de cooperativa e todos aqueles aqui presentes que estão direta e indiretamente ligados ao garimpo, sendo no Tapajós, em qualquer lugar do Brasil. Gostaria de, em nome da minha amiga, que se tornou, Dione, dizer que nós nunca nos sentimos, e eu falo em nome de todos, tão acolhidos para falar o nome garimpeiro dentro de Brasília e dentro de órgãos governamentais. Hoje, nós observamos que, desde 1993, nenhuma atualização desses dados eram repassados para vocês. E eu quero dizer o seguinte, nós nos sentimos orgulhosos de fazer parte da história. E da história, não de Gabriela, mas da história de gente que quer mudança. Da história de gente que necessita de mudança para a sua sobrevivência. Queremos dizer que esses dados devem ser atualizados, não com tanto tempo de distância, mas esses dados devem ser atualizados, quiçá, anualmente, professor. Quando suas palavras vieram de uma forma tão acolhedora, mas, ao mesmo tempo, tão incisiva, quando o Brasil faz um tratado nesse âmbito, nós que vivemos na Amazônia, nós que vivemos em todos os cantos do Brasil e que mexemos com a mineração, somos brasileiros e temos que manter o compromisso com esse tratado. Então, aqui fica o convite para todas as cooperativas e representações de garimpos e cooperativas. Nós precisamos fazer a mudança na nossa região. Que seja pequena, que seja mínima, mas que seja mudança. Todos aqui, contem uns com os outros, contem com as nossas experiências, assim como o Mato Grosso tem nos ajudado no Pará. Todos aqueles que necessitam, contem uns com os outros. O garimpo, as cooperativas e a mineração e toda a cultura garimpeira somente sobreviverá quando houver união. E hoje o governo nos mostrou união e uma luz no fim do túnel. Nosso muito obrigado. E a organização do evento agradece a presença de todos os participantes presenciais e virtuais. E os volumes do Panorama Nacional e as apresentações do dia de hoje estarão disponíveis no sítio eletrônico do projeto, no endereço www.ourosemmercurio.com.br. E agora, convida-se a todos para uma experiência gastronômica e ou social na cobertura. Está encerrado este grandioso evento.